Artigo 527. Na sede de cada sindicato haverá um livro de registro autenticado pelo funcionário competente do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, e do qual deverão constar: alínea A. Tratando-se de sindicato de empregadores, a firma individual ou coletiva, ou a denominação das empresas e sua sede, o nome, idade, estado civil, nacionalidade e residência dos respectivos sócios, ou em se tratando de sociedade por ações, dos diretores, bem como a indicação desses dados quanto ao sócio ou diretor que representar a empresa no sindicato. A linha B. Tratando-se de sindicato de empregados ou de agentes ou trabalhadores autônomos ou de profissionais liberais, além do nome, idade, estado civil, nacionalidade, profissão ou função e residência de cada associado, o estabelecimento ou lugar onde exerce a sua profissão ou função, o número e a série da respectiva carteira profissional e o número da inscrição na instituição de previdência a que pertencer. Artigo 528. Ocorrendo dissídio ou circunstâncias que perturbem o funcionamento de entidade sindical ou motivos relevantes de segurança nacional, o Ministro do Trabalho e Previdência Social poderá nela intervir por intermédio de delegado ou de junta interventora, com atribuições para administrá-la e executar, ou propor as medidas necessárias para normalizar-lhe o funcionamento. Seção 4. Das eleições sindicais. Artigo 529. São condições para exercício do direito do voto, como para a investidura em cargo de administração ou representação econômica ou profissional. A linha A. Ter o associado mais de 6 meses de inscrição no quadro social e mais de 2 anos de exercício da atividade ou da profissão. A linha B. Ser maior de 18 anos. A linha C. Estar no gozo dos direitos sindicais. Parágrafo único. É obrigatório aos associados o voto nas eleições sindicais. Artigo 530. Não podem ser eleitos para cargos administrativos ou de representação econômica ou profissional, nem permanecer no exercício desses cargos. Inciso 1. Os que não tiverem definitivamente aprovadas as suas contas de exercício em cargos de administração. Inciso 2. Os que houverem lesado o patrimônio de qualquer entidade sindical. Inciso 3. Os que não estiverem desde 2 anos antes, pelo menos no exercício efetivo de atividade ou da profissão, dentro da base territorial do sindicato, ou no desempenho de representação econômica ou profissional. Inciso 4. Os que tiverem sido condenados por crime doloso, enquanto persistirem os efeitos da pena. Inciso 5. Os que não estiverem no gozo de seus direitos políticos. Inciso 7. Má conduta devidamente comprovada. Artigo 531. Nas eleições para cargos de diretoria e do Conselho Fiscal, serão considerados eleitos os candidatos que obtiverem maioria absoluta de votos em relação ao total dos associados eleitores. Parágrafo 1º. Não concorrendo à primeira convocação maioria absoluta de eleitores, ou não obtendo nenhum dos candidatos essa maioria, proceder-se-á à nova convocação, para dia posterior, sendo então considerados eleitos os candidatos que obtiverem maioria dos eleitores presentes. Parágrafo 2º. Havendo somente uma chapa registrada para as eleições,
poderá a Assembleia, em última convocação, ser realizada 2 horas após a primeira convocação, desde que do edital respectivo conste essa advertência. Parágrafo 3º. Concorrendo mais de uma chapa, poderá o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio designar o presidente da seção eleitoral, desde que a requeiram os associados que encabeçarem as respectivas chapas. Parágrafo 4º. O Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio expedirá instruções regulando o processo das eleições. Artigo 532. As eleições para renovação da diretoria e do Conselho Fiscal deverão ser procedidas dentro do prazo máximo de 60 dias e mínimo de 30 dias, antes do término do mandato dos dirigentes em exercício. Parágrafo 1º. Não havendo protesto na ata da Assembleia Eleitoral ou recurso interposto por algum dos candidatos, dentro de 15 dias a contar da data das eleições, a posse da diretoria eleita independerá da aprovação das eleições pelo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Parágrafo 2º. Competirá a diretoria em exercício dentro de 30 dias da realização das eleições e não tendo havido recurso, dar publicidade ao resultado do pleito, fazendo comunicação ao órgão local do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, da relação dos eleitos com os dados pessoais de cada um e a designação da função que vai exercer. Parágrafo 3º. Havendo protesto na ata da Assembleia Eleitoral ou recurso interposto dentro de 15 dias da realização das eleições, competirá à diretoria em exercício encaminhar devidamente instruído o processo eleitoral ao órgão local do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, que o encaminhará para a decisão do Ministro de Estado. Nessa hipótese, permanecerão na administração até despacho final do processo a diretoria e o Conselho Fiscal, que se encontrarem em exercício. Parágrafo 4º. Não se verificando as hipóteses previstas no parágrafo anterior, a posse da nova diretoria deverá se verificar dentro de 30 dias subsequentes ao término do mandato da anterior. Parágrafo 5º. Ao assumir o cargo, o eleito prestará por escrito e solenemente o compromisso de respeitar no exercício do mandato a Constituição, as leis vigentes e os estatutos da entidade. Seção 5. Das associações sindicais de grau superior. Artigo 533. Constituem associações sindicais de grau superior às federações e confederações organizadas nos termos da lei. Artigo 534. É facultado aos sindicatos, quando em número não inferior a 5, desde que represente a maioria absoluta de um grupo de atividades ou profissões idênticas, similares ou conexas, organizarem-se em federação. Parágrafo 1º. Se já existir federação no grupo de atividades ou profissões em que deva ser constituída a nova entidade, a criação desta não poderá reduzir a menos de 5 o número de sindicatos que àquela devam continuar filiados. Parágrafo 2º. As federações serão constituídas por estados, podendo o Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio autorizar a constituição de federações interestaduais ou nacionais. Parágrafo 3º. É permitido a qualquer federação, para o fim de lhes coordenar os interesses
agrupar os sindicatos de determinado município ou região a ela filiados, mas a União não terá direito de representação das atividades ou profissões agrupadas. Artigo 535. As confederações organizar-se-ão com o mínimo de 3 federações e terão sede na capital da República. Parágrafo 1º. As confederações formadas por federações de sindicatos de empregadores denominar-se-ão Confederação Nacional da Indústria, Confederação Nacional do Comércio, Confederação Nacional de Transportes Marítimos, Fluviais e Aéreos, Confederação Nacional de Transportes Terrestres, Confederação Nacional de Comunicações e Publicidade, Confederação Nacional das Empresas de Crédito e Confederação Nacional de Educação e Cultura. Parágrafo 2º. As confederações formadas por federações de sindicatos de empregados terão a denominação de Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Marítimos, Fluviais e Aéreos, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Comunicações e Publicidade, Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Empresas de Crédito e Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Educação e Cultura. Parágrafo 3º. Denominar-se-á Confederação Nacional das Profissões Liberais a reunião das respectivas federações. Parágrafo 4º. As associações sindicais de grau superior da agricultura e pecuária serão organizadas na conformidade do que dispuser a lei que regular a sindicalização dessas atividades profissionais. Artigo 537. O pedido de reconhecimento de uma federação será dirigido ao Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, acompanhado de um exemplar dos respectivos estatutos e das cópias autenticadas das atas da Assembleia de cada sindicato ou federação, que autorizar a filiação. Parágrafo 1º. A organização das federações e confederações obedecerá às exigências contidas nas alíneas B e C do artigo 515. Parágrafo 2º. A Carta de Reconhecimento das Federações será expedida pelo Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, na qual será especificada a coordenação econômica ou profissional conferida e mencionada a base territorial outorgada. Parágrafo 3º. O reconhecimento das confederações será feito por decreto do Presidente da República. Artigo 538. A administração das federações e confederações será exercida pelos seguintes órgãos: a linha A, diretoria; a linha B, conselho de representantes; a linha C, conselho fiscal. Parágrafo 1º. A diretoria será constituída no mínimo de 3 membros e de 3 membros se comporá o conselho fiscal, os quais serão eleitos pelo Conselho de Representantes com mandato de 3 anos. Parágrafo 2º. Só poderão ser eleitos os integrantes dos grupos das federações ou dos planos das confederações, respectivamente. Parágrafo 3º. O presidente da federação ou confederação será escolhido dentre os membros pela diretoria. Parágrafo 4º. O Conselho de Representantes será formado pelas delegações dos sindicatos ou das federações filiadas, constituída cada delegação de 2 membros, com mandato por 3 anos, cabendo um voto a cada delegação. Parágrafo 5º.
A competência do Conselho Fiscal é limitada à fiscalização da gestão financeira. Artigo 539. Para a constituição e administração das federações serão observadas, no que for aplicável, as disposições das seções 2 e 3 deste capítulo. Seção 6. Dos direitos dos exercentes de atividades ou profissões e dos sindicalizados. Artigo 540. A toda empresa ou indivíduo que exerçam, respectivamente, atividade ou profissão, desde que satisfaçam as exigências desta lei, assiste o direito de ser admitido no sindicato da respectiva categoria. Parágrafo 1º. Perderá os direitos de associado o sindicalizado que, por qualquer motivo, deixar o exercício da atividade ou de profissão. Parágrafo 2º. Os associados de sindicatos de empregados, de agentes ou trabalhadores autônomos e de profissões liberais que forem aposentados, estiverem em desemprego ou falta de trabalho ou tiverem sido convocados para a prestação de serviço militar, não perderão os respectivos direitos sindicais e ficarão isentos de qualquer contribuição, não podendo, entretanto, exercer cargo de administração sindical ou de representação econômica ou profissional. Artigo 541. Os que exercerem determinada atividade ou profissão, onde não haja sindicato da respectiva categoria, ou de atividade ou profissão similar ou conexa, poderão filiar-se a sindicato de profissão idêntica, similar ou conexa, existente na localidade mais próxima. Parágrafo único. O disposto neste artigo se aplica aos sindicatos em relação às respectivas federações, na conformidade do quadro de atividades e profissões, a que se refere o artigo 577. Artigo 542. De todo o ato lesivo de direitos ou contrário a esta lei, emanado da diretoria, do Conselho ou da Assembleia Geral da entidade sindical, poderá qualquer exercente de atividade ou profissão recorrer, dentro de 30 dias, para a autoridade competente do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Artigo 543. O empregado eleito para cargo de administração sindical ou representação profissional, inclusive junto a órgão de deliberação coletiva, não poderá ser impedido do exercício de suas funções, nem transferido para lugar ou mister que lhe dificulte ou torne impossível o desempenho das suas atribuições sindicais. Parágrafo 1º. O empregado perderá o mandato se a transferência for por ele solicitada ou voluntariamente aceita. Parágrafo 2º. Considera-se de licença não remunerada, salvo assentimento da empresa ou cláusula contratual, o tempo em que o empregado se ausentar do trabalho no desempenho das funções a que se refere esse artigo. Parágrafo 3º. Fica vedada a dispensa do empregado sindicalizado ou associado, a partir do momento do registro de sua candidatura, a cargo de direção ou de representação de entidade sindical ou de associação profissional até um ano após o final do seu mandato, caso seja eleito, inclusive como suplente, salvo se cometer falta grave, devidamente apurada nos termos dessa consolidação. Parágrafo 4º. Considera-se cargo de direção ou de representação sindical aquele cujo exercício ou indicação decorre de eleição prevista em lei. Parágrafo 5º. Para os fins deste artigo, a entidade sindical
comunicará por escrito à empresa, dentro de 24 horas, o dia e a hora do registro da candidatura do seu empregado em igual prazo, sua eleição e o posse, fornecendo outro sim a este comprovante no mesmo sentido. O Ministério do Trabalho e Previdência Social fará, no mesmo prazo, a comunicação no caso de designação referida no final do parágrafo 4º. Parágrafo 6º. A empresa que por qualquer modo procurar impedir que o empregado se associe a sindicato, organize associação profissional ou sindical ou exerça os direitos inerentes à condição de sindicalizado, ficará sujeita ao pagamento da multa prevista no inciso 1 do caput do artigo 634-A, sem prejuízo da reparação a que o empregado tiver direito. Artigo 544. É livre a associação profissional ou sindical, mas ao empregado sindicalizado é assegurada, em igualdade de condições, preferência, inciso 1, para admissão nos trabalhos da empresa que explore serviços públicos ou mantenha contrato com os poderes políticos. Inciso 2, para ingresso em funções públicas ou assemelhadas, em caso de cessação coletiva de trabalho, por motivo de fechamento de estabelecimento. Inciso 3. Nas concorrências para aquisição de casa própria, pelo Plano Nacional de Habitação ou por intermédio de quaisquer instituições públicas. Inciso 4. Nos loteamentos urbanos ou rurais, promovidos pela União por seus órgãos de administração direta ou indireta ou sociedades de economia mista. Inciso 5. Na locação ou compra de imóveis de propriedade de pessoa de direito público ou sociedade de economia mista, quando sob ação de despejo em tramitação judicial. Inciso 6. Na concessão de empréstimos simples concedidos pelas agências financeiras do governo ou a ele vinculadas. Inciso 7. Na aquisição de automóveis, outros veículos e instrumentos relativos ao exercício da profissão, quando financiados pelas autarquias, sociedades de economia mista ou agências financeiras do governo. Inciso 9. Na concessão de bolsas de estudo para si ou para seus filhos, obedecida à legislação que regule a matéria. Artigo 545. Os empregadores ficam obrigados a descontar da folha de pagamento dos seus empregados, desde que, por eles devidamente autorizados, as contribuições devidas ao sindicato, quando por este notificados. Parágrafo único. O recolhimento à entidade sindical beneficiária do importe descontado deverá ser realizado até o 10º dia subsequente ao do desconto, sob pena de juros de mora no valor de 10% sobre o montante retido, sem prejuízo da aplicação da multa prevista no inciso 1 do caput do artigo 634-A e das cominações penais relativas à apropriação. Artigo 546. Às empresas sindicalizadas é assegurada preferência em igualdade de condições nas concorrências para exploração de serviços públicos, bem como nas concorrências para fornecimento às repartições federais, estaduais e municipais e às entidades paraestatais. Artigo 547. É exigida a qualidade de sindicalizado para o exercício de qualquer função representativa de categoria econômica ou profissional em órgão oficial de deliberação coletiva, bem como para o gozo de favores ou isenções tributárias, salvo em se tratando de atividades não econômicas. Parágrafo único.
antes da posse ou exercício das funções a que alude o artigo anterior ou de concessão dos favores, será indispensável comprovar a sindicalização ou oferecer prova mediante certidão negativa no Departamento Nacional do Trabalho, no Distrito Federal ou da Autoridade Regional do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, nos estados e no território do Acre, de que não existe sindicato no local onde o interessado exerce a respectiva atividade ou profissão. Seção 7. Da gestão financeira do sindicato e sua fiscalização. Artigo 548. Constituem o patrimônio das associações sindicais. A linha A. As contribuições devidas aos sindicatos pelos que participem das categorias econômicas ou profissionais, ou das profissões liberais, representadas pelas referidas entidades, sob denominação de imposto sindical, pagas e arrecadadas na forma do capítulo 3 deste título. A linha B. As contribuições dos associados na forma estabelecida nos estatutos ou pelas assembleias gerais. A linha C. Os bens e valores adquiridos e as rendas produzidas pelos mesmos. A linha D. As doações e legados. A linha E. As multas e outras rendas eventuais. Artigo 549. A receita dos sindicatos, federações e confederações só poderá ter aplicação na forma prevista nos respectivos orçamentos anuais, obedecidas às disposições estabelecidas na lei e nos seus estatutos. Parágrafo 1º. Para alienação, locação ou aquisição de bens imóveis, ficam as entidades sindicais obrigadas a realizar avaliação prévia pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco Nacional de Habitação, ou ainda por qualquer outra organização legalmente habilitada a tal fim. Parágrafo 2º. Os bens imóveis das entidades sindicais não serão alienados sem a prévia autorização das respectivas Assembleias Gerais, reunidas com a presença da maioria absoluta dos associados com direito a voto, ou dos conselhos de representantes, com a maioria absoluta dos seus membros. Parágrafo 3º. Caso não seja obtido o quórum estabelecido no parágrafo anterior, a matéria poderá ser decidida em nova Assembleia Geral, reunida com qualquer número de associados com direito a voto, após o transcurso de 10 dias da primeira convocação. Parágrafo 4º. Nas hipóteses previstas no parágrafo 2º e 3º, a decisão somente terá validade se adotada pelo mínimo de 2/3 dos presentes em escrutínio secreto. Parágrafo 5º. Da deliberação da Assembleia Geral concernente à alienação de bens imóveis, caberá recurso voluntário, dentro do prazo de 15 dias, ao Ministério do Trabalho, com efeito suspensivo. Parágrafo 6º. A venda do imóvel será efetuada pela diretoria da entidade, após a decisão da Assembleia Geral ou do Conselho de Representantes, mediante concorrência pública, com edital publicado no Diário Oficial da União e na imprensa diária, com antecedência mínima de 30 dias da data de sua realização. Parágrafo 7º. Os recursos destinados ao pagamento total ou parcelado dos bens imóveis adquiridos serão consignados obrigatoriamente nos orçamentos anuais das entidades sindicais. Artigo 550. Os orçamentos das entidades sindicais serão aprovados em escrutínio secreto pelas respectivas Assembleias Gerais ou Conselho de Representantes até 30 dias antes do início do exercício financeiro, a que se refere, e conterão a discriminação
da receita e da despesa na forma das instruções e modelos expedidos pelo Ministério do Trabalho. Parágrafo 1º. Os orçamentos, após a aprovação prevista no presente artigo, serão publicados em resumo no prazo de 30 dias, contados da data da realização da respectiva Assembleia Geral ou da reunião do Conselho de Representantes, que os aprovou, observada a seguinte sistemática. Alínea A, no Diário Oficial da União, seção 1, parte 2, os orçamentos das confederações, federações e sindicatos de base interestadual ou nacional. A linha B, no órgão de imprensa oficial do Estado ou território ou jornal de grande circulação local, os orçamentos das federações estaduais e sindicatos distritais municipais, intermunicipais e estaduais. Parágrafo 2º. As dotações orçamentárias que se apresentarem insuficientes para o atendimento das despesas ou não incluídas nos orçamentos correntes poderão ser ajustadas ao fluxo dos gastos, mediante a abertura de créditos adicionais solicitados pela diretoria da entidade, às respectivas Assembleias Gerais ou Conselhos de Representantes, cujos atos concessórios serão publicados até o último dia do exercício correspondente, obedecida a mesma sistemática prevista no parágrafo anterior. Parágrafo 3º. Os créditos adicionais classificam-se em: a linha A, suplementares, os destinados a reforçar dotações alocadas no orçamento; a linha B, especiais, os destinados a incluir dotações no orçamento a fim de fazer face às despesas para as quais não se tenha consignado crédito específico. Parágrafo 4º. A abertura dos créditos adicionais depende da existência de receita para sua compensação, considerando-se para efeito, desde que não comprometidos, a linha A, o superávit financeiro apurado em balanço do exercício anterior; a linha B, excesso de arrecadação, assim entendido o saldo positivo da diferença entre renda prevista e a realizada, tendo-se em conta ainda a tendência do exercício; a linha C, a resultante da anulação parcial ou total de dotações alocadas no orçamento ou de créditos adicionais abertos no exercício. Parágrafo 5. Para efeito orçamentário e contábil sindical, o exercício financeiro coincidirá com o ano civil, a ele pertencendo todas as receitas arrecadadas e as despesas compromissadas. Artigo 551. Todas as operações de ordem financeira e patrimonial serão evidenciadas pelos registros contábeis das entidades sindicais, executados sob a responsabilidade de contabilista legalmente habilitado, em conformidade com o plano de contas e as instruções baixadas pelo Ministério do Trabalho. Parágrafo 1º. A escrituração contábil que se refere este artigo será baseada em documentos de receita e despesa, que ficarão arquivadas nos serviços de contabilidade, à disposição dos órgãos responsáveis pelo acompanhamento administrativo e da fiscalização financeira da própria entidade, ou do controle que poderá ser exercido pelos órgãos da União, em face da legislação específica. Parágrafo 2º. Os documentos comprobatórios dos atos de receita e despesa a que se refere o parágrafo anterior poderão ser incinerados após decorridos 5 anos da data de quitação das contas pelo órgão competente. Parágrafo 3º. É obrigatório o uso de livro diário, encadernado como folhas seguidas e tipograficamente numeradas para a escrituração, pelo método das partidas dobradas,
diretamente ou por reprodução, dos atos ou operações que modifiquem ou venham a modificar a situação patrimonial da entidade, o qual conterá, respectivamente, na primeira e na última página, os termos de abertura e de encerramento. Parágrafo 4º. A entidade sindical que se utilizar de sistema mecânico ou eletrônico para sua escrituração contábil poderá substituir o diário e os livros facultativos ou auxiliares por fichas ou formulários contínuos, cujos lançamentos deverão satisfazer a todos os requisitos e normas de escrituração exigidos com relação aos livros mercantis, inclusive no que respeita a termos de abertura e de encerramento, enumeração sequencial e tipográfica. Parágrafo 5º. Na escrituração por processos de fichas ou formulários contínuos, a entidade adotará livro próprio para inscrição do balanço patrimonial e da demonstração do resultado do exercício, o qual conterá os mesmos requisitos exigidos para os livros de escrituração. Parágrafo 6º. Os livros de fichas ou formulários contínuos serão obrigatoriamente submetidos a registro e autenticação das delegacias regionais do trabalho localizadas na base territorial da entidade. Parágrafo 7º. As entidades sindicais manterão registro específico dos bens de qualquer natureza de sua propriedade em livros ou fichas próprias, que atenderão às mesmas formalidades exigidas para o livro diário, inclusive no que se refere ao registro e autenticação da Delegacia Regional do Trabalho local. Parágrafo 8º. As contas dos administradores das entidades sindicais serão aprovadas em escrutínio secreto pelas respectivas Assembleias Gerais ou Conselhos de Representantes, com prévio parecer do Conselho Fiscal, cabendo ao Ministro do Trabalho estabelecer prazos e procedimentos para sua elaboração e destinação. Artigo 552. Os atos que importem em malversação ou dilapidação do patrimônio das associações ou entidades sindicais ficam equiparados ao crime de peculato julgado e punido na conformidade da legislação penal. Seção 8 das penalidades. Artigo 553. As infrações ao disposto neste capítulo serão punidas segundo o seu caráter e a sua gravidade, com as seguintes penalidades. Alínea A. Aplicação da multa prevista no inciso 1 do caput do artigo 634-A. Alínea B. Suspensão de diretores no prazo não superior a 30 dias. Alínea C. Destituição de diretores ou de membros do conselho. Alínea D. Fechamento de sindicato, federação ou confederação por prazo nunca superior a 6 meses. Alínea E. Cassação da carta de reconhecimento. Alínea F. Aplicação da multa prevista no inciso 1 do caput do artigo 634-A, aplicável ao associado que deixar de cumprir, sem causa justificada, o disposto no parágrafo único do artigo 529. Parágrafo 1º. A imposição de penalidades aos administradores não exclui a aplicação das que este artigo prevê para a associação. Parágrafo 2º. Poderá o Ministro do Trabalho e Previdência Social determinar o afastamento preventivo de cargo ou representação sindicais de seus exercentes com fundamento em elementos constantes de denúncia formalizada que constituam indício veemente ou início de prova bastante do fato e da autoria denunciadas. Artigo 554. Destituída a administração,
Na hipótese da alínea C do artigo anterior, o ministro do Trabalho, Indústria e Comércio nomeará um delegado para dirigir a associação e proceder dentro do prazo de 90 dias em Assembleia Geral, por ele convocada e presidida, a eleição dos novos diretores e membros do Conselho Fiscal. Artigo 555. A pena de cassação da carta de reconhecimento será imposta à entidade sindical. Alínea A. Que deixar de satisfazer as condições de constituição e funcionamento estabelecidas nesta lei. Alínea B. Que se recusar ao cumprimento de ato do Presidente da República no uso da faculdade conferida pelo artigo 536. Alínea C. Que criar obstáculos na execução da política econômica adotada pelo governo. Artigo 556. A cassação da carta de reconhecimento da entidade sindical não importará no cancelamento de seu registro, nem, consequentemente, a sua dissolução, que se processará de acordo com as disposições da lei que regulam a dissolução das associações civis. Parágrafo único. No caso de dissolução, por se achar a associação incursa nas leis que definem crimes contra a personalidade internacional, a estrutura e a segurança do Estado e a ordem política e social, os seus bens, pagas as dívidas decorrentes das suas responsabilidades, serão incorporadas ao patrimônio da União e aplicados em obras de assistência social. Seção 9. Disposições gerais. Artigo 558. São obrigadas ao registro todas as associações profissionais constituídas por atividades ou profissões idênticas, similares ou conexas, de acordo com o artigo 511, e na conformidade do quadro de atividades e profissões a que alude o capítulo 2 deste título. As associações profissionais registradas nos termos deste artigo poderão representar perante as autoridades administrativas e judiciárias os interesses individuais dos associados, relativos à sua atividade ou profissão, sendo-lhes também extensivas as prerrogativas contidas na linha D e no parágrafo único do artigo 513. Parágrafo 1º. O registro a que se refere o presente artigo competirá às delegacias regionais do Ministério do Trabalho e Previdência Social ou às repartições autorizadas em virtude de lei. Parágrafo 2º. O registro das associações far-se-á mediante requerimento acompanhado da cópia autenticada dos estatutos e da declaração do número de associados, do patrimônio e dos serviços sociais organizados. Parágrafo 3º. As alterações dos estatutos das associações profissionais não entrarão em vigor sem aprovação da autoridade que houver concedido o respectivo registro. Artigo 559. O Presidente da República, excepcionalmente e mediante proposta do Ministério do Trabalho, fundada em razões de utilidade pública, poderá conceder por decreto às associações civis constituídas para a defesa e coordenação de interesses econômicos e profissionais, e não obrigadas ao registro previsto no artigo anterior, a prerrogativa da alínea D do artigo 513 deste capítulo. Artigo 560. Não se reputará transmissão de bens para efeitos fiscais a incorporação do patrimônio de uma associação profissional ou da entidade sindical, ou das entidades aludidas entre si. Artigo 561. A denominação sindicato é privativa das associações profissionais de primeiro grau, reconhecidas na forma desta lei. Artigo 562. As expressões federação e confederação, seguidas da designação de uma atividade econômica ou profissional, constituem denominações privativas
das entidades sindicais de grau superior. Artigo 564. As entidades sindicais, sendo-lhes peculiar a essencial atribuição representativa e coordenadora das correspondentes categorias ou profissões, é vedado direta ou indiretamente o exercício de atividade econômica. Artigo 565. As entidades sindicais reconhecidas nos termos desta lei não poderão filiar-se às organizações internacionais, nem com elas manter relações, sem prévia licença concedida por decreto do Presidente da República. Artigo 566. Não pode sindicalizar-se os servidores do Estado e os das instituições paraestatais. Parágrafo único. Excluem-se da proibição constante deste artigo os empregados das sociedades de economia mista, da Caixa Econômica Federal e das fundações criadas ou mantidas pelo Poder Público da União, dos Estados e Municípios. Capítulo 2. Do enquadramento sindical. Artigo 570. Os sindicatos constituir-se-ão, normalmente, por categorias econômicas ou profissionais, específicas na conformidade da discriminação do quadro das atividades e profissões a que se refere o artigo 577, ou segundo as subdivisões que, sob proposta da Comissão do Enquadramento Sindical, de que trata o artigo 576, forem criadas pelo Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio. Parágrafo único. Quando os exercentes de quaisquer atividades ou profissões se constituírem, seja pelo número reduzido, seja pela natureza mesma dessas atividades ou profissões, seja pelas afinidades existentes entre elas, em condições tais que não se possam sindicalizar eficientemente pelo critério de especificidade da categoria, é-lhes permitido sindicalizar-se pelo critério de categorias similares ou conexas, entendendo-se como tais as que se acham compreendidas nos limites de cada grupo constante do quadro de atividades e profissões. Artigo 571. Qualquer das atividades ou profissões concentradas na forma do parágrafo único do artigo anterior poderá dissociar-se do sindicato principal, formando um sindicato específico, desde que o novo sindicato, a juízo da Comissão do Enquadramento Sindical, ofereça a possibilidade de vida associativa regular e de ação sindical eficiente. Artigo 572. Os sindicatos que se constituírem por categorias similares ou conexas, nos termos do parágrafo único do artigo 570, adotarão denominação em que fiquem, tanto como possível, explicitamente mencionadas as atividades ou profissões concentradas de conformidade com o quadro das atividades e profissões, ou se tratar de subdivisões, de acordo com o que determinar a Comissão do Enquadramento Sindical. Parágrafo único. Ocorrendo a hipótese do artigo anterior, o sindicato principal terá a denominação alterada, eliminando-se a designação relativa à atividade ou profissão dissociada. Artigo 573. O agrupamento dos sindicatos em federações obedecerá às mesmas regras que as estabelecidas neste capítulo para o agrupamento das atividades e profissões em sindicatos. Parágrafo único. As federações de sindicatos de profissões liberais poderão ser organizadas independentemente do grupo básico da confederação, sempre que as respectivas profissões se acharem submetidas por disposições de lei em um único regulamento.
Artigo 574. Dentro da mesma base territorial, as empresas industriais do tipo artesanal poderão constituir entidades sindicais de primeiro e segundo graus, distintas das associações sindicais das empresas congêneres de tipo diferente. Parágrafo único. Compete à Comissão de Enquadramento Sindical definir de modo genérico, com a aprovação do Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, a dimensão e os demais característicos das empresas industriais de tipo artesanal. Artigo 575. O quadro de atividades e profissões será revisto de 2 em 2 anos, por proposta da Comissão do Enquadramento Sindical, para o fim de ajustá-lo às condições da estrutura econômica e profissional do país. Parágrafo 1º. Antes de proceder à revisão do quadro, a comissão deverá solicitar sugestões às entidades sindicais e às associações profissionais. Parágrafo 2º. A proposta de revisão será submetida à aprovação do Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio. Artigo 576. A Comissão do Enquadramento Sindical será constituída pelo Diretor-Geral do Departamento Nacional do Trabalho, que a presidirá, e pelos seguintes membros. Inciso 1º. 2 representantes do Departamento Nacional do Trabalho. Inciso 2º. Um representante do Departamento Nacional de Mão de Obra. Inciso 3º. Um representante do Instituto Nacional de Tecnologia do Ministério da Indústria e Comércio. Inciso 4º. Um representante do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Ministério da Agricultura. Inciso 5º. Um representante do Ministério dos Transportes. Inciso 6º. 2 representantes das categorias econômicas. Inciso 7º. 2 representantes das categorias profissionais. Parágrafo 1º. Os membros da CES serão designados pelo Ministro do Trabalho e Previdência Social, mediante a linha A, indicação dos titulares das pastas quanto aos representantes dos outros ministérios. A linha B, indicação do respectivo diretor-geral, quanto ao do DNMO. A linha C, eleição pelas respectivas confederações em conjunto quanto aos representantes das categorias econômicas e profissionais, de acordo com as instruções que forem expedidas pelo Ministro do Trabalho e Previdência Social. Parágrafo 2º. Cada membro terá um suplente designado juntamente com o titular. Parágrafo 3º. Será de 3 anos o mandato dos representantes das categorias econômica e profissional. Parágrafo 4º. Os integrantes da comissão perceberão a gratificação de presença que for estabelecida por decreto executivo. Parágrafo 5º. Em suas faltas ou impedimentos, o diretor-geral do DNT será substituído na presidência pelo diretor substituto do departamento ou pelo representante deste na comissão nesta ordem. Parágrafo 6º. Além das atribuições fixadas no presente capítulo e concernentes ao enquadramento sindical, individual ou coletivo, e a classificação das atividades profissionais, competirá também a CES resolver com recurso para o Ministro do Trabalho e Previdência Social todas as dúvidas e controvérsias concernentes à organização sindical. Artigo 577. O quadro de atividades e profissões em vigor fixará o plano básico do enquadramento sindical. Capítulo 3 da contribuição sindical. Seção 1 da fixação e de recolhimento do imposto sindical. Artigo 578. As contribuições devidas aos sindicatos pelos participantes das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas pelas referidas entidades serão, sob a denominação de contribuição sindical, pagas, recolhidas e aplicadas na forma estabelecida neste capítulo.
desde que prévia e expressamente autorizadas. Artigo 579. O desconto da contribuição sindical está condicionado à autorização prévia expressa dos que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do sindicato representativo, da mesma categoria ou profissão, ou inexistindo este na conformidade do disposto no artigo 591 desta Consolidação. Artigo 580. A contribuição sindical será recolhida de uma só vez anualmente e consistirá, inciso 1, na importância correspondente à remuneração de um dia de trabalho para os empregados, qualquer que seja a forma da referida remuneração. Inciso 2, para os agentes ou trabalhadores autônomos e para os profissionais liberais, numa importância correspondente a 30% do maior valor de referência fixado pelo Poder Executivo vigente à época em que é devida a contribuição sindical, arredondada para um cruzeiro, a fração porventura existente. Inciso 3. Para os empregadores, numa importância proporcional ao capital social da firma ou empresa registrado nas respectivas juntas comerciais ou órgãos equivalentes, mediante a aplicação de alíquotas conforme a seguinte tabela progressiva. Classe de capital 1. Até 150 vezes o maior valor de referência. Alíquota 0,8%. 2. Acima de 150 até 1.500 vezes o salário valor referência. Alíquota 0,2%. 3. Acima de 1.500 até 150.000 vezes o maior maior valor de referência. Alíquota 0,1%. 4. Acima de 150.000 até 800.000 vezes o maior valor de referência. Alíquota 0,02%. Parágrafo 1º. A contribuição sindical prevista na tabela constante do item 3 deste artigo responderá à soma da aplicação das alíquotas sobre a porção do capital distribuído em cada classe, observados os respectivos limites. Parágrafo 2º. Para efeito do cálculo de que trata a tabela progressiva incerta no item 3 deste artigo, considerar-se-á o valor da referência fixado pelo Poder Executivo, vigente a data de competência da contribuição, arredondando-se para um cruzeiro a fração porventura existente. Parágrafo 3º. É fixada em 60% do maior valor de referência a que alude o parágrafo anterior a contribuição mínima devida pelos empregadores, independentemente do capital social da firma ou empresa, ficando no mesmo modo estabelecido o capital equivalente a 800.000 vezes o maior valor de referência, para efeito do cálculo da contribuição máxima, respeitada a tabela progressiva constante do item 3. Parágrafo 4º. Os agentes ou trabalhadores autônomos e os profissionais liberais organizados em firma ou empresa com capital social registrado recolherão a contribuição sindical, de acordo com a tabela progressiva a que se refere o item 3. Parágrafo 5. As entidades ou instituições que não estejam obrigadas ao registro de capital social, consideração como capital para efeito do cálculo de que trata a tabela progressiva constante do item 3 deste artigo, o valor resultante da aplicação do percentual de 40% sobre o movimento econômico registrado no exercício imediatamente anterior, do que darão conhecimento à respectiva entidade sindical ou à Delegacia Regional do Trabalho, observado os limites estabelecidos no parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 6º. Excluem-se da regra do parágrafo 5º
As entidades ou instituições que comprovarem, através de requerimento dirigido ao Ministério do Trabalho, que não exercem atividade econômica para fins lucrativos. Artigo 581. Para os fins dos itens 3 do artigo anterior, as empresas atribuirão parte do respectivo capital às suas sucursais, filiais ou agências, desde que localizadas fora da base territorial da entidade sindical, representativa da atividade econômica do estabelecimento principal, na proporção das correspondentes operações econômicas, fazendo a devida comunicação às delegacias regionais do trabalho, conforme localidade da sede da empresa, sucursais, filiais ou agências. Parágrafo 1º. Quando a empresa realizar diversas atividades econômicas, sem que nenhuma delas seja preponderante, cada uma dessas atividades será incorporada à respectiva categoria econômica, sendo a contribuição sindical devida à entidade sindical representativa da mesma categoria, procedendo-se em relação às correspondentes sucursais, agências ou filiais, na forma do presente artigo. Parágrafo 2º. Entende-se por atividade preponderante a que caracterizar a unidade de produto, operação ou objetivo final, para cuja obtenção todas as demais atividades convirjam, exclusivamente em regime de conexão funcional. Artigo 582. Os empregadores são obrigados a descontar da folha de pagamento de seus empregados relativa ao mês de março de cada ano a contribuição sindical dos empregados que autorizaram prévia e expressamente o seu recolhimento aos respectivos sindicatos. Parágrafo 1º. Considera-se um dia de trabalho, para efeito de determinação da importância a que alude o item 1 do artigo 580, o equivalente, alínea A uma jornada normal de trabalho, se o pagamento ao empregado for feito por unidade de tempo. Alínea B, 1/30 avos da quantia percebida no mês anterior, se a remuneração for paga por tarefa, empreitada ou comissão. Parágrafo 2º. Quando o salário for pago em utilidades ou nos casos em que o empregado receba habitualmente gorjetas, a contribuição sindical corresponderá a 1/30 avos da importância que tiver servido de base no mês de janeiro, para a contribuição do empregado à Previdência Social. Artigo 583. O recolhimento da contribuição sindical referente aos empregados e trabalhadores avulsos será efetuado no mês de abril de cada ano e o relativo dos agentes ou trabalhadores autônomos e profissionais liberais realizar-se-á no mês de fevereiro, observada a exigência de autorização prévia e expressa prevista no artigo 579 desta consolidação. Parágrafo 1º. O recolhimento obedecerá ao sistema de guias, de acordo com as instruções expedidas pelo Ministro do Trabalho. Parágrafo 2º. O comprovante de depósito da contribuição sindical será remetido ao respectivo sindicato, na falta deste, à correspondente entidade sindical de grau superior, e, se for o caso, ao Ministério do Trabalho. Artigo 584. Servirá de base para pagamento da contribuição sindical pelos agentes ou trabalhadores autônomos e profissionais liberais a lista de contribuintes organizada pelos respectivos sindicatos e, na falta destes, pelas federações ou confederações coordenadas da categoria. Artigo 585. Os profissionais liberais poderão optar pelo pagamento da contribuição sindical, unicamente à unidade sindical representativa da respectiva profissão, desde que a exerça efetivamente na firma ou empresa, como tal sejam registradas.
Parágrafo único. Na hipótese referida neste artigo, à vista da manifestação do contribuinte e da exibição da prova de quitação da contribuição dada por sindicato de profissionais liberais, o empregador deixará de efetuar no salário do contribuinte o desconto a que se refere o artigo 582. Artigo 586. Artigo 586. A contribuição sindical será recolhida nos meses fixados no presente capítulo à Caixa Econômica Federal, ao Banco do Brasil S.A., ou aos estabelecimentos bancários nacionais integrantes do sistema de arrecadação dos tributos federais, os quais, de acordo com as instruções expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, repassaram à Caixa Econômica Federal as importâncias arrecadadas. Parágrafo 1º. Integrarão a rede arrecadadora as caixas econômicas estaduais nas localidades onde inexistam os estabelecimentos previstos no caput deste artigo. Parágrafo 2º. Tratando-se de empregador, agentes ou trabalhadores autônomos ou profissionais liberais, o recolhimento será efetuado pelos próprios, diretamente ao estabelecimento arrecadador. Parágrafo 3º. A contribuição sindical devida pelos empregados e trabalhadores avulsos será recolhida pelo empregador e pelo sindicato, respectivamente. Artigo 587. Os empregadores que optarem pelo recolhimento da contribuição sindical deverão fazê-lo no mês de janeiro de cada ano, ou para os que venham a se estabelecer após o referido mês, na ocasião em que requererem as repartições, o registro ou a licença para o exercício da respectiva atividade. Artigo 588. A Caixa Econômica Federal manterá conta corrente intitulada Depósitos da Arrecadação da Contribuição Sindical, em nome de cada uma das entidades sindicais beneficiadas, cabendo ao Ministério do Trabalho cientificá-la das ocorrências pertinentes à vida administrativa dessas entidades. Parágrafo 1º. Os saques na conta corrente referida no caput deste artigo far-se-ão mediante ordem bancária ou cheque, com as assinaturas conjuntas do presidente e do tesoureiro da entidade sindical. Parágrafo 2º. A Caixa Econômica Federal remeterá mensalmente a cada entidade sindical um extrato da respectiva conta corrente e, quando solicitado, aos órgãos do Ministério do Trabalho. Artigo 589. Da importância da arrecadação da contribuição sindical serão feitos os seguintes créditos pela Caixa Econômica Federal, na forma das instruções que forem expedidas pelo Ministro do Trabalho. Parágrafo 1º. O Sindicato de Trabalhadores indicará ao Ministério do Trabalho e Emprego a central sindical a que estiver filiado como beneficiária da respectiva contribuição sindical, para fins de destinação dos créditos previstos neste artigo. Parágrafo 2º. A central sindical a que se refere a linha B do inciso 2 do caput deste artigo deverá atender aos requisitos de representatividade previsto na legislação específica sobre a matéria. Inciso 1º. Para os empregadores, a linha A, 5% para a confederação correspondente. A linha B, 15% para a federação. A linha C, 60% para o sindicato respectivo. A linha D, 20% para a conta especial Emprego e Salário. Inciso 2. Para os trabalhadores. A linha A, 5% para a confederação correspondente. A linha B, 10% para a central sindical. A linha C, 15% para a federação.
A linha D, 60% para o sindicato respectivo. A linha E, 10% para a conta especial Emprego e Salário. Artigo 590. Inexistindo confederação, o percentual previsto no artigo 589 desta consolidação caberá à federação representativa do grupo. Parágrafo 3º. Não havendo sindicato nem entidade sindical de grau superior ou central sindical, a contribuição sindical será creditada integralmente à conta especial Emprego e Salário. Parágrafo 4º. Não havendo indicação de central sindical na forma do parágrafo 1º do artigo 589 desta consolidação, os percentuais de que lhe caberiam serão destinados à conta especial Emprego e Salário. Artigo 591. Inexistindo sindicato, os percentuais previstos na linha C do inciso 1 e na linha D do inciso 2 do caput do artigo 589 desta consolidação serão creditados à federação correspondente à mesma categoria econômica ou profissional. Parágrafo único. Na hipótese do caput deste artigo, os percentuais previstos nas alíneas A e B do inciso 1 e nas alíneas A e C do inciso 2 do caput do artigo 589 desta consolidação caberão à Confederação. Seção 2. Da aplicação do imposto sindical. Artigo 592. A contribuição sindical, além das despesas vinculadas à sua arrecadação, recolhimento e controle, será aplicada pelos sindicatos na conformidade dos respectivos estatutos, usando aos seguintes objetivos. Inciso 1. Sindicatos de empregadores e de agentes autônomos. A linha A, assistência técnica e jurídica. A linha B, assistência médica, dentária, hospitalar e farmacêutica. A linha C, realização de estudos econômicos e financeiros. A linha D, agências de colocação. A linha E, cooperativas. A linha F, bibliotecas. A linha G, creches. A linha H, congressos e conferências. A linha I, medidas de divulgação comercial e industrial no país e no estrangeiro, bem como em outras tendentes a incentivar e aperfeiçoar a produção nacional. A linha J, feiras e exposições. A linha L, prevenção de acidentes do trabalho. A linha E, finalidades desportivas. Inciso 2, sindicatos de empregados. A linha A, assistência jurídica. A linha B, assistência médica, dentária, hospitalar e farmacêutica. A linha C, assistência à maternidade. A linha D, agências de colocação. A linha E, cooperativas. A linha F, bibliotecas. A linha G, creches. A linha H, congressos e conferências. A linha I, auxílio funeral. A linha J, colônias de férias e centros de recreação. A linha L, prevenção de acidentes do trabalho. A linha M, finalidades desportivas e sociais. A linha N, educação e formação profissional. A linha O, bolsas de estudo. Inciso 3. Sindicatos de profissionais liberais. A linha A, assistência jurídica. A linha B, assistência médica, dentária, hospitalar e farmacêutica. A linha C, assistência à maternidade. A linha D, bolsas de estudo. A linha E, cooperativas. A linha F, bibliotecas. A linha G, creches. A linha H, congressos e conferências. A linha I, auxílio funeral. A linha J, colônias de férias e centros de recreação. A linha L, estudos técnicos e científicos. A linha M, finalidades desportivas e sociais. A linha N, educação e formação profissional. A linha O, prêmios por trabalhos técnicos e científicos. Inciso 4. Sindicatos de trabalhadores autônomos. A linha A, assistência técnica e jurídica.
A linha B, assistência médica, dentária, hospitalar e farmacêutica. A linha C, assistência à maternidade. A linha D, bolsas de estudo. A linha E, cooperativas. A linha F, bibliotecas. A linha G, creches. A linha H, congressos e conferências. A linha I, auxílio funeral. A linha J, colônias de férias e centros de recreação. A linha L, educação e formação profissional. A linha M, finalidades desportivas e sociais. Parágrafo 1º. A aplicação prevista neste artigo ficará a critério de cada entidade, que para tal fim obedecerá sempre às peculiaridades do respectivo grupo ou categoria, facultado ao Ministro do Trabalho permitir a inclusão de novos programas, desde que assegurados os serviços assistenciais fundamentais da entidade. Parágrafo 2º. Os sindicatos poderão destacar em seus orçamentos anuais até 20% dos recursos da contribuição sindical para o custeio das suas atividades administrativas, independentemente de autorização ministerial. Parágrafo 3º. O uso da contribuição sindical, prevista no parágrafo 2º, não poderá exceder do valor total das mensalidades sociais consignadas nos orçamentos dos sindicatos, salvo autorização expressa no Ministério do Trabalho. Artigo 593. As percentagens atribuídas a entidades sindicais de grau superior e às centrais sindicais serão aplicadas de conformidade com o que dispuserem os respectivos conselhos de representantes ou estatutos. Parágrafo único. Os recursos destinados às centrais sindicais deverão ser utilizados no custeio das atividades de representação geral dos trabalhadores decorrentes de suas atribuições legais. Artigo 594. O Fundo Social Sindical será gerido e aplicado pela Comissão do Imposto Sindical, em objetivos que atendam aos interesses gerais da Organização Sindical Nacional ou assistência social aos trabalhadores. Seção 4. Das penalidades. Artigo 598. Sem prejuízo da ação criminal e das penalidades previstas no artigo 553, as infrações ao disposto neste título serão punidas com a aplicação da multa prevista no inciso 1 do caput do artigo 634-A. Artigo 599. Para os profissionais liberais, a penalidade consistirá na suspensão do exercício profissional até a necessária quitação e será aplicada pelos órgãos públicos ou autárquicos disciplinadores das respectivas profissões, mediante comunicação das autoridades fiscalizadoras. Artigo 600. O recolhimento da contribuição sindical efetuado fora do prazo referido neste capítulo, quando espontâneo, será acrescido da multa de 10% nos 30 primeiros dias, com adicional de 2% por mês subsequente de atraso, além de juros demora de 1% ao mês e correção monetária, ficando, nesse caso, o infrator isento de outra penalidade. Parágrafo 1º. O montante das cominações prevista neste artigo reverterá sucessivamente. A linha A, ao sindicato respectivo. A linha B, à federação respectiva na ausência de sindicato. A linha C, à confederação respectiva, inexistindo federação. Parágrafo 2º. Na falta de sindicato ou entidade de grau superior, o montante que alude o parágrafo precedente reverterá à conta emprego e salário. Seção 5. Disposições gerais. Artigo 602. Os empregados que não estiverem trabalhando no mês destinado ao desconto da contribuição sindical e que venham a autorizar prévia expressamente
o recolhimento serão descontados no primeiro mês subsequente ao do reinício do trabalho. Parágrafo único. De igual forma, se procederá com os empregados que forem admitidos depois daquela data e que não tenham trabalhado anteriormente nem apresentado a respectiva quitação. Artigo 603. Os empregadores são obrigados a prestar aos encarregados da fiscalização os esclarecimentos necessários ao desempenho de sua missão e a exibir-lhes, quando exigidos, na parte relativa ao pagamento de empregados, os seus livros, folhas de pagamento e outros documentos comprobatórios desses pagamentos, sob pena de multa cabível. Artigo 605. As entidades sindicais são obrigadas a promover a publicação de editais concernentes ao recolhimento do imposto sindical, durante 3 dias, nos jornais de maior circulação local e até 10 dias da data fixada para depósito bancário. Artigo 606. Às entidades sindicais cabe, em caso de falta de pagamento da contribuição sindical, promover a respectiva cobrança sindical mediante ação executiva, valendo como título da dívida a certidão expedida pelas autoridades regionais do Ministério do Trabalho e Previdência Social. Parágrafo 1º. O Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio baixará as instruções regulando a expedição das certidões a que se refere o presente artigo, das quais deverá constar a individualização de contribuinte, a indicação do débito e a designação da entidade a favor da qual será recolhida a importância de imposto, de acordo com o respectivo enquadramento sindical. Parágrafo 2º. Para os fins de cobrança judicial do imposto sindical, são extensivos às entidades sindicais, com exceção do fórum especial, os privilégios da Fazenda Pública para a cobrança da dívida ativa. Artigo 607. É considerado como documento essencial ao comparecimento às concorrências públicas ou administrativas e para o fornecimento às repartições paraestatais ou autárquicas a prova da quitação do respectivo imposto sindical e a de recolhimento do imposto sindical descontado dos respectivos empregados. Artigo 608. As repartições federais, estaduais ou municipais não concederão registro ou licença para funcionamento ou renovação de atividades aos estabelecimentos de empregadores e aos escritórios ou congêneres dos agentes ou trabalhadores autônomos e profissionais liberais, nem concederão alvarás de licença ou localização, sem que sejam exibidas as provas de quitação do imposto sindical, na forma do artigo anterior. Parágrafo único. A não observância do disposto neste artigo acarretará de pleno direito a nulidade dos atos nele referidos, bem como dos mencionados no artigo 607. Artigo 609. O recolhimento da contribuição sindical e todos os lançamentos e movimentos nas contas respectivas são isentos de selos e taxas federais, estaduais ou municipais. Artigo 610. As dúvidas no cumprimento deste capítulo serão resolvidas pelo diretor-geral do Departamento Nacional do Trabalho, que expedirá as instruções que se tornarem necessárias à sua execução. Título 6. Convenções coletivas de trabalho. Artigo 611. Convenção coletiva de trabalho é o acordo de caráter normativo pelo qual 2 ou mais sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis no âmbito das respectivas representações às relações individuais de trabalho. Parágrafo 1º.
é facultado aos sindicatos representativos de categorias profissionais celebrar acordos coletivos com uma ou mais empresas do correspondente categoria econômica, que estipulem condições de trabalho aplicáveis no âmbito da empresa ou das acordantes respectivas relações de trabalho. Parágrafo 2º. As federações, e na falta desta, as confederações representativas de categorias econômicas ou profissionais poderão celebrar convenções coletivas de trabalho para reger as relações das categorias a elas vinculadas, inorganizadas em sindicatos, no âmbito de suas representações. Artigo 611-A. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre: inciso 1, pacto quanto à jornada de trabalho, observado os limites constitucionais. Inciso 2, banco de horas anual. Inciso 3, intervalo intrajornada, respeitado o limite mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas. Inciso 4, adesão ao Programa Seguro Emprego, de que trata a Lei 13.189. Inciso 5, plano de cargos, salários e funções compatíveis com a condição pessoal do empregado, bem como identificação dos cargos que se enquadram como funções de confiança. Inciso 6, regulamento empresarial. Inciso 7, representante dos trabalhadores no local de trabalho. Inciso 8, teletrabalho. Regime de sobreaviso e trabalho intermitente. Inciso 9, remuneração por produtividade, incluídas as gorjetas percebidas pelo empregado e remuneração por desempenho individual. Inciso 10, modalidade de registro de jornada de trabalho. Inciso 11, troca do dia de feriado. Inciso 12, enquadramento do grau de insalubridade. Inciso 13, prorrogação de jornada em ambientes insalubres, sem licença prévia das autoridades competentes do Ministério do Trabalho. Inciso 14, prêmios de incentivo em bens ou serviços, eventualmente concedidos em programas de incentivo. Inciso 15, participação nos lucros ou resultados da empresa. Parágrafo 1º. No exame de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho observará o disposto no parágrafo 3º do artigo 8º desta consolidação. Parágrafo 2º. A inexistência de expressa indicação de contrapartidas recíprocas em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho não ensejará sua nulidade, por não caracterizar um vício do negócio jurídico. Parágrafo 3º. Se for pactuada cláusula que reduza o salário ou a jornada, a convenção coletiva ou o acordo coletivo de trabalho deverão prever a proteção dos empregados contra dispensa imotivada durante o prazo de vigência do instrumento coletivo. Parágrafo 4º. Na hipótese de procedência de ação anulatória de cláusula de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, quando houver a cláusula compensatória, esta deverá ser igualmente anulada, sem repetição do indébito. Parágrafo 5º. Os sindicatos subscritores de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho deverão participar como litisconsortes necessários em ação individual ou coletiva, que tenha como objeto a anulação de cláusulas desses instrumentos. Artigo 611-B. Constituem objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho exclusivamente a supressão ou a redução dos seguintes direitos. Inciso 1. Normas de identificação profissional, inclusive as anotações da carteira de trabalho e previdência social. Inciso 2. Seguro-desemprego em caso de
desemprego involuntário. Inciso 3. Valor dos depósitos mensais e da indenização rescisória do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. Inciso 4. Salário mínimo. Inciso 5. Valor nominal do 13º salário. Inciso 6. Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Inciso 7. Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. Inciso 8. Salário família. Inciso 9. Repouso semanal remunerado. Inciso 10. Remuneração do serviço extraordinário superior no mínimo em 50% à do normal. Inciso 11. Número de dias de férias devidas ao empregado. Inciso 12. Gozo de férias anuais remuneradas, com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. Inciso 13. Licença maternidade, com a duração mínima de 120 dias. Inciso 14. Licença paternidade nos termos fixados em lei. Inciso 15. Proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos nos termos da lei. Inciso 16. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias, nos termos da lei. Inciso 16. Inciso 17. Normas de saúde, higiene e segurança do trabalho previstas em lei e ou em normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Inciso 18. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas. Inciso 19. Aposentadoria. Inciso 20. Seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador. Inciso 21. Ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Inciso 22. Proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador com deficiência. Inciso 23. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo a condição de aprendiz a partir de 14 anos. Inciso 24. Medidas de proteção legal de crianças e adolescentes. Inciso 25. Igualdade de direitos entre trabalhador com vínculo empregatício permanente e trabalhador avulso. Inciso 26. Liberdade de associação profissional ou sindical do trabalhador, inclusive o direito de não sofrer, sem sua expressa e prévia anuência, qualquer cobrança ou desconto salarial estabelecidos em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Inciso 27. Direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. Inciso 28. Definição legal sobre os serviços ou atividades essenciais e disposições legais sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade em caso de greve. Inciso 29. Tributos e outros créditos de terceiros. Inciso 30. As disposições previstas nos artigos 373-A, 390, 392, 392-A, 394, 394-A, 395, 396 e 400 dessa consolidação. Parágrafo único. Regras sobre duração do trabalho e intervalos não são considerados como normas de saúde, higiene e segurança do trabalho, para os fins do disposto neste artigo. Artigo 612. Os sindicatos só poderão celebrar convenções ou acordos coletivos de trabalho por deliberação de Assembleia Geral, especialmente convocada para este fim, consoante o disposto nos respectivos estatutos,
dependendo a validade da mesma do comparecimento e votação em primeira convocação de 2/3 dos associados da entidade e se tratar de convenção e dos interessados no caso de acordo, e em segunda de 1/3 dos mesmos. Parágrafo único. O quórum de comparecimento e votação será de 1/8 dos associados em segunda convocação, nas entidades sindicais que tenham mais de 5.000 associados. Artigo 613. As convenções e os acordos deverão conter obrigatoriamente: inciso 1. Designação dos sindicatos convenentes ou dos sindicatos e empresas acordantes. Inciso 2. Prazo de vigência. Inciso 3. Categorias ou classes de trabalhadores abrangidas pelos respectivos dispositivos. Inciso 4. Condições ajustadas para reger as relações individuais de trabalho durante sua vigência. Inciso 5. Normas para a conciliação das divergências sugeridas entre os convenientes por motivos da aplicação de seus dispositivos. Inciso 6. Disposições sobre o processo de sua prorrogação e de revisão total ou parcial de seus dispositivos. Inciso 7. Direitos e deveres dos empregados e empresas. Inciso 8. Penalidades para os sindicatos convenientes, os empregados e as empresas em caso de violação de seus dispositivos. Parágrafo único. As convenções e os acordos serão celebrados por escrito, sem emendas nem rasuras, em tantas vias quantas forem os sindicatos convenientes ou as empresas acordantes, além de uma destinada a registro. Artigo 614. Os sindicatos convenientes ou as empresas acordantes promoverão, conjunta ou separadamente, dentro de 8 dias da assinatura da convenção ou acordo, o depósito de uma via do mesmo, para fins de registro e arquivo, no Departamento Nacional do Trabalho, em se tratando de instrumento de caráter nacional ou interestadual, ou nos órgãos regionais do Ministério do Trabalho e Previdência Social. Nos demais casos, parágrafo 1º, as convenções e os acordos entrarão em vigor 3 dias após a data da entrega dos mesmos no órgão referido neste artigo. Parágrafo 2º. Cópias autênticas das convenções e dos acordos deverão ser afixados de modo visível pelos sindicatos convenientes nas respectivas sedes e nos estabelecimentos das empresas compreendidas no seu campo de aplicação dentro de 5 dias da data do depósito previsto neste artigo. Parágrafo 3º. Não será permitido estipular duração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho superior a 2 anos, sendo vedada a ultraatividade. Artigo 615. O processo de prorrogação, revisão, denúncia ou revogação total ou parcial de convenção ou acordo ficará subordinado, em qualquer caso, à aprovação da Assembleia Geral dos sindicatos convenientes ou partes acordantes, com observância do disposto no artigo 612. Parágrafo 1º. O instrumento de prorrogação, revisão, denúncia ou revogação de convenção ou acordo será depositado para fins de registro e arquivamento na repartição em que o mesmo originariamente foi depositado, observado o disposto no artigo 614. Parágrafo 2º. As modificações introduzidas em convenção ou acordo por força de revisão ou de revogação parcial de suas cláusulas passarão a vigorar 3 dias após a realização de depósito previsto no parágrafo 1º. Artigo 616.
os sindicatos representativos de categorias econômicas ou profissionais e as empresas, inclusive as que não tenham representação sindical, quando provocadas, não podem recusar-se à negociação coletiva. Parágrafo 1º. Verificando-se recusa à negociação coletiva, cabe aos sindicatos ou empresas interessadas dar ciência do fato, conforme o caso, ao Departamento Nacional do Trabalho ou aos órgãos regionais do Ministério do Trabalho e Previdência Social, para a convocação compulsória dos sindicatos ou empresas recalcitrantes. Parágrafo 2º. No caso de persistir a recusa à negociação coletiva pelo desatendimento às convocações feitas pelo Departamento Nacional do Trabalho ou órgãos regionais do Ministério do Trabalho e Previdência Social, ou se malograr a negociação entabulada, é facultada aos sindicatos ou empresas interessadas a instauração de dissídio coletivo. Parágrafo 3º. Havendo convenção, acordo ou sentença normativa em vigor, o dissídio coletivo deverá ser instaurado dentro de 60 dias anteriores ao respectivo termo final, para que o novo instrumento possa ter vigência no dia imediato a esse termo. Parágrafo 4º. Nenhum processo de dissídio coletivo de natureza econômica será admitido sem antes se esgotarem as medidas relativas à formalização da convenção ou acordo correspondente. Artigo 617. Os empregados de uma ou mais empresas que decidirem celebrar acordo coletivo de trabalho com as respectivas empresas darão ciência de sua resolução, por escrito ao sindicato representativo da categoria profissional, que terá o prazo de 8 dias para assumir a direção dos entendimentos entre os interessados, devendo igual procedimento ser observado pelas empresas interessadas com relação ao sindicato da respectiva categoria econômica. Parágrafo 1º. Expirado o prazo de 8 dias, sem que os sindicatos tenha se desincumbido do encargo recebido, poderão os interessados dar conhecimento do fato à federação a que estiver vinculado o sindicato e, em falta dessa, à correspondente confederação, para que no mesmo prazo assuma a direção dos entendimentos. Esgotado esse prazo, poderão os interessados prosseguir diretamente na negociação coletiva até final. Parágrafo 2º. Para o fim de deliberar sobre o acordo, a entidade sindical convocará Assembleia Geral dos diretamente interessados, sindicalizados ou não, nos termos do artigo 612. Artigo 618. As empresas e instituições que não estiverem incluídas no enquadramento sindical a que se refere o artigo 577 desta Consolidação poderão celebrar acordos coletivos de trabalho com os sindicatos representativos dos respectivos empregados, nos termos deste título. Artigo 619. Nenhuma disposição de contrato individual de trabalho que contrarie normas de convenção ou acordo coletivo de trabalho poderá prevalecer na execução do mesmo, sendo considerada nula de pleno direito. Artigo 620. As condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho. Artigo 621. As convenções e os acordos poderão incluir entre suas cláusulas disposição sobre a constituição e funcionamento de comissões mistas de consulta e colaboração no plano da empresa e sobre participação nos lucros. Estas disposições mencionarão
a forma de constituição, o modo de funcionamento e as atribuições das comissões, assim como o plano de participação, quando for o caso. Artigo 622. Os empregados e as empresas que celebrarem contratos individuais de trabalho, estabelecendo condições contrárias ao que tiver sido ajustado em convenção ou acordo que lhes for aplicável, serão passíveis da multa neles fixada. Parágrafo único. A multa a ser imposta ao empregado não poderá exceder da metade daquela que nas mesmas condições seja estipulada para a empresa. Artigo 623. Será nula de pleno direito disposição de convenção ou acordo que direta ou indiretamente contrarie proibição ou norma disciplinadora da política econômica financeira do governo ou concernente à política salarial vigente, não produzindo quaisquer efeitos perante autoridades e repartições públicas, inclusive para fins de revisão de preços e tarifas de mercadorias e serviços. Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, a nulidade será declarada de ofício ou mediante representação pelo Ministro do Trabalho e Previdência Social ou pela Justiça do Trabalho em processo submetido ao seu julgamento. Artigo 624. A vigência de cláusula de aumento ou reajuste salarial que implique elevação de tarifas ou de preços sujeitos à fixação por autoridade pública ou repartição governamental dependerá de prévia audiência dessa autoridade ou repartição e sua expressa declaração no tocante à possibilidade de elevação da tarifa ou do preço e quanto ao valor dessa elevação. Artigo 625. As controvérsias resultantes da aplicação de convenção ou de acordo celebrado nos termos deste título serão dirimidas pela Justiça do Trabalho. Título 6A. Das Comissões de Conciliação Prévia. Artigo 625-A. As empresas e os sindicatos podem instituir comissões de conciliação prévia, de composição paritária, com representante dos empregados e dos empregadores, com a atribuição de tentar conciliar os conflitos individuais do trabalho. Parágrafo único. As comissões referidas no caput deste artigo poderão ser constituídas por grupos de empresas ou ter caráter intersindical. Artigo 625-B. A comissão instituída no âmbito da empresa será composta de, no mínimo, 2 e, no máximo, 10 membros e observará as seguintes normas. Inciso 1. A metade de seus membros será indicada pelo empregador e outra metade eleita pelos empregados, em escrutínio secreto, fiscalizado pelo sindicato de categoria profissional. Inciso 2. Haverá na comissão tanto suplentes quantos forem os representantes titulares. Inciso 3. O mandato dos seus membros, titulares e suplentes, é de 1 ano, permitida uma recondução. Parágrafo 1º. É vedada a dispensa dos representantes dos empregados, membros da Comissão de Conciliação Prévia, titulares e suplentes até 1 ano, após o final do mandato, salvo se cometerem falta grave, nos termos da lei. Parágrafo 2º. O representante dos empregados desenvolverá seu trabalho normal na empresa, afastando-se de suas atividades apenas quando convocado para atuar como conciliador, sendo computado como tempo de trabalho efetivo ou despendido nessa atividade. Artigo 625-C. A comissão instituída no âmbito do sindicato terá sua constituição e normas de funcionamento definidas em convenção ou acordo coletivo. Artigo 625-D.
Qualquer demanda de natureza trabalhista será submetida à comissão de conciliação prévia, se na localidade da prestação de serviços houver sido instituída a comissão no âmbito da empresa ou do sindicato da categoria. Parágrafo 1º. A demanda será formulada por escrito ou reduzida a termo por qualquer dos membros da comissão, sendo entregue cópia datada e assinada pelo membro aos interessados. Parágrafo 2º. Não prosperando a conciliação, será fornecida ao empregado e ao empregador declaração da tentativa conciliatória frustrada, com a descrição de seu objeto, firmada pelos membros da comissão, que deverá ser juntada à eventual reclamação trabalhista. Parágrafo 3º. Em caso de motivo relevante que impossibilite a observância do procedimento previsto no caput deste artigo, será a circunstância declarada na petição da ação intentada perante a Justiça do Trabalho. Parágrafo 4º. Caso exista na mesma localidade e para a mesma categoria comissão de empresa e comissão sindical, o interessado optará por uma delas, submeter a sua demanda, sendo competente aquela que primeiro conhecer do pedido. Artigo 625-E. Aceita a conciliação, será lavrado termo assinado pelo empregado, pelo empregador ou seu proposto, e pelos membros da comissão, fornecendo-se cópia às partes. Parágrafo único. O termo de conciliação é título executivo extrajudicial e terá eficácia liberatória geral, exceto quanto às parcelas expressamente ressalvadas. Artigo 625-F. As comissões de conciliação prévia têm prazo de 10 dias para a realização da sessão de tentativa de conciliação a partir da provocação do interessado. Parágrafo único. Esgotado o prazo sem a realização da sessão, será fornecida no último dia do prazo a declaração a que se refere o parágrafo 2º do artigo 625-D. Artigo 625-G. O prazo prescricional será suspenso a partir da provocação da comissão de conciliação prévia, recomeçando a fluir pelo que lhe resta a partir da tentativa frustrada de conciliação ou do esgotamento do prazo previsto no artigo 625-F. Artigo 625-H. Aplicam-se aos núcleos intersindicais de conciliação trabalhista em funcionamento ou que vierem a ser criados, no que couber, as disposições previstas neste título, desde que observados os princípios da paridade e da negociação coletiva na sua Constituição. Título 7. Das penalidades e do processo administrativo. Capítulo 1. Da fiscalização, da autuação e da imposição de multas. Artigo 626. Incumbe às autoridades competentes da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia a fiscalização do cumprimento das normas de proteção ao trabalho. Parágrafo único. Compete exclusivamente aos auditores fiscais do trabalho a fiscalização a que se refere este artigo, na forma estabelecida nas instruções normativas editadas pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Artigo 627. A fim de promover a instrução dos responsáveis no cumprimento das leis de proteção do trabalho, a fiscalização observará o critério de dupla visita nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Quando ocorrer promulgação ou edição de novas leis, regulamentos ou instruções normativas, durante o prazo de 180 dias, contado da data de vigência
das novas disposições normativas. Inciso 2º. Quando se tratar de primeira inspeção em estabelecimentos ou locais de trabalho recentemente inaugurados, no prazo de 180 dias, contado da data de seu efetivo funcionamento. Inciso 3. Quando se tratar de microempresa, empresa de pequeno porte e estabelecimento ou local de trabalho com até 20 trabalhadores. Inciso 4. Quando se tratar de infrações e preceitos legais ou a regulamentações sobre segurança e saúde do trabalhador em gradação leve, conforme regulamento editado pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Inciso 5. Quando se tratar de visitas técnicas de instrução previamente agendadas com a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Parágrafo 1º. O critério de dupla visita deverá ser aferido para cada item expressamente notificado por auditor fiscal do trabalho em inspeção anterior, presencial ou remota, hipótese em que deverá haver no mínimo 90 dias entre as inspeções para que seja possível a emissão de auto de infração. Parágrafo 2º. O benefício da dupla visita não será aplicado para as infrações de falta de registro de empregado em carteira de trabalho e previdência social, atraso no pagamento de salário ou de FGTS reincidência, fraude, resistência ou embaraço à fiscalização, nem nas hipóteses em que restar configurado acidente de trabalho fatal, trabalho em condições análogas às de escravo ou trabalho infantil. Parágrafo 3º. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, o critério de dupla visita atenderá ao disposto no parágrafo 1º do artigo 55. Parágrafo 4º. A inobservância ao critério de dupla visita implicará nulidade do auto de infração lavrado, independentemente da natureza principal ou acessória da obrigação. Artigo 627-A. Poderá ser instaurado procedimento especial para ação fiscal, com o objetivo de fornecer orientações sobre o cumprimento das leis de proteção ao trabalho e sobre a prevenção e o saneamento de infrações à legislação por meio de termo de compromisso com eficácia de título executivo extrajudicial, na forma a ser disciplinada pelo Ministério da Economia. Parágrafo 1º. Os termos de ajustamento de conduta e os termos de compromisso em matéria trabalhista terão prazo máximo de 2 anos, renovável por igual período, desde que fundamentado por relatório técnico, e deverão ter suas penalidades atreladas aos valores das infrações contidas nesta consolidação, em legislação esparsa trabalhista, hipótese em que caberá, em caso de descumprimento, a elevação das penalidades que forem infringidas 3 vezes. Parágrafo 2º. A empresa, em nenhuma hipótese, poderá ser obrigada a firmar 2 acordos extrajudiciais, seja termo de compromisso, seja termo de ajustamento de conduta, seja outro instrumento equivalente, com base na mesma infração à legislação trabalhista. Artigo 627-B. O planejamento de ações de inspeção do trabalho deverá contemplar a elaboração de projetos especiais de fiscalização setorial para a prevenção de acidentes de trabalho, doenças ocupacionais e irregularidades trabalhistas a partir da análise dos dados de acidentalidade e adoecimento ocupacionais e do mercado de trabalho, conforme estabelecido
em ato da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Parágrafo 1º. Caso detectados irregularidades reiteradas ou elevados níveis de acidentalidade ou adoecimentos ocupacionais em determinado setor econômico ou região geográfica, o planejamento da inspeção do trabalho deverá incluir ações coletivas de prevenção e saneamento das irregularidades, com a possibilidade de participação de outros órgãos públicos e entidades representativas de empregadores e de trabalhadores. Parágrafo 2º. Não caberá lavratura de auto de infração no âmbito das ações coletivas de prevenção prevista neste artigo. Artigo 628. Salvo quanto ao disposto no artigo 627, 627-A e artigo 627-B, toda verificação em que o auditor fiscal do trabalho concluir pela existência de violação de preceito legal deve corresponder, sob pena de responsabilidade administrativa, à lavratura de auto de infração. Parágrafo 3º. Comprovada a má-fé do agente de inspeção, ele responderá por falta grave no cumprimento do dever e ficará passível, desde logo, a aplicação da pena de suspensão de até 30 dias, hipótese em que será instaurado obrigatoriamente inquérito administrativo, em caso de reincidência. Parágrafo 4º. A lavratura de autos contra empresas fictícias e de endereços inexistentes, assim como a apresentação de falsos relatórios, constituem falta grave, punível na forma do parágrafo 3º. Artigo 628-A. Fica instituído o domicílio eletrônico trabalhista, regulamentado pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, destinado a: inciso 1, cientificar o empregador de quaisquer atos administrativos, ações fiscais, intimações e avisos em geral. Inciso 2, receber por parte do empregador documentação eletrônica exigida no curso das ações fiscais ou apresentação de defesa e recurso no âmbito de processos administrativos. Parágrafo 1º. As comunicações eletrônicas realizadas pelo domicílio eletrônico trabalhista dispensam a sua publicação no Diário Oficial da União e o envio por via postal e são consideradas pessoais para todos os efeitos legais. Parágrafo 2º. A ciência, por meio do sistema de comunicação eletrônica, com utilização de certificação digital ou de código de acesso, possuirá os requisitos de validade. Parágrafo 3º. A utilização do sistema de comunicação eletrônica previsto no caput é obrigatória para todos os empregadores, conforme estabelecido em ato da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, garantidos prazos diferenciados para as microempresas e as empresas de pequeno porte. Parágrafo 4º. O empregador deverá consultar o sistema de comunicação eletrônica no prazo de até 10 dias, contado da data de notificação por correio eletrônico cadastrado. Parágrafo 5º. Encerrado o prazo a que se refere o parágrafo 4º, considera-se automaticamente que a comunicação eletrônica foi realizada. Parágrafo 6º. A comunicação eletrônica a que se refere o caput em relação ao empregador doméstico ocorrerá por meio da utilização de sistema eletrônico na forma prevista no artigo 32 da Lei Complementar nº 150. Parágrafo 7º. A comunicação eletrônica a que se refere o caput não afasta a possibilidade de utilização
de outros meios legais de comunicação com o empregador, a serem utilizados a critério da autoridade competente. Artigo 629. O auto de infração será lavrado no curso da ação fiscal, sendo uma via entregue ao infrator, preferencialmente em meio eletrônico, pessoalmente mediante recibo ou, excepcionalmente, por via postal. Parágrafo 1º. O auto de infração não terá o seu valor probante condicionado à assinatura do infrator ou de testemunhas. Parágrafo 2º. Lavrado o auto de infração, não poderá ele ser inutilizado, nem sustado o curso do respectivo processo, devendo o auditor fiscal do trabalho apresentá-lo à autoridade competente, mesmo se incidir em erro. Parágrafo 3º. O prazo para apresentação de defesa será de 30 dias, inclusive para a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios e as suas autarquias e fundações de direito público, contado da data de recebimento do auto de infração. Parágrafo 4º. O auto de infração será registrado em meio eletrônico pelo órgão fiscalizador, de modo a assegurar o controle do seu processamento. Artigo 630. Nenhum auditor fiscal do trabalho poderá exercer as atribuições do seu cargo sem exibir a carteira de identidade fiscal, fornecida pela autoridade competente. Parágrafo 1º. É proibida a outorga de identidade fiscal a quem não esteja autorizado, em razão do cargo ou função, a exercer ou praticar, no âmbito da legislação trabalhista, atos de fiscalização. Parágrafo 2º. A credencial a que se refere este artigo deverá ser devolvida para inutilização sob as penas da lei em casos de provimentos em outro cargo público, exoneração ou demissão, bem como nos de licenciamento por prazo superior a 60 dias e de suspensão do exercício do cargo. Parágrafo 3º. Os auditores fiscais do trabalho terão livre acesso a todas as dependências dos estabelecimentos sujeitos à legislação trabalhista, hipótese em que as empresas, por meio de seus dirigentes ou prepostos, ficarão obrigadas a prestar-lhes os esclarecimentos necessários ao desempenho de suas atribuições legais e a exibirem, quando exigidos, quaisquer documentos que digam respeito ao fiel cumprimento das normas de proteção ao trabalho. Parágrafo 4º. Os documentos sujeitos à inspeção poderão ser apresentados nos locais de trabalho ou, alternativamente, em meio eletrônico ou ainda em meio físico, em dia e hora previamente estabelecidos pelo auditor fiscal do trabalho. Parágrafo 4º-A. As ações de inspeção, exceto se houver disposição legal em contrário, que necessitem de atestados, certidões ou outros documentos comprobatórios do cumprimento de obrigações trabalhistas que constem em base de dados oficial da Administração Pública Federal, deverão obtê-los diretamente nas bases geridas pela entidade responsável e não poderão exigi-los do empregador ou do empregado. Parágrafo 5º. No território do exercício de sua função, o agente da inspeção gozará de passe livre nas empresas de transporte públicas ou privadas, mediante a apresentação da carteira de identidade fiscal. Parágrafo 6º. A inobservância do disposto nos parágrafos 3º, 4º e 5º configurará resistência ou embaraço à fiscalização e justificará a lavratura do respectivo auto de infração,
combinada a multa de valor igual a meio salário mínimo regional até 5 vezes esse salário, levando-se em conta, além das circunstâncias atenuantes ou agravantes, a situação econômico-financeira do infrator e os meios a seu alcance para cumprir a lei. Parágrafo 7º. Para o efeito do disposto no parágrafo 5º, a autoridade competente divulgará em janeiro e julho de cada ano a relação dos agentes da inspeção titulares da carteira de identidade fiscal. Parágrafo 8º. As autoridades policiais, quando solicitadas, deverão prestar aos auditores fiscais do trabalho a assistência de que necessitarem para o fiel cumprimento das suas atribuições legais. Artigo 631. Qualquer cidadão, entidade ou agente público poderá comunicar à autoridade trabalhista as infrações que verificar, devendo esta proceder às apurações necessárias. Parágrafo único. De posse dessa comunicação, a autoridade competente procederá desde logo às necessárias diligências, lavrando os autos de que haja mister. Artigo 632. O autuado poderá apresentar documentos e requerer a produção das provas que lhe parecerem necessárias à elucidação do processo, nos prazos destinados à defesa e ao recurso, e caberá à autoridade competente julgar a pertinência e a necessidade de tais provas. Parágrafo único. Fica dispensado o reconhecimento de firma e a autenticação de cópia dos documentos expedidos no país e destinados a compor prova junto a órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, exceto se existir dúvida fundamentada quanto à sua autenticidade. Artigo 634. A imposição de aplicação de multas compete à autoridade regional em matéria de inspeção do trabalho, na forma prevista neste título e conforme estabelecido em ato da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Parágrafo 1º. A análise de defesa administrativa observará o requisito de desterritorialização sempre que os meios técnicos permitirem, hipótese em que será vedada a análise de defesa cujo auto de infração tenha sido lavrado naquela mesma unidade federativa. Parágrafo 2º. Será adotado sistema de distribuição aleatória de processos para análise, decisão e imposição de multas, a ser instituído na forma prevista no ato da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, a que se refere o caput. Artigo 634-A. A aplicação das multas administrativas por infrações à legislação de proteção ao trabalho observará os seguintes critérios. Inciso 1. Para as infrações sujeitas à multa de natureza variável, observado o poder econômico do infrator, serão aplicados os seguintes valores. A linha A, R$ 1.000 a R$ 10.000 para as infrações de natureza leve. A linha B, de R$ 2.000 a R$ 20.000 para infrações de natureza média. A linha C, de R$ 5.000 a R$ 50.000 para infrações de natureza grave. A linha D, de R$ 10.000 a R$ 100.000 para infrações de natureza gravíssima. Inciso 2º. Para as infrações sujeitas à multa de natureza per capita, observados o porte econômico do infrator e o número de empregados em situação irregular, serão aplicados os seguintes valores. A linha A, R$ 1.000 a R$ 2.000 para as infrações de natureza leve. A linha B, de R$ 2.000 a R$ 4.000 para infrações de natureza média.
A linha C, R$ 3.000 a R$ 8.000, para infrações de natureza grave. A linha D, R$ 4.000 a R$ 10.000, para infrações de natureza gravíssima. Parágrafo 1º. Para as empresas individuais, as microempresas, as empresas de pequeno porte, as empresas com até 20 trabalhadores e os empregadores domésticos, os valores das multas aplicadas serão reduzidos pela metade. Parágrafo 2º. A classificação das multas e o enquadramento por porte econômico do infrator e a natureza da infração serão definidos em ato do Poder Executivo Federal. Parágrafo 3º. Os valores serão atualizados anualmente em 1º de fevereiro de cada ano, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, amplo especial IPCA, ou por índice que venha substituí-lo, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE. Parágrafo 4º. Permanecerão inalterados os valores das multas até que seja publicado o regulamento de que trata o parágrafo 2º. Artigo 634-B. São consideradas circunstâncias agravantes para fins de aplicação das multas administrativas por infração à legislação trabalhista, conforme disposto em ato do Poder Executivo Federal. Inciso 1. Reincidência. Inciso 2. Resistência ou embaraço à fiscalização. Inciso 3. Trabalho em condições análogas à de escravo. Inciso 4. Acidente de trabalho fatal. Parágrafo 1º. Ressalvadas as disposições específicas estabelecidas em lei, a configuração de quaisquer das circunstâncias agravantes acarretará a aplicação em dobro das penalidades decorrentes da mesma ação fiscal, exceto na hipótese prevista no inciso 1 do caput, na qual será agravada somente a infração reincidida. Parágrafo 2º. Será considerado reincidente o infrator que for autuado em razão do descumprimento do mesmo dispositivo legal, no prazo de até 2 anos, contado da data da decisão definitiva de imposição da multa. Artigo 634-C. Sobre os valores das multas aplicadas não recolhidos no prazo legal, incidirão juros e multa de mora nas formas previstas no artigo 13 da Lei 9.065 e no artigo 84 da Lei 8.981. Capítulo 2 dos recursos. Artigo 635. Caberá recurso em segunda instância administrativa de toda decisão que impuser a aplicação de multa por infração das leis e das disposições reguladoras do trabalho, para a unidade competente para o julgamento de recursos da Secretaria de Trabalho, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Parágrafo 1º. As decisões serão sempre fundamentadas e atenderão aos princípios da impessoalidade, da ampla defesa e do contraditório. Parágrafo 2º. A decisão de recursos em segunda e última instância administrativa poderá valer-se de conselho recursal paritário, tripartite integrante da estrutura da Secretaria de Trabalho, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, composto por representante dos trabalhadores, dos empregadores e dos auditores fiscais do trabalho, designados pelo Secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, na forma e nos prazos estabelecidos em regulamento. Artigo 636. O prazo para interposição de recurso é de 30 dias, contado da data de recebimento da notificação, inclusive para a União,
os estados ou Distrito Federal, os municípios e as suas autarquias e fundações de direito público. Parágrafo 1º. O recurso de que trata este capítulo terá efeito devolutivo e suspensivo e será apresentado perante a autoridade que houver imposto a aplicação de multa, a quem competirá o juízo dos requisitos formais de admissibilidade e o encaminhamento à autoridade de instância superior. Parágrafo 2º. A notificação somente será realizada por meio de edital, publicada em Diário Oficial, quando o infrator estiver em lugar incerto e não sabido. Parágrafo 3º. A notificação de que trata este artigo estabelecerá igualmente o prazo de 30 dias, contado da data de seu recebimento ou publicação, para que o infrator recolha o valor da multa, sob pena de cobrança executiva. Parágrafo 4º. O valor da multa será reduzido em 30% se o infrator, renunciando ao direito de interposição de recurso, recolhê-la à conta única do Tesouro Nacional, no prazo de 30 dias, contado da data de recebimento da notificação postal ou eletrônica ou da publicação do edital. Parágrafo 5º. O valor da multa será reduzido em 50% se o infrator, sendo microempresa, empresa de pequeno porte e estabelecimento ou local de trabalho com até 20 trabalhadores, renunciando ao direito de interposição de recurso, recolhê-la ao Tesouro Nacional, dentro do prazo de 30 dias, contado da data do recebimento da notificação postal, eletrônica ou da publicação do edital. Parágrafo 6º. A guia para recolhimento do valor da multa será expedida e conferida eletronicamente, para fins de concessão do desconto, verificação do valor pago e arquivamento do processo. Parágrafo 7º. Para expedição da guia, no caso do parágrafo 6º, deverá o infrator juntar a notificação com a prova da data do seu recebimento ou a folha do órgão oficial que publicou o edital. Artigo 637. De todas as decisões que proferirem em processos de infração das leis de proteção ao trabalho e que impliquem arquivamento destes, observado o disposto no parágrafo único do artigo 635, deverão as autoridades prolatoras recorrer de ofício para a autoridade competente de instância superior. Artigo 637-A. Instituído o Conselho na forma prevista no parágrafo 2º do artigo 635, caberá pedido de uniformização de jurisprudência no prazo de 15 dias, contado da data de ciência do acórdão ao interessado, de decisão que der à lei interpretação divergente daquela que lhe tenha dado outra Câmara, turma ou órgão similar. Artigo 638. São definitivas as decisões de: inciso 1. Primeira instância. Esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha sido interposto. Inciso 2. Segunda instância. Ressalvada a hipótese prevista no artigo 637-A. Capítulo 3. Do depósito, da inscrição e da cobrança. Artigo 641. Na hipótese de o infrator não comparecer ou não depositar a importância da multa ou da penalidade, o processo será encaminhado para o órgão responsável pela inscrição em dívida ativa da União e cobrança executiva. Artigo 642. A cobrança judicial das multas impostas pelas autoridades regionais em matéria de inspeção do trabalho obedecerá ao disposto na legislação aplicável,
a cobrança da dívida ativa da União. Parágrafo único. No Estado de São Paulo, a cobrança continuará a cargo da Procuradoria do Departamento Estadual do Trabalho, na forma do convênio em vigor. Título 7A. Da prova de inexistência de débitos trabalhistas. Artigo 642-A. É instituída a certidão negativa de débitos trabalhistas, expedida gratuita e eletronicamente, para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. Parágrafo 1º. O interessado não obterá a certidão quando em seu nome constar: inciso 1. O inadimplemento de obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado, proferida pela Justiça do Trabalho ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas e emolumentos, ou a recolhimentos determinados em lei. Inciso 2. O inadimplemento de obrigações decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. Parágrafo 2º. Verificada a existência de débitos garantidos por penhora suficiente ou com exigibilidade suspensa, será expedida certidão positiva de débitos trabalhistas, em nome do interessado, com os mesmos efeitos da CNDT. Parágrafo 3º. A CNDT certificará a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências e filiais. Parágrafo 4º. O prazo de validade da CNDT é de 180 dias, contado da data de sua emissão. Título 8. Da Justiça do Trabalho. Capítulo 1. Introdução. Artigo 643. Os dissídios oriundos das relações entre empregados e empregadores, bem como de trabalhadores avulsos e seus tomadores de serviços em atividades reguladas na legislação social, serão dirimidos pela Justiça do Trabalho, de acordo com o presente título e na forma estabelecida pelo processo judiciário do trabalho. Parágrafo 1º. As questões concernentes à Previdência Social serão decididas pelos órgãos e autoridades previsto no capítulo 5 deste título e na legislação sobre seguro social. Parágrafo 2º. As questões referentes a acidentes do trabalho continuam sujeitas à Justiça Ordinária, na forma do Decreto nº 24.637, de 10 de julho de 1934, e legislação subsequente. Parágrafo 3º. A Justiça do Trabalho é competente ainda para processar e julgar as ações entre trabalhadores portuários e as operadoras portuários ou órgão gestor de mão de obra ógmo decorrentes da relação de trabalho. Artigo 644. São órgãos da Justiça do Trabalho. A linha A. O Tribunal Superior do Trabalho. A linha B. Os Tribunais Regionais do Trabalho. A linha C. As Juntas de Conciliação e Julgamento e os Juízos de Direito. Artigo 645. O serviço da Justiça do Trabalho é relevante e obrigatório, ninguém dele podendo eximir-se salvo motivo justificado. Artigo 646. Os órgãos da Justiça do Trabalho funcionarão perfeitamente coordenados em regime de mútua colaboração, sob a orientação do presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Capítulo 2. Das Juntas de Conciliação e Julgamento. Seção 1. Da composição e funcionamento. Artigo 647. Cada Junta de Conciliação e Julgamento terá a seguinte composição. A linha A.
um juiz do trabalho, que será seu presidente. A linha B, 2 vogais, sendo um representante dos empregadores e outro dos empregados. Parágrafo único. Não haverá um suplente para cada vogal. Artigo 648. São incompatíveis entre si, para os trabalhos da mesma junta, os parentes consanguíneos e afins, até o terceiro grau civil. Parágrafo único. A incompatibilidade resolve-se a favor do primeiro vogal designado ou empossado, ou por sorteio, se a designação ou posse for da mesma data. Artigo 649. As juntas poderão conciliar, instruir ou julgar com qualquer número, sendo, porém, indispensável a presença do presidente, cujo voto prevalecerá em caso de empate. Parágrafo 1º. No julgamento de embargos deverão estar presentes todos os membros da junta. Parágrafo 2º. Na execução e na liquidação das decisões funciona apenas o presidente. Seção 2. Da jurisdição e competência das juntas. Artigo 650. A jurisdição de cada junta de conciliação e julgamento abrange todo o território da comarca em que tem sede, só podendo ser estendida ou restringida por lei federal. Parágrafo único. As leis locais de organização judiciária não influirão sobre a competência de juntas de conciliação e julgamento, já criadas até que lei federal assim determine. Artigo 651. A competência das juntas de conciliação e julgamento é determinada pela localidade onde o empregado reclamante ou reclamado prestar serviços ao empregador, ainda que tenha sido contratado no outro local ou no estrangeiro. Parágrafo 1º. Quando for parte de dissídio, agente ou viajante comercial, a competência será da junta da localidade em que a empresa tem agência ou filial e a esta o empregado esteja subordinado, e na falta será competente a junta da localização em que o empregado tenha domicílio ou a localidade mais próxima. Parágrafo 2º. A competência das juntas de conciliação e julgamento estabelecida neste artigo estende-se aos dissídios ocorridos em agência ou filial no estrangeiro, desde que o empregado seja brasileiro e não haja convenção internacional dispondo em contrário. Parágrafo 3º. Em se tratando de empregador que promova a realização de atividades fora do lugar do contrato de trabalho, é assegurado ao empregado apresentar reclamação no fórum da celebração do contrato ou no da prestação dos respectivos serviços. Artigo 652. Compete às varas do trabalho: a linha A. Conciliar e julgar. Inciso 1. Os dissídios em que se pretenda o reconhecimento da estabilidade de empregado. Inciso 2. Os dissídios concernentes à remuneração, férias e indenizações por motivo de rescisão do contrato individual de trabalho. Inciso 3. Os dissídios resultantes de contratos de empreitadas em que o empreiteiro seja operário ou artífice. Inciso 4. Os demais dissídios concernentes ao contrato individual de trabalho. Inciso 5. As ações entre trabalhadores portuários e os operadores portuários ou o órgão gestor de mão de obra, órgão, decorrentes da relação de trabalho. A linha B. Processar e julgar os inquéritos para apuração de falta grave. A linha C. Julgar os embargos opostos às suas próprias decisões.
A linha D, impor multas e demais penalidades relativas aos atos de sua competência. A linha F, decidir quanto à homologação de acordo extrajudicial em matéria de competência da Justiça do Trabalho. Parágrafo único. Terão preferência para julgamento os dissídios sobre pagamento de salários e aqueles que derivarem da falência do empregador, podendo o presidente da Junta, a pedido do interessado, constituir processo em separado, sempre que a reclamação também versar sobre outros assuntos. Artigo 653. Compete ainda às juntas de conciliação e julgamento. A linha A. Requisitar às autoridades competentes a realização das diligências necessárias ao esclarecimento dos feitos sob a sua apreciação, representando contra aquelas que não atenderem a tais requisições. A linha B. Realizar as diligências e praticar os atos processuais ordenados pelos tribunais regionais do trabalho ou pelo Tribunal Superior do Trabalho. A linha C. Julgar as suspeições arguidas contra os seus membros. A linha D. Julgar as exceções de incompetência que lhes forem opostas. A linha E. Expedir precatórias e cumprir as que lhes forem deprecadas. A linha F. Exercer, em geral, no interesse da Justiça do Trabalho, quaisquer outras atribuições que decorram da sua jurisdição. Seção 3. Dos presidentes das juntas. Artigo 654. O ingresso na magistratura do trabalho far-se-á para o cargo de juiz do trabalho substituto, as nomeações subsequentes, por promoção alternadamente por antiguidade e merecimento. Parágrafo 1º. Nas 7ª e 8ª regiões da Justiça do Trabalho, nas localidades fora das respectivas sedes, haverá suplentes de juiz do trabalho, presidente de junta, sem direito a acesso, nomeados pelo Presidente da República, dentre brasileiros bacharéis em direito de reconhecida idoneidade moral, especializados em direito do trabalho pelo período de 2 anos, podendo ser reconduzidos. Parágrafo 2º. Os suplentes de juiz do trabalho receberão, quando em exercício, vencimentos iguais aos dos juízes que substituírem. Parágrafo 3º. Os juízes substitutos serão nomeados após aprovação em concurso público de provas e títulos, realizado perante o Tribunal Regional do Trabalho da região, válido por 2 anos e prorrogável a critério do mesmo órgão, por igual período, uma só vez e organizado de acordo com as instruções expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. Parágrafo 4º. Os candidatos inscritos só serão admitidos ao concurso após apreciação prévia pelo Tribunal Regional do Trabalho da respectiva região dos seguintes requisitos. A linha A. Idade maior de 25 anos e menor de 45 anos. A linha B. Idoneidade para o exercício das funções. Parágrafo 5º. O preenchimento dos cargos do presidente da Junta, vagos ou criadas por lei, será feito dentro de cada região. A linha A. Pela remoção de outro presidente, prevalecendo a antiguidade no cargo, caso haja mais de um pedido, desde que a remoção tenha sido requerida dentro de 15 dias, contados da abertura da vaga ao presidente do Tribunal Regional, a quem caberá expedir o respectivo ato. A linha B, pela promoção de substituto, cuja aceitação será facultativa, obedecido o critério alternado de antiguidade e merecimento. Parágrafo 6º.
Os juízes do trabalho, presidentes da junta, juízes substitutos e suplentes de juiz tomarão posse perante o presidente do tribunal da respectiva região. Nos estados que não forem sede de Tribunal Regional do Trabalho, a posse dar-se-á perante o presidente do Tribunal de Justiça, que remeterá o termo ao presidente do Tribunal Regional da jurisdição do empossado. Nos territórios, a posse dar-se-á perante o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da respectiva região. Artigo 655. Os presidentes e os presidentes substitutos tomarão posse do cargo perante o presidente do Tribunal Regional da respectiva jurisdição. Parágrafo 1º. Nos estados em que não houver sede de tribunais, a posse dar-se-á perante o presidente do Tribunal de Apelação, que remeterá o respectivo termo ao presidente do Tribunal Regional da jurisdição do empossado. Parágrafo 2º. Nos territórios, a posse dar-se-á perante o juiz de direito da capital, que procederá na forma prevista no parágrafo 1º. Artigo 656. O juiz do trabalho substituto, sempre que não estiver substituindo o juiz presidente de junta, poderá ser designado para atuar nas juntas de conciliação e julgamento. Parágrafo 1º. Para o fim mencionado no caput deste artigo, o território da região poderá ser dividido em zonas, compreendendo a jurisdição de uma ou mais juntas, a juízo do Tribunal Regional do Trabalho respectivo. Parágrafo 2º. A designação referida no caput deste artigo será de atribuição do juiz presidente do Tribunal Regional do Trabalho, ou não havendo disposição regimental específica de quem este indicar. Parágrafo 3º. Os juízes do trabalho substitutos, quando designados ou estiverem substituindo os juízes presidentes das juntas, perceberão os vencimentos destes. Parágrafo 4º. O juiz presidente do Tribunal Regional do Trabalho, ou não havendo disposição regimental específica que este indicar, fará a lotação e a movimentação dos juízes substitutos entre as diferentes zonas da região, na hipótese de terem sido criadas na forma do parágrafo 1º deste artigo. Artigo 657. Os presidentes de junta e os presidentes substitutos perceberão os vencimentos fixados em lei. Artigo 658. São deveres precípuos dos presidentes das juntas, além dos que decorram do exercício de sua função. Alínea A. Manter perfeita conduta pública e privada. Alínea B. Abster-se de atender às solicitações ou recomendações relativamente aos feitos que hajam sido ou tenham de ser submetidos à sua apreciação. Alínea C. Residir dentro dos limites de sua jurisdição, não podendo ausentar-se sem licença do presidente do Tribunal Regional. Alínea D. Despachar e praticar todos os atos decorrentes de suas funções dentro dos prazos estabelecidos, sujeitando-se ao desconto correspondente a um dia de vencimento para cada dia de retardamento. Artigo 659. Competem privativamente aos presidentes das juntas, além das que lhes forem conferidas neste título e das decorrentes de seu cargo, as seguintes atribuições. Inciso 1. Presidir as audiências das juntas. Inciso 2. Executar as suas próprias decisões, as proferidas pela junta e aquelas cuja execução lhes for deprecada. Inciso 3. Dar posse aos vogais nomeados para a junta, ao secretário e às demais funcionárias da secretaria. Inciso 4. Convocar os suplentes dos vogais, no impedimento destes. Inciso 5. Representar
ao presidente do Tribunal Regional da respectiva jurisdição, no caso de falta de qualquer vogal, a 3 reuniões consecutivas, sem motivo justificado, para os fins do artigo 727. Inciso 6. Despachar os recursos interpostos pelas partes, fundamentando a decisão recorrida antes da remessa ao Tribunal Regional, ou submetendo-os à decisão da Junta, no caso do artigo 894. Inciso 7. Assinar as folhas de pagamento dos membros e funcionários da Junta. Inciso 8. Apresentar ao presidente do Tribunal Regional, até 15 de fevereiro de cada ano, o relatório dos trabalhos do ano anterior. Inciso 9. Conceder medida liminar até decisão final do processo, em reclamações trabalhistas que visem a tomar sem efeito transferência disciplinada pelos parágrafos do artigo 469 desta consolidação. Inciso 10. Conceder medida liminar até decisão final do processo, em reclamações trabalhistas que visem integrar no emprego dirigente sindical afastado, suspenso ou dispensado pelo empregador. Seção 4. Dos vogais das juntas. Artigo 660. Os vogais das juntas são designados pelo presidente do Tribunal Regional da respectiva jurisdição. Artigo 661. Para o exercício da função de vogal da junta ou suplente deste, são exigidos os seguintes requisitos: a linha A, ser brasileiro; a linha B, ter reconhecida idoneidade moral; a linha C, ser maior de 25 anos e ter menos de 70 anos; a linha D, estar no gozo dos direitos civis e políticos; a linha E, estar quite do serviço militar; a linha F, contar mais de 2 anos de efetivo exercício na profissão e ser sindicalizado. Parágrafo único. A prova da qualidade profissional a que se refere a linha F deste artigo é feita mediante declaração do respectivo sindicato. Artigo 662. A escolha dos vogais das juntas e seus suplentes far-se-á dentre os nomes constantes das listas que, para esse efeito, forem encaminhadas pelas associações sindicais de primeiro grau ao presidente do Tribunal Regional. Parágrafo 1º. Para esse fim, cada sindicato de empregadores e de empregados com base territorial extensiva à área de jurisdição da Junta, no todo ou em parte, procederá, na ocasião determinada pelo presidente do Tribunal Regional, à escolha de 3 nomes que comporão a lista, aplicando-se à eleição o disposto do artigo 524 e seus parágrafos 1º a 3º. Parágrafo 2º. Recebida as listas pelo presidente do Tribunal Regional, designará este, dentro de 5 dias, os nomes dos vogais e dos respectivos suplentes, expedindo para cada um deles um título, mediante a apresentação do qual será empossado. Parágrafo 3º. Dentro de 15 dias, contados da data da posse, pode ser contestada a investidura do vogal ou do suplente por qualquer interessado, sem efeito suspensivo, por meio de representação escrita dirigida ao presidente do Tribunal Regional. Parágrafo 4º. Recebida a contestação, o presidente do tribunal designará imediatamente relator, o qual, se houver necessidade de ouvir testemunhas ou de proceder a quaisquer diligências, providenciará para que tudo se realize com a maior brevidade, submetendo, por fim, a contestação ao parecer do tribunal na primeira sessão. Parágrafo 5º. Se o tribunal julgar procedente a contestação, o presidente providenciará a designação de novo vogal ou suplente.
Parágrafo 6º. Em falta de indicação pelos sindicatos de nomes para representantes das respectivas categorias profissionais e econômicas nas juntas de conciliação e julgamento ou nas localidades onde não existirem sindicatos, serão esses representantes livremente designados pelo presidente do Tribunal Regional do Trabalho, observado os requisitos exigidos para o exercício da função. Artigo 663. A investidura dos vogais das juntas e seus suplentes é de 3 anos, podendo, entretanto, ser dispensado a pedido aquele que tiver servido sem interrupção durante metade desse período. Parágrafo 1º. Na hipótese da dispensa do vogal, a que alude este artigo, assim como nos casos de impedimento, morte ou renúncia, sua substituição far-se-á pelo suplente, mediante convocação do presidente da Junta. Parágrafo 2º. Na falta do suplente por impedimento, morte ou renúncia, serão designados novo vogal e o respectivo suplente, dentre os nomes constantes das listas a que se refere o artigo 662, servindo os designados até o fim do período. Artigo 664. Os vogais das juntas e seus suplentes tomam posse perante o presidente da junta, em que tem de funcionar. Artigo 665. Enquanto durar sua investidura, gozam os vogais das juntas e seus suplentes das prerrogativas asseguradas aos jurados. Artigo 666. Por audiência a que comparecerem até o máximo de 20 por mês, os vogais das juntas e seus suplentes perceberão a gratificação fixada em lei. Artigo 667. São prerrogativas dos vogais das juntas, além das referidas no artigo 665. A linha A. Tomar parte nas reuniões do tribunal a que pertençam. A linha B. Aconselhar as partes à conciliação. A linha C. Votar no julgamento dos feitos e nas matérias de ordem interna do tribunal, submetidas às suas deliberações. A linha D. Pedir vista dos processos pelo prazo de 24 horas. A linha E. Formular, por intermédio do presidente, aos litigantes, testemunhas e peritos as perguntas que quiserem fazer para esclarecimento do caso. Capítulo 3 dos Juízos de Direito. Artigo 668. Nas localidades não compreendidas na jurisdição das juntas de conciliação e julgamento, os juízos de direito são os órgãos de administração da Justiça do Trabalho com a jurisdição que lhes for determinada pela lei da organização judiciária local. Artigo 669. A competência dos juízos de direito, quando investidos na administração da Justiça do Trabalho, é a mesma das juntas de conciliação e julgamento, na forma da seção 2, capítulo 2. Parágrafo 1º. Nas localidades onde houver mais de um juízo de direito, a competência é determinada entre os juízes do cível, por distribuição ou pela divisão judiciária local, na conformidade da lei de organização respectiva. Parágrafo 2º. Quando o critério de competência da lei de organização judiciária for diverso do previsto no parágrafo anterior, será competente o juiz do cível mais antigo. Capítulo 4 dos Tribunais Regionais do Trabalho. Seção 1. Da composição e do funcionamento. Artigo 670. Os tribunais regionais da primeira e segunda regiões compor-se-ão de 11 juízes togados, vitalícios, e de 6 juízes classistas, temporários. Os da terceira e quarta regiões,
de 8 juízes togados, vitalícios, e de 4 classistas temporários, os da quinta e sexta regiões, de 7 juízes togados, vitalícios, e de 2 classistas temporários, os da sétima e oitava regiões, de 6 juízes togados, vitalícios, e de 2 classistas temporários, todos nomeados pelo Presidente da República. Parágrafo 1º. Há um primeiro suplente e um segundo suplente para o presidente e um suplente para cada vogal. Parágrafo 2º. Nos tribunais regionais, constituídos de 6 ou mais juízes togados e menos de 11, um deles será escolhido dentre advogados, um dentre membros do Ministério Público da União, junto à Justiça do Trabalho, e os demais, dentre juízes do trabalho, presidente de junta da respectiva região, na forma prevista no parágrafo anterior. Parágrafo 4º. Os juízes classistas referidos neste artigo representarão, paritariamente, empregadores e empregados. Parágrafo 5º. Haverá um suplente para cada juiz classista. Parágrafo 6º. Os tribunais regionais, no respectivo regimento interno, disporão sobre a substituição de seus juízes, observados na convocação de juízes inferiores os critérios de livre escolha e antiguidade alternadamente. Parágrafo 7º. Dentre os seus juízes togados, os tribunais regionais elegerão os respectivos presidente e vice-presidente, assim como os presidentes de turmas onde as houver. Parágrafo 8º. Os tribunais regionais da primeira e segunda regiões dividir-se-ão em turmas, facultada essa divisão aos constituídos de pelo menos 12 juízes. Cada turma se comporá de 3 juízes togados e 2 classistas, e representante dos empregados e outro dos empregadores. Artigo 671. Para os trabalhos dos tribunais regionais, existe a mesma incompatibilidade prevista no artigo 648, sendo idêntica a forma de sua resolução. Artigo 672. Os tribunais regionais, em sua composição plena, deliberarão com a presença, além do presidente, da metade e mais um do número de seus juízes, dos quais, no mínimo, um representante dos empregados e outro dos empregadores. Parágrafo 1º. As turmas somente poderão deliberar presentes pelo menos 3 dos seus juízes, entre eles os 2 classistas. Para a integração desse quórum, poderá o presidente de uma turma convocar juízes de outra, da classe a que pertencer o ausente ou impedido. Parágrafo 2º. Nos tribunais regionais, as decisões tomar-se-ão pelo voto da maioria dos juízes presentes, ressalvada no Tribunal Pleno a hipótese de declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato do poder público. Artigo 111 da Constituição. Parágrafo 3º. O presidente do Tribunal Regional, excetuada a hipótese de declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato do poder público, somente terá voto de desempate. Nas sessões administrativas, o presidente votará como os demais juízes, cabendo-lhe ainda o voto de qualidade. Parágrafo 4º. No julgamento de recursos contra a decisão ou despacho do presidente, do vice-presidente ou de relator, ocorrendo empate, prevalecerá a decisão ou despacho recorrido. Artigo 673. A ordem das sessões dos tribunais regionais será estabelecida no respectivo regimento interno. Seção 2. Da jurisdição e competência. Artigo 674. Para efeito da jurisdição dos tribunais regionais, o território nacional é dividido nas 8 regiões seguintes:
Primeira região, estados da Guanabara, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Segunda região, estados de São Paulo, Paraná e Mato Grosso. Terceira região, estados de Minas Gerais e Goiás e Distrito Federal. Quarta região, estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Quinta região, estados da Bahia e Sergipe. Sexta região, estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Sétima região, estados do Ceará, Piauí e Maranhão. Oitava região, estados do Amazonas, Pará, Acre e territórios federais do Amapá, Rondônia e Roraima. Parágrafo único. Os tribunais têm sedes nas cidades de Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador, Recife, Fortaleza e Belém. Artigo 676. O número de regiões, a jurisdição e a categoria dos tribunais regionais estabelecidos nos artigos anteriores somente podem ser alterados pelo Presidente da República. Artigo 677. A competência dos tribunais regionais determina-se pela forma indicada no artigo 651 e seus parágrafos, e nos casos de dissídio coletivo, pelo local onde este ocorrer. Artigo 678. Aos tribunais regionais, quando divididos em turmas, compete, inciso 1, ao Tribunal Pleno especialmente. Alínea A. Processar, conciliar e julgar originariamente os dissídios coletivos. Alínea B. Processar e julgar originariamente 1. As revisões de sentenças normativas. 2. A extensão das decisões proferidas em dissídios coletivos. 3. Os mandatos de segurança. 4. As impugnações à investidura de vogais e seus suplentes nas juntas de conciliação e julgamento. C. Processar e julgar, em última instância. 1. Os recursos das multas impostas pelas turmas. 2. As ações rescisórias das decisões das juntas de conciliação e julgamento, dos juízes de direito investidos na jurisdição trabalhista, das turmas e de seus próprios acórdãos. 3. Os conflitos de jurisdição entre suas turmas, os juízes de direito investidos na jurisdição trabalhista, as juntas de conciliação e julgamento, ou entre aqueles e estas. 5. Julgar em única e última instâncias. 1. Os processos e os recursos de natureza administrativa, atinentes aos seus serviços auxiliares e respectivos servidores. 2. As reclamações contra atos administrativos de seu presidente ou de qualquer de seus membros, assim como dos juízes de primeira instância e de seus funcionários. Inciso 2. As turmas. Alínea A. Julgar os recursos ordinários previstos no artigo 895, alínea A. B. Julgar os agravos de petição e de instrumento, estes de decisões denegatórias de recursos de sua alçada. Alínea C. Impor multas e demais penalidades relativas e atos de sua competência jurisdicional. E julgar os recursos interpostos das decisões das juntas dos juízes de direito que as impuserem. Parágrafo único. Das decisões das turmas não caberá recurso para o Tribunal Pleno, exceto no caso do item 1, alínea C, inciso 1 deste artigo. Artigo 679. Aos tribunais regionais, não divididos em turmas, compete o julgamento das matérias a que se refere o artigo anterior, exceto a de que trata o inciso 1 da linha C do item 1, como os conflitos de jurisdição entre turmas. Artigo 680. Compete ainda aos tribunais regionais ou suas turmas, alínea A, determinar às juntas e aos juízes de direito a realização dos atos processuais
e diligências necessárias ao julgamento dos feitos sob sua apreciação. A linha B. Fiscalizar o cumprimento de suas próprias decisões. A linha C. Declarar a nulidade dos atos praticados com infração de suas decisões. A linha D. Julgar as suspeições arguidas contra seus membros. A linha E. Julgar as exceções de incompetência que lhes forem opostas. A linha F. Requisitar às autoridades competentes as diligências necessárias ao esclarecimento dos feitos sob apreciação, representando contra aqueles que não atenderem às tais requisições. A linha G. Exercer, em geral, no interesse da Justiça do Trabalho, as demais atribuições que decorram de sua jurisdição. Seção 3. Dos presidentes dos tribunais regionais. Artigo 681. Os presidentes e vice-presidentes dos tribunais regionais do trabalho tomarão posse perante os respectivos tribunais. Artigo 682. Competem privativamente aos presidentes dos tribunais regionais, além das que forem conferidas neste e no título e das decorrentes do seu cargo, as seguintes atribuições. Inciso 2. Designar os vogais das juntas e seus suplentes. Inciso 3. Dar posse aos presidentes de juntas e presidentes substitutos, aos vogais e suplentes e funcionários do próprio tribunal, e conceder férias e licenças aos mesmos e aos vogais e suplentes das juntas. Inciso 4. Presidir às sessões do tribunal. Inciso 5. Presidir às audiências de conciliação nos dissídios coletivos. Inciso 6. Executar suas próprias decisões e as proferidas pelo tribunal. Inciso 7. Convocar suplentes dos vogais do tribunal nos impedimentos destes. Inciso 8. Representar ao presidente do Tribunal Superior do Trabalho contra os presidentes e os vogais nos casos previstos no artigo 727 e seu parágrafo único. Inciso 9. Despachar os recursos interpostos pelas partes. Inciso 10. Requisitar às autoridades competentes nos casos de dissídio coletivo a força necessária, sempre que houver ame e perturbação da ordem. Inciso 11. Exercer correição, pelo menos uma vez por ano, sobre as juntas, ou parcialmente, sempre que se fizer necessário, e solicitá-la quando julgar conveniente, ao presidente do Tribunal de Apelação relativamente aos juízes de direito investidos na administração da Justiça do Trabalho. Inciso 12. Distribuir os feitos, designando os vogais que os devem relatar. Inciso 13. Designar dentre os funcionários do tribunal e das juntas existentes em uma mesma localidade o que deve exercer a função de distribuidor. Inciso 14. Assinar as folhas de pagamento dos vogais e servidores do tribunal. Parágrafo 1º. Na falta ou impedimento do presidente da junta e do substituto da mesma localidade, é facultado ao presidente do Tribunal Regional designar substituto de outra localidade, observada a ordem de antiguidade entre os substitutos desimpedidos. Parágrafo 2º. Na falta ou impedimento do juiz classista, da junta e do respectivo suplente, é facultado ao presidente do Tribunal Regional designar suplente de outra junta, respeitada a categoria profissional ou econômica do representante e a ordem de antiguidade dos suplentes desimpedidos. Parágrafo 3º. Na falta ou impedimento de qualquer juiz, representante classista ou seu respectivo suplente, é facultado ao presidente do Tribunal Regional designar um dos juízes classistas de junta de conciliação e julgamento
para funcionar nas sessões do tribunal, respeitada a categoria profissional ou econômica do representante. Artigo 683. Na falta ou impedimento dos presidentes dos tribunais regionais e como auxiliares destes, sempre que necessário, funcionarão seus substitutos. Parágrafo 1º. Nos casos de férias por 30 dias, licença, morte, renúncia, a convocação competirá diretamente ao presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Parágrafo 2º. Nos demais casos, mediante convocação do próprio presidente do tribunal, a comunicação do secretário deste, o presidente substituto assumirá imediatamente o exercício, ciente o presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Seção 4. Dos juízes representantes classistas dos tribunais regionais. Artigo 684. Os juízes representantes classistas dos tribunais regionais são designados pelo Presidente da República. Parágrafo único. Aos juízes representantes classistas dos empregados e dos empregadores dos tribunais regionais aplicam-se as disposições do artigo 661. Artigo 685. A escolha dos vogais e suplentes dos tribunais regionais representantes dos empregados e empregadores é feita dentre os nomes constantes das listas para esse fim, encaminhadas ao presidente do Tribunal Superior do Trabalho, pelas associações sindicais de grau superior, com sede nas respectivas regiões. Parágrafo 1º. Para efeito deste artigo, o Conselho de Representantes de cada associação sindical de grau superior, na ocasião determinada pelo presidente do Tribunal Superior do Trabalho, organizará, por maioria de votos, uma lista de 3 nomes. Parágrafo 2º. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho submeterá os nomes constantes das listas ao presidente da República, por intermédio do ministro da Justiça e Negócios Interiores. Artigo 687. Os vogais dos tribunais regionais tomam posse perante o respectivo presidente. Artigo 688. Aos juízes representantes classistas dos tribunais regionais aplicam-se as disposições do artigo 663, sendo a nova escolha feita dentre os nomes constantes das listas a que se referem o artigo 685, ou na forma indicada no artigo 686, e bem assim os dos artigos 665 e 667. Artigo 689. Por sessão a que comparecerem até um máximo de 15 por mês, perceberão os juízes representantes classistas e suplentes dos tribunais regionais a gratificação fixada em lei. Parágrafo único. Os juízes representantes classistas que retiverem processos além dos prazos estabelecidos no regimento interno dos tribunais regionais sofrerão automaticamente na gratificação mensal a que teriam direito desconto equivalente a 1/30 por processo retido. Capítulo 5 do Tribunal Superior do Trabalho. Seção 1. Disposições preliminares. Artigo 690. O Tribunal Superior do Trabalho concede na capital da República e jurisdição em todo o território nacional é a instância suprema da Justiça do Trabalho. Parágrafo único. O Tribunal funciona na plenitude de sua composição ou dividido em turmas, com observância da paridade de representação de empregados e empregadores. Seção 2. Da composição e funcionamento do Tribunal Superior do Trabalho. Artigo 693. O Tribunal Superior do Trabalho compõe-se de 17 juízes, com a denominação de ministros, sendo, alínea A, 11 togados e vitalícios, nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal,
dentre brasileiros natos maiores de 35 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada. A linha B, 6 classistas com mandato de 3 anos, em representação paritária dos empregadores e dos empregados nomeados pelo Presidente da República, de conformidade com o disposto nos parágrafos 2º e 3º deste artigo. Parágrafo 1º. Dentre os juízes togados do Tribunal Superior do Trabalho, alheios aos interesses profissionais, serão eleitos o presidente, o vice-presidente e o corregedor, além dos presidentes das turmas, na forma estabelecida em regimento interno. Parágrafo 2º. Para a nomeação trienal dos juízes classistas, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho publicará edital com antecedência mínima de 15 dias, convocando as associações sindicais de seu grau superior, para que cada uma, mediante maioria de votos do respectivo Conselho de Representantes, organize uma lista de 3 nomes que será encaminhada por intermédio daquele tribunal ao Ministro da Justiça e Negócios Interiores dentro do prazo que for fixado no edital. Artigo 694. Os juízes togados escolher-se-ão 7 dentre magistrados da Justiça do Trabalho, 2 dentre advogados no efetivo exercício da profissão e 2 dentre membros do Ministério Público da União, junto à Justiça do Trabalho. Artigo 696. Importará em renúncia o não comparecimento do membro do Conselho sem motivo justificado a mais de 3 sessões ordinárias consecutivas. Parágrafo 1º. Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o presidente do tribunal comunicará imediatamente o fato ao Ministro da Justiça e Negócios Interiores, a fim de que seja feita a substituição do juiz renunciante, sem prejuízo das sanções cabíveis. Parágrafo 2º. Para os efeitos do parágrafo anterior, a designação do substituto será feita dentre os nomes constantes da lista de que trata o 2º do artigo 693. Artigo 697. Em caso de licença superior a 30 dias ou de vacância enquanto não for preenchido o cargo, os ministros do tribunal poderão ser substituídos mediante convocação de juízes de igual categoria de qualquer dos tribunais regionais do trabalho, na forma que dispuser o regimento do Tribunal Superior do Trabalho. Artigo 699. O Tribunal Superior do Trabalho não poderá deliberar na plenitude de sua composição, senão com a presença de pelo menos 9 de seus juízes, além do presidente. Parágrafo único. As turmas do tribunal, compostas de 5 juízes, só poderão deliberar com a presença de pelo menos 3 de seus membros, além do respectivo presidente, cabendo também a este funcionar como relator ou revisor dos feitos que lhe forem distribuídos, conforme estabelecer o regimento interno. Artigo 700. O tribunal reunir-se-á em dias previamente fixados pelo presidente, o qual poderá, sempre que for necessário, convocar sessões extraordinárias. Artigo 701. As sessões do tribunal serão públicas e começarão às 14 horas, terminando às 17 horas, mas poderão ser prorrogadas pelo presidente em caso de manifesta necessidade. Parágrafo 1º. As sessões extraordinárias do tribunal só se realizarão quando forem comunicadas aos seus membros com 24 horas no mínimo de antecedência. Parágrafo 2º. Nas sessões do tribunal, os debates poderão tornar-se secretos, desde que, por motivo de interesse público, assim resolva a maioria de seus membros. Seção 3. Da competência do Conselho Pleno. Artigo 702. Ao Tribunal Pleno compete: inciso 1. Em única instância.
A linha A. Decidir sobre matéria constitucional quando arguido para invalidar lei ou ato do poder público. A linha B. Conciliar e julgar os dissídios coletivos que excedem a jurisdição dos tribunais regionais do trabalho, bem como estender ou rever suas próprias decisões normativas, nos casos previstos em lei. A linha C. Homologar os acordos celebrados em dissídios, de que trata a linha anterior. A linha D. Julgar os agravos dos despachos do presidente nos casos previstos em lei. A linha E. Julgar as suspeições arguidas contra o presidente e demais juízes do tribunal nos feitos pendentes de sua decisão. A linha F. Estabelecer ou alterar súmulas e outros enunciados de jurisprudência uniforme pelo voto de pelo menos 2/3 de seus membros, caso a mesma matéria já tenha sido decidida de forma idêntica por unanimidade e no mínimo 2/3 das turmas em pelo menos 10 sessões diferentes, em cada uma delas, podendo ainda, por maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de sua publicação no Diário Oficial. A linha G. Aprovar tabelas de custas e emolumentos nos termos da lei. A linha H. Elaborar o regimento interno do tribunal e exercer as atribuições administrativas previstas em lei ou decorrentes da Constituição Federal. Inciso 2º. Em última instância, a linha A. Julgar os recursos ordinários das decisões proferidas pelos tribunais regionais, em processos de sua competência originária. A linha B. Julgar os embargos opostos das decisões de que tratam as alíneas B e C do inciso 1 deste artigo. A linha C. Julgar embargos das decisões das turmas, quando estas divirjam entre si ou de decisão proferida pelo próprio Tribunal Pleno, ou quem forem contrárias à letra de lei federal. A linha D. Julgar os agravos de despachos denegatórios dos presidentes de turmas em matéria de embargos na forma estabelecida no regimento interno. A linha E. Julgar os embargos de declaração opostos aos seus acórdãos. Parágrafo 1º. Quando adotada pela maioria de 2/3 dos juízes do Tribunal Pleno, a decisão proferida nos embargos de que trata o inciso 2, a linha C, deste artigo, terá força de prejulgado, nos termos dos parágrafos 2º e 3º do artigo 902. Parágrafo 2º. É da competência de cada uma das turmas do tribunal. A linha A. Julgar em única instância os conflitos de jurisdição entre tribunais regionais do trabalho e os que suscitarem entre os juízes de direito ou juntas de conciliação e julgamento de regiões diferentes. A linha B. Julgar em última instância os recursos de revista interpostos e decisões dos tribunais regionais e das juntas de conciliação e julgamento ou juízes de direito nos casos previstos em lei. A linha C. Julgar os agravos de instrumento dos despachos que denegarem a interposição de recursos ordinários ou de revista. A linha D. Julgar os embargos de declaração opostos aos seus acórdãos. A linha E. Julgar as habilitações, incidentes e arguições de falsidade, suspeição e outras nos casos pendentes de sua decisão. Parágrafo 3º. As sessões de julgamento sobre estabelecimento ou alteração de súmulas e outros enunciados de jurisprudência deverão ser públicas e divulgadas com no mínimo 30 dias de antecedência e deverão possibilitar a sustentação oral pelo Procurador-Geral do Trabalho, pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, pelo Advogado-Geral da União e por confederações sindicais ou entidades de classe de âmbito nacional. Parágrafo 4º. O estabelecimento ou a alteração
de súmulas e outros enunciados de jurisprudência pelos Tribunais Regionais do Trabalho deverão observar o disposto na linha F no inciso 1 e no parágrafo 3º deste artigo, com rol equivalente de legitimados para sustentação oral, observada a abrangência de sua circunscrição judiciária. Seção 4 da competência da Câmara de Justiça do Trabalho, suprimido pelo Decreto 8.737. Seção 5 da competência da Câmara da Previdência, artigo 706, suprimido pelo Decreto 8.737. Seção 7. Seção 6 das atribuições do Presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Artigo 707. Compete ao Presidente do Tribunal, alínea A, presidir as sessões do Tribunal, fixando os dias para a realização das sessões ordinárias e convocando as extraordinárias. Alínea B, superintender todos os serviços do Tribunal. Alínea C, expedir instruções e adotar as providências necessárias para o bom funcionamento do Tribunal e dos demais órgãos da Justiça do Trabalho. Alínea D, fazer cumprir as decisões originárias do Tribunal, determinando aos tribunais regionais e aos demais órgãos da Justiça do Trabalho a realização dos atos processuais e das diligências necessárias. A linha E, submeter ao Tribunal aos processos em que tenha deliberar e designar, na forma do regimento interno, os respectivos relatores. A linha F, despachar os recursos interpostos pelas partes e os demais papéis em que se deva deliberar. A linha G, determinar as alterações que se fizerem necessárias na lotação do pessoal da Justiça do Trabalho, fazendo remoção ex officio de servidores entre os tribunais regionais, juntas de conciliação e julgamento e outros órgãos, bem como conceder as requeridas que julgar convenientes ao serviço, respeitada a lotação de cada órgão. A linha H, conceder licenças e férias aos servidores do tribunal, bem como impor-lhes as penas disciplinares que excederem da alçada das demais autoridades. A linha I, dar posse e conceder licença aos membros do tribunal, bem como conceder licença e férias aos presidentes dos tribunais regionais. A linha J, apresentar ao Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, até 31 de março de cada ano, o relatório das atividades do Tribunal e dos demais órgãos da Justiça do Trabalho. Parágrafo único. O presidente terá um secretário por ele designado dentre funcionários lotados no Tribunal e será auxiliado por servidores designados nas mesmas condições. Seção 7 das atribuições do vice-presidente. Artigo 708. Compete ao vice-presidente do Tribunal, a linha A, substituir o presidente e o corregedor em suas faltas e impedimentos. Parágrafo único. Na ausência do presidente e do vice-presidente, será o tribunal presidido pelo juiz togado mais antigo, ou pelo mais idoso, quando igual à antiguidade. Seção 8. Das atribuições do corregedor. Artigo 709. Compete ao corregedor, eleito dentre os ministros togados do Tribunal Superior do Trabalho. Inciso 1. Exercer funções de inspeção e correição permanente com relação aos tribunais regionais e seus presidentes. Inciso 2. Decidir reclamações contra os atos atentatórios da boa ordem processual praticados pelos tribunais regionais e seus presidentes quando inexistir recurso específico. Parágrafo 1º. Das decisões proferidas pelo corregedor, nos casos do artigo, caberá o agravo regimental para o Tribunal Pleno. Parágrafo 2º. O corregedor não integrará as turmas do tribunal, mas participará com o voto das sessões do Tribunal Pleno, quando não se encontrar em correição ou em férias, embora não relate nem revise processos
cabendo-lhe outro sim votar em incidente de inconstitucionalidade nos processos administrativos e nos feitos em que estiver vinculado por visto anterior à sua posse na Corregedoria. Capítulo 6. Dos Serviços Auxiliares da Justiça do Trabalho. Seção 1 da Secretaria das Juntas de Conciliação e Julgamento. Artigo 710. Cada junta terá uma secretaria sob a direção de funcionário que o presidente designar para exercer a função de secretário e que receberá, além dos vencimentos correspondentes ao seu padrão, a gratificação de função fixada em lei. Artigo 711. Compete à Secretaria das Juntas, alínea A, o recebimento, a autuação, o andamento, a guarda e a conservação dos processos e outros papéis que lhe forem encaminhados. A linha B, a manutenção do protocolo de entrada e saída dos processos e demais papéis. A linha C, o registro das decisões. A linha D, a informação às partes interessadas e seus procuradores do andamento dos respectivos processos, cuja consulta lhes facilitará. A linha E, a abertura de vista dos processos às partes na própria secretaria. A linha F, a contagem das custas devidas pelas partes nos respectivos processos. A linha G, o fornecimento de certidões sobre o que constar dos livros ou do arquivamento da secretaria. A linha H, a realização das penhoras e demais diligências processuais. A linha I, o desempenho dos demais trabalhos que lhe forem cometidos pelo presidente da Junta para a melhor execução dos serviços que lhe estão afetos. Artigo 712. Compete especialmente aos secretários das Juntas de Conciliação e Julgamento. A linha A, superintender os trabalhos da Secretaria, velando pela boa ordem do serviço. A linha B, cumprir e fazer cumprir as ordens emanadas do presidente e das autoridades superiores. A linha C, submeter a despacho e a assinatura do presidente o expediente e os papéis que devam ser por ele despachados e assinados. A linha D, abrir a correspondência oficial dirigida à Junta e ao seu presidente, a cuja deliberação será submetida. A linha E, tomar por termo as reclamações verbais nos casos de dissídios individuais. A linha F, promover o rápido andamento dos processos, especialmente na fase de execução, e a pronta realização dos atos e diligências deprecadas pelas autoridades superiores. A linha G, secretariar as audiências da Junta, lavrando as respectivas atas. A linha H, subscrever as certidões e os termos processuais. A linha I, dar aos litigantes ciência das reclamações e demais atos processuais de que devam ter conhecimento, assinando as respectivas notificações. A linha J, executar os demais trabalhos que lhe forem atribuídos pelo presidente da Junta. Parágrafo único. Os serventuários que, sem motivo justificado, não realizarem os atos dentro dos prazos fixados serão descontados em seus vencimentos, em tantos dias quanto os do excesso. Seção 2 dos distribuidores. Artigo 713. Nas localidades em que existir mais de uma junta de conciliação e julgamento, haverá um distribuidor. Artigo 714. Compete ao distribuidor, a linha A distribuição pela ordem rigorosa de entrada e sucessivamente a cada junta dos feitos que por esse fim lhe forem apresentados pelo interessado. A linha B, o fornecimento aos interessados do recibo correspondente a cada feito distribuído. A linha C, a manutenção de 2 fichários
dos feitos distribuídos, sendo um organizado pelos nomes dos reclamantes e o outro dos reclamados, ambos por ordem alfabética. A linha D, o fornecimento a qualquer pessoa que o solicite verbalmente ou por certidão de informações sobre os feitos distribuídos. A linha E, a baixa na distribuição dos feitos, quando isto lhe for determinado pelo presidente das juntas, formando com as fichas correspondentes fichários à parte, cujos dados poderão ser consultados pelos interessados, mas não serão mencionados em certidões. Artigo 715. Os distribuidores são designados pelo presidente do Tribunal Regional, dentre os funcionários das juntas e do Tribunal Regional existentes na mesma localidade, e ao mesmo presidente diretamente subordinados. Seção 3. Do Cartório dos Juízos de Direito. Artigo 716. Os cartórios dos juízos de direito investidos na administração da Justiça do Trabalho têm, para esse fim, as mesmas atribuições e obrigações conferidas na seção 1 às secretarias das juntas de conciliação e julgamento. Parágrafo único. Nos juízos em que houver mais de um cartório, far-se-á entre eles a distribuição alternada e sucessiva das reclamações. Artigo 717. Aos escrivães dos juízos de direito investidos na administração da Justiça do Trabalho competem especialmente as atribuições e obrigações dos secretários das juntas e aos demais funcionários dos cartórios, as que couberem nas respectivas funções, dentre as que competem às secretarias das juntas enumeradas no artigo 711. Seção 4. Das secretarias dos tribunais regionais. Artigo 718. Cada tribunal regional tem uma secretaria, sob a direção do funcionário designado, para exercer a função de secretário com a gratificação de função fixada em lei. Artigo 719. Competem à Secretaria dos Conselhos, além das atribuições estabelecidas no artigo 711, para a Secretaria das Juntas, mais as seguintes: a linha A. Conclusão dos processos ao presidente e sua remessa, depois de despachados, aos respectivos relatores. A linha B. A organização e a manutenção de um fichário de jurisprudência do Conselho para a consulta dos interessados. Parágrafo único. No regimento interno dos tribunais regionais serão estabelecidas as demais atribuições, o funcionamento e a ordem dos trabalhos de suas secretarias. Artigo 720. Competem aos secretários dos tribunais regionais as mesmas atribuições conferidas no artigo 712 ao secretário das juntas, além das que lhes forem fixadas no regimento interno dos conselhos. Seção 5 dos oficiais de diligência. Artigo 721. Incumbe aos oficiais de justiça e oficiais de justiça avaliadores de justiça do trabalho a realização dos atos decorrentes da execução dos julgados das juntas de conciliação e julgamento e dos tribunais regionais do trabalho, que lhes forem cometidos pelos respectivos presidentes. Parágrafo 1º. Para efeito de distribuição dos referidos atos, cada oficial de justiça ou oficial de justiça avaliador funcionará perante uma junta de conciliação e julgamento, salvo quando da existência nos tribunais regionais do trabalho de órgão específico destinado à distribuição de mandados judiciais. Parágrafo 2º. Nas localidades onde houver mais de uma junta, respeitado o disposto no parágrafo anterior, a atribuição para o cumprimento do ato deprecado ao oficial de justiça ou oficial de justiça avaliador será transferida a outro oficial, sempre que, após o decurso de 9 dias, sem razões que o justifiquem, não tiver sido cumprido o ato,
sujeitando-se o serventuário às penalidades da lei. Parágrafo 3º. No caso de avaliação, terá oficial de justiça avaliador para cumprimento do ato o prazo previsto no artigo 888. Parágrafo 4º. É facultado aos presidentes dos tribunais regionais do trabalho cometer a qualquer oficial de justiça ou oficial de justiça avaliador a realização dos atos de execução das decisões desses tribunais. Parágrafo 5º. Na falta ou impedimento do oficial de justiça ou oficial de justiça avaliador, o presidente da junta poderá atribuir a realização do ato a qualquer serventuário. Capítulo 7. Das penalidades, seção 1, do lockout e da greve. Artigo 722. Os empregadores que individual ou coletivamente suspenderem os trabalhos dos seus estabelecimentos sem prévia autorização do tribunal competente ou que violarem ou que recusarem a cumprir decisão proferida em dissídio coletivo incorrerão nas seguintes penalidades. A linha A. Multa prevista no inciso 1 do caput do artigo 634-A. A linha B. Perda do cargo de representação profissional em cujo desempenho estiverem. A linha C. Suspensão pelo prazo de 2 a 5 anos do direito de serem eleitos para cargos de representação profissional. Parágrafo 1º. Se o empregador for pessoa física, as penas previstas nas alíneas B e C incidirão sobre os administradores responsáveis. Parágrafo 2º. Se o empregador for concessionário de serviço público, as penas serão aplicadas em dobro. Nesse caso, se o concessionário for pessoa jurídica, o presidente do tribunal que houver proferido a decisão poderá, sem prejuízo do cumprimento desta e da aplicação das penalidades cabíveis, ordenar o afastamento dos administradores responsáveis, sob pena de ser cassada a concessão. Parágrafo 3º. Sem prejuízo das sanções cominadas neste artigo, os empregadores ficarão obrigados a pagar os salários devidos aos seus empregados durante o tempo de suspensão do trabalho. Seção 2. Das penalidades contra os membros da Justiça do Trabalho. Artigo 727. Os vogais das juntas de conciliação e julgamento ou dos tribunais regionais que faltarem a 3 reuniões ou sessões consecutivas sem motivo justificado perderão o cargo, além de incorrerem nas penas do artigo anterior. Parágrafo único. Se a falta for de presidente, incorrerá ele na pena de perda do cargo, além da perda dos vencimentos correspondentes aos dias em que tiver faltado às audiências ou sessões consecutivas. Artigo 728. Aos presidentes, membros, juízes, vogais e funcionários auxiliares da Justiça do Trabalho aplica-se o disposto no título 11 do Código Penal. Seção 3. De outras penalidades. Artigo 729. Ao empregador que deixar de cumprir decisão transitada em julgado sob readmissão ou reintegração de empregado, além do pagamento dos salários devido ao referido empregado, será aplicada a multa de natureza leve prevista no inciso 2 do caput do artigo 634-A. Artigo 730. Aqueles que se recusarem a depor como testemunhas sem motivo justificado, será aplicada a multa prevista no inciso 2 do caput do artigo 634-A. Artigo 731. Aquele que, tendo apresentado ao distribuidor
reclamação verbal. Não se apresentar no prazo estabelecido no parágrafo único do artigo 786, a junta ou juízo para fazê-lo tomar por termo incorrerá na pena de perda pelo prazo de 6 meses do direito de reclamar perante a Justiça do Trabalho. Artigo 732. Na mesma pena do artigo anterior, incorrerá o reclamante que por 2 vezes seguidas der causa ao arquivamento de que trata o artigo 844. Artigo 733. As infrações ao disposto neste título, para as quais não haja penalidade combinada, serão punidas com a aplicação da multa prevista no inciso 1 do caput do artigo 634-A. Capítulo 8. Disposições Gerais. Artigo 734. O Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio poderá rever ex officio, dentro do prazo de 30 dias, contados de sua publicação no órgão oficial ou mediante representação apresentada dentro de igual prazo, a. As decisões da Câmara da Previdência Social, quando proferidas pelo voto de desempate ou que violarem disposições expressas de direito ou modificarem jurisprudência até então observada. A. B. As decisões do presidente do Tribunal Nacional do Trabalho em matéria de previdência social. Parágrafo único. O Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio poderá avocar ao seu conhecimento os assuntos de natureza administrativa referentes às instituições de previdência social, sempre que houver interesse público. Artigo 735. As repartições públicas e as associações sindicais são obrigadas a fornecer aos juízes e tribunais do trabalho e à Procuradoria da Justiça do Trabalho as informações e os dados necessários à instrução e ao julgamento dos feitos submetidos à sua apreciação. Parágrafo único. A recusa de informações ou dados a que se refere este artigo por parte de funcionários públicos importa na aplicação das penalidades previstas pelo Estatuto dos Funcionários Públicos por desobediência. Título 9 do Ministério Público do Trabalho. Capítulo 1. Disposições Gerais. Artigo 736. O Ministério Público do Trabalho é constituído por agentes diretos do Poder Executivo, tendo por função zelar pela exata observância da Constituição Federal, das leis e demais atos emanados dos poderes públicos na esfera de suas atribuições. Parágrafo único. Para o exercício de suas funções, o Ministério Público do Trabalho reger-se-á pelo que estatui esta consolidação, e na falta de disposição expressa, pelas normas que regem o Ministério Público Federal. Artigo 737. O Ministério Público do Trabalho compõe-se da Procuradoria da Justiça do Trabalho e da Procuradoria da Previdência Social, aquela funcionando como órgão de coordenação entre a Justiça do Trabalho e o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, ambas diretamente subordinadas ao Ministro de Estado. Artigo 738. Os procuradores, além dos vencimentos fixados na tabela constante do Decreto-Lei 2.874, continuarão a perceber a percentagem de 8% por motivo de cobrança da dívida ativa da União ou das multas impostas pelas autoridades administrativas e judiciárias, do Trabalho e da Previdência Social. Parágrafo único. Essa percentagem será calculada sobre as somas efetivamente arrecadadas e rateada de acordo com as instruções expedidas pelos respectivos procuradores gerais. Artigo 739. Não estão sujeitos a ponto os procuradores gerais e os procuradores. Capítulo 2. Da Procuradoria da Justiça do Trabalho, seção 1 da Organização. Artigo 740.
A Procuradoria da Justiça do Trabalho compreende: a linha A, uma Procuradoria-Geral que funcionará junto ao Tribunal Superior do Trabalho. A linha B, 8 Procuradorias Regionais que funcionarão junto aos Tribunais Regionais do Trabalho. Artigo 741. As Procuradorias Regionais são subordinadas diretamente ao Procurador-Geral. Artigo 742. A Procuradoria-Geral é constituída de um Procurador-Geral e de procuradores. Parágrafo único. As Procuradorias Regionais compõem-se de um Procurador Regional, auxiliado, quando necessário, por procuradores adjuntos. Artigo 743. Haverá nas Procuradorias Regionais substitutos de procurador adjunto ou, quando não houver este cargo, de procurador regional, designados previamente por decreto do Presidente da República, sem ônus para os cofres públicos. Parágrafo 1º. O substituto tomará posse perante o respectivo procurador regional, que será a autoridade competente para convocá-lo. Parágrafo 2º. O procurador regional será substituído em suas faltas e impedimentos pelo procurador adjunto, quando houver e havendo mais de um, pelo que for por ele designado. Parágrafo 3º. O procurador adjunto será substituído em suas faltas e impedimentos pelo respectivo procurador substituto. Parágrafo 4º. Será dispensado automaticamente o substituto que não atender à convocação, salvo motivo de doença devidamente comprovada. Parágrafo 5º. Nenhum direito ou vantagem terá o substituto além do vencimento do cargo do substituído, e somente durante o seu impedimento legal. Artigo 744. A nomeação do Procurador-Geral deverá recair em bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, que tenha exercido por 5 ou mais anos cargo de magistratura ou de Ministério Público ou a advocacia. Artigo 745. Para a nomeação dos demais procuradores, atender-se-á aos mesmos requisitos estabelecidos no artigo anterior, reduzido a 2 anos no mínimo o tempo de exercício. Seção 2. Da competência da Procuradoria-Geral. Artigo 746. Compete à Procuradoria-Geral da Justiça do Trabalho: a linha A, oficiar por escrito em todos os processos e questões de trabalho de competência do Tribunal Superior do Trabalho. A linha B, funcionar nas sessões do mesmo tribunal, opinando verbalmente sobre a matéria, em debate e solicitando as requisições e diligências que julgar convenientes, sendo-lhe assegurado o direito de vista do processo em julgamento, sempre que for suscitada questão nova, não examinada no parecer exarado. A linha C, requerer prorrogação das sessões do tribunal, quando essa medida for necessária para que se ultime o julgamento. A linha D, exarar por intermédio do Procurador-Geral ou seu ciente nos acordos do tribunal. A linha E, proceder às diligências e inquéritos solicitados pelo tribunal. A linha F, recorrer das decisões do tribunal, nos casos previstos em lei. A linha G, promover perante o juízo competente a cobrança executiva das multas impostas pelas autoridades administrativas e judiciárias do trabalho. A linha H, representar as autoridades competentes contra os que não cumprirem as decisões do tribunal. A linha I, prestar às autoridades do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio as informações que lhe forem solicitadas sobre os dissídios submetidos à apreciação do tribunal e encaminhar aos órgãos competentes cópia autenticada das decisões que por eles devam ser atendidas ou cumpridas. A linha J, requisitar de quaisquer autoridades inquéritos, exames periciais, diligências, certidões e esclarecimentos que se tornem necessários no desempenho de suas atribuições.
A linha L, defender a jurisdição dos órgãos da Justiça do Trabalho. A linha M, suscitar conflitos de jurisdição. Seção 3. Da competência das Procuradorias Regionais. Artigo 747. Compete às Procuradorias Regionais exercer, dentro da jurisdição do Tribunal Regional respectivo, as atribuições indicadas na seção anterior. Seção 4. Das atribuições do Procurador-Geral. Artigo 748. Como chefe da Procuradoria-Geral da Justiça do Trabalho, incumbe ao Procurador-Geral. A linha A. Dirigir os serviços da Procuradoria-Geral, orientar e fiscalizar as Procuradorias Regionais, expedindo as necessárias instruções. A linha B. Funcionar nas sessões do Tribunal Superior do Trabalho, pessoalmente ou por intermédio do procurador que designar. A linha C. Exarar o seu ciente nos acordos do tribunal. A linha D. Designar o procurador que o substitua nas faltas e impedimentos e o chefe da Secretaria da Procuradoria. A linha E. Apresentar até 31 de março ao Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio relatório dos trabalhos da Procuradoria-Geral no ano anterior, com as observações e sugestões que julgar convenientes. A linha F. Conceder férias aos procuradores e demais funcionários que sirvam na Procuradoria e impor-lhes penas disciplinares, observada, quanto aos procuradores, a legislação em vigor para o Ministério Público Federal. A linha G. Funcionar em juízo em primeira instância ou designar os procuradores que o devam fazer. A linha H. Admitir e dispensar o pessoal extranumerário da Secretaria e prorrogar o expediente remunerado dos funcionários extranumerários. Seção 5. Das atribuições dos procuradores. Artigo 749. Incumbe aos procuradores com exercício na Procuradoria-Geral. A linha A. Funcionar por designação do Procurador-Geral nas sessões do Tribunal Superior do Trabalho. A linha B. Desempenhar os demais encargos que lhes forem atribuídos pelo Procurador-Geral. Parágrafo único. Aos procuradores é facultado, nos processos em que oficiarem, requerer ao Procurador-Geral as diligências e investigações necessárias. Seção 6. Das atribuições dos Procuradores Regionais. Artigo 750. Incumbe aos Procuradores Regionais. A linha A. Dirigir os serviços da respectiva Procuradoria. A linha B. Funcionar nas sessões do Tribunal Regional, pessoalmente ou por intermédio do Procurador Adjunto que designar. A linha C. Apresentar semestralmente ao Procurador-Geral um relatório das atividades da respectiva Procuradoria, bem como dados e informações sobre a administração da Justiça do Trabalho da respectiva região. A linha D. Requerer e acompanhar perante as autoridades administrativas ou judiciárias as diligências necessárias à execução das medidas e providências ordenadas pelo Procurador-Geral. A linha E. Prestar ao Procurador-Geral as informações necessárias sobre os feitos em andamento e consultá-lo nos casos de dúvidas. A linha F. Funcionar em juízo na sede do respectivo Tribunal Regional. A linha G. Exarar a seu ciente nos acordos do Tribunal. A linha H. Designar o procurador que o substitua nas faltas e impedimentos e o secretário da Procuradoria. Artigo 751. Incumbe aos procuradores adjuntos nas procuradorias regionais. A linha A. Funcionar por designação do procurador regional nas sessões do Tribunal Regional. A linha B. Desempenhar os demais encargos
que lhes forem atribuídos pelo Procurador Regional. Seção 7 da Secretaria. Artigo 752. A Secretaria da Procuradoria-Geral funcionará sob a direção de um chefe designado pelo Procurador-Geral e terá o pessoal designado pelo Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio. Artigo 753. Compete à Secretaria, alínea A, receber, registrar e encaminhar os processos ou papéis entrados. Alínea B, classificar e arquivar os pareceres e outros papéis. Alínea C, prestar informações sobre os processos ou papéis sujeitos à apreciação da Procuradoria. Alínea D, executar o expediente da Procuradoria. Alínea E, providenciar sobre o suprimento do material necessário. Alínea F, desempenhar os demais trabalhos que lhes forem cometidos pelo Procurador-Geral, para melhor execução dos serviços a seu cargo. Artigo 754. Nas Procuradorias Regionais, os trabalhos a que se refere o artigo anterior serão executados pelos funcionários para esse fim, designados. Capítulo 3 da Procuradoria de Previdência Social. Seção 1 da Organização. Artigo 755. A Procuradoria de Previdência Social compõe-se de um Procurador-Geral e de procuradores. Artigo 756. Para a nomeação do Procurador-Geral e dos demais procuradores, atender-se-á ao disposto nos artigos 744 e 745. Seção 2 da competência da Procuradoria. Artigo 757. Compete à Procuradoria da Previdência Social, alínea A, oficiar por escrito nos processos que tenham de ser sujeitos à decisão do Conselho Superior da Previdência Social. Alínea B, oficiar por escrito nos pedidos de revisão das decisões do mesmo Conselho. Alínea C, funcionar nas sessões do mesmo Conselho, opinando verbalmente sobre a matéria em debate e solicitando as requisições de diligências que julgar convenientes, sendo-lhe assegurado o direito de vista do processo em julgamento, sempre que for suscitada questão nova, não examinada no parecer exarado. A linha D. Opinar, quando solicitada, nos processos sujeitos à deliberação do Ministro de Estado, do Conselho Técnico do Departamento Nacional de Previdência Social ou do diretor do mesmo departamento, em que houver matéria jurídica a examinar. A linha E. Funcionar em primeira instância nas ações propostas contra a União no Distrito Federal para anulação de atos e decisões do Conselho Superior de Previdência Social ou do Departamento Nacional de Previdência Social, bem como do Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, em matéria de Previdência Social. A linha F. Fornecer ao Ministério Público as informações por este solicitadas, em virtude de ações propostas nos estados e territórios para execução ou anulação de atos e decisões dos órgãos ou da autoridade a que se refere a linha anterior. A linha G. Promover em juízo no Distrito Federal qualquer procedimento necessário ao cumprimento das decisões do Conselho Superior da Previdência Social e do Departamento Nacional de Previdência Social, bem como do Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, em matéria de Previdência Social. A linha H. Recorrer das decisões dos órgãos e autoridades competentes em matéria de Previdência Social e requerer revisão das decisões do Conselho Superior de Previdência Social que lhe pareçam contrárias à lei. Seção 3. Das atribuições do Procurador-Geral. Artigo 758. Como chefe da Procuradoria da Previdência Social, incumbe ao Procurador-Geral, a linha A, dirigir os serviços da Procuradoria expedindo as necessárias instruções. A linha B, funcionar às sessões do Conselho Superior de Previdência Social,
pessoalmente ou por intermédio do procurador que designar. A linha C, designar o procurador que substitua nas faltas e impedimentos e o chefe da Secretaria da Procuradoria. A linha D, conceder férias aos procuradores e demais funcionários lotados na Procuradoria e impor-lhes penas disciplinares, observada, quanto aos procuradores, a legislação em vigor para o Ministério Público Federal. A linha E, funcionar em juízo em primeira instância ou designar os procuradores que devam fazê-lo. A linha F, admitir e dispensar o pessoal extranumerário da Secretaria e prorrogar o expediente numerado dos funcionários extranumerários. A linha G, apresentar até 31 de março de cada ano ao Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio o relatório dos trabalhos da Procuradoria no ano anterior, com observações e sugestões que julgar convenientes. Seção 4. Das atribuições dos procuradores. Artigo 759. Aos procuradores e demais funcionários incumbe desempenhar os encargos que lhes forem cometidos pelo Procurador-Geral. Parágrafo único. Aos procuradores é facultado, nos processos em que oficiarem, requerer ao Procurador-Geral as diligências e investigações necessárias. Seção 5. Da Secretaria. Artigo 760. A Procuradoria da Previdência Social terá uma secretaria dirigida por um chefe designado pelo Procurador-Geral. Artigo 761. A secretaria terá o pessoal designado pelo Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio. Artigo 762. A Secretaria da Procuradoria da Previdência Social compete executar serviços idênticos aos referidos no artigo 753. Título 5. Título 10. Do Processo Judiciário do Trabalho, capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 763. O processo da Justiça do Trabalho, no que concerne aos dissídios individuais e coletivos e aplicação de penalidades, reger-se-á em todo o território nacional pelas normas estabelecidas nesse título. Artigo 764. Os dissídios individuais ou coletivos submetidos à apreciação da Justiça do Trabalho serão sempre sujeitos à conciliação. Parágrafo 1º. Para os efeitos deste artigo, os juízes e tribunais do trabalho empregarão sempre aos seus bons ofícios a persuasão no sentido de uma solução conciliatória dos conflitos. Parágrafo 2º. Não havendo acordo, o juízo conciliatório converter-se-á obrigatoriamente em arbitral, proferindo decisão na forma prescrita neste título. Parágrafo 3º. É lícito às partes celebrar acordo que ponha termo ao processo, ainda mesmo depois de encerrado o juízo conciliatório. Artigo 765. Os juízos e tribunais do trabalho terão ampla liberdade na direção do processo e velarão pelo andamento rápido das causas, podendo determinar qualquer diligência necessária ao esclarecimento delas. Artigo 766. Nos dissídios sobre estipulação de salários serão estabelecidas condições que, assegurando justos salários aos trabalhadores, permitam também justa retribuição às empresas interessadas. Artigo 767. A compensação ou retenção só poderá ser arguida como matéria de defesa. Artigo 768. Terá preferência em todas as fases processuais o dissídio cuja decisão tiver de ser executada perante o juízo da falência. Artigo 769. Nos casos omissos, o direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual do trabalho, exceto naquilo em que for incompatível com as normas desse título. Capítulo 2 do processo em geral. Seção 1 dos atos, termos e prazos processuais. Artigo 770. Os atos processuais serão públicos,
salvo quando o contrário determinar o interesse social. Realizar-se-ão nos dias úteis das 6 às 20 horas. Parágrafo único. A penhora poderá realizar-se em domingo ou dia feriado, mediante autorização expressa do juiz ou presidente. Artigo 771. Os atos e termos processuais poderão ser escritos à tinta, datilografados ou a carimbo. Artigo 772. Os atos e termos processuais que devam ser assinados pelas partes interessadas, quando estas, por motivo justificado, não possam fazê-lo, serão firmadas a rogo, na presença de duas testemunhas, sempre que não houver procurador legalmente constituído. Artigo 773. Os termos relativos ao movimento dos processos constarão de simples notas, datadas e rubricadas pelos secretários ou escrivães. Artigo 774. Salvo disposição em contrário, os prazos previstos neste título contam-se, conforme o caso, a partir da data em que for feita pessoalmente ou recebida a notificação daquela em que for publicado o edital no Jornal Oficial ou no que publicar o expediente da Justiça do Trabalho, ou ainda aquela em que for afixado o edital na sede da Junta, Juízo ou Tribunal. Parágrafo único. Tratando-se de notificação postal, no caso de não ser encontrado o destinatário ou no de recusa de recebimento, o correio ficará obrigado, sob pena de responsabilidade do servidor, a devolvê-la no prazo de 48 horas ao tribunal de origem. Artigo 775. Os prazos estabelecidos neste título serão contados em dias úteis, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento. Parágrafo 1º. Os prazos podem ser prorrogados pelo tempo estritamente necessário nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Quando o juízo entender necessário. Inciso 2. Em virtude de força maior, devidamente comprovada. Parágrafo 2º. Ao juízo incumbe dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito, de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito. Artigo 775-A. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive. Parágrafo 1º. Ressalvadas as férias individuais e os feriados instituídos por lei, os juízes, os membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Advocacia Pública e os auxiliares da Justiça exercerão suas atribuições durante o período previsto no caput deste artigo. Parágrafo 2º. Durante a suspensão do prazo, não se realizarão audiências nem sessões de julgamento. Artigo 776. O vencimento dos prazos será certificado nos processos pelos escrivães ou secretários. Artigo 777. Os requerimentos e documentos apresentados, os atos e termos processuais, as petições ou razões de recursos e quaisquer outros papéis referentes aos feitos formarão os autos dos processos, os quais ficarão sob a responsabilidade dos escrivães ou secretários. Artigo 778. Os autos dos processos da Justiça do Trabalho não poderão sair dos cartórios ou secretarias, salvo ser solicitados por advogados regularmente constituído por qualquer das partes
ou quando tiverem de ser remetidos aos órgãos competentes em caso de recurso ou requisição. Artigo 779. As partes ou seus procuradores poderão consultar com ampla liberdade os processos nos cartórios ou secretarias. Artigo 780. Os documentos juntos aos autos poderão ser desentranhados somente depois de fim do processo, ficando translado. Artigo 781. As partes poderão requerer certidões dos processos em curso ou arquivados, as quais serão lavradas pelos escrivães ou secretários. Parágrafo único. As certidões dos processos que correrem em segredo de justiça dependerão de despacho do juiz ou presidente. Artigo 782. São isentos de selo as reclamações, representações, requerimentos, atos e processos relativos à Justiça do Trabalho. Seção 2 da distribuição. Artigo 783. A distribuição das reclamações será feita entre as juntas de conciliação e julgamento ou os juízes de direito do civil, nos casos previstos no artigo 669, parágrafo 1º, pela ordem rigorosa de sua apresentação ao distribuidor quando o houver. Artigo 784. As reclamações serão registradas em livro próprio, rubricado em todas as folhas pela autoridade a que estiver subordinado o distribuidor. Artigo 785. O distribuidor fornecerá ao interessado um recibo do qual constarão, essencialmente, o nome do reclamante e do reclamado, a data da distribuição, o objeto da reclamação e a junta ou o juízo a que coube a distribuição. Artigo 786. A reclamação verbal será distribuída antes de sua recondução, a termo. Parágrafo único. Distribuída a reclamação verbal, o reclamante deverá, salvo motivo de força maior, apresentar-se no prazo de 5 dias ao cartório ou à secretaria, para reduzi-la a termo, sob a pena estabelecida no artigo 731. Artigo 787. A reclamação escrita deverá ser formulada em 2 vias e, desde logo, acompanhada dos documentos em que se fundar. Artigo 788. Feita a distribuição, a reclamação será remetida pelo distribuidor à junta ou juízo competente, acompanhada do bilhete de distribuição. Seção 3. Das custas e emolumentos. Artigo 789. Nos dissídios individuais e nos dissídios coletivos do trabalho, nas ações e procedimentos de competência da Justiça do Trabalho, bem como nas demandas propostas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição trabalhista, as custas relativas ao processo de conhecimento incidirão à base de 2%, observado o mínimo de R$ 10,64 e o máximo de 4 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social e serão calculadas, inciso 1, quando houver acordo ou condenação sobre o respectivo valor. Inciso 2, quando houver extinção do processo sem julgamento do mérito ou julgado totalmente improcedente o pedido sobre o valor da causa. Inciso 3, no caso de procedência do pedido formulado em ação declaratória e em ação constitutiva sobre o valor da causa. Inciso 4, quando o valor for indeterminado, sobre o que o juiz fixar. Parágrafo 1º. As custas serão pagas pelo vencido após o trânsito em julgado da decisão. No caso de recurso, as custas serão pagas e comprovado o recolhimento
dentro do prazo recursal. Parágrafo 2º. Não sendo líquida a condenação, o juízo arbitrar-lhe-á o valor e fixará o montante das custas processuais. Parágrafo 3º. Sempre que houver acordo, se de outra forma não for convencionado, o pagamento das custas caberá em partes iguais aos litigantes. Parágrafo 4º. Nos dissídios coletivos, as partes vencidas responderão solidariamente pelo pagamento das custas calculadas sobre o valor arbitrado na decisão ou pelo presidente do tribunal. Artigo 789-A. No processo de execução, são devidas custas sempre de responsabilidade do executado e pagas ao final, de conformidade com a seguinte tabela. Inciso 1. Autos de arrematação, de adjudicação e de remissão, 5% sobre o respectivo valor, até o máximo de 1915,38. Inciso 2º. Atos dos oficiais de justiça por diligência certificada. A. Em zona urbana, R$ 11,06. B. Em zona rural, R$ 22,13. Inciso 3. Agravo de instrumento, R$ 44,26. Inciso 4. Agravo de petição, R$ 44,26. Inciso 5. Embargos à execução, embargos de terceiro e embargos à arrematação, R$ 44,26. Inciso 6. Recurso de revista, R$ 55,35. Inciso 7. Impugnação à sentença de liquidação, R$ 55,35. Inciso 8. Despesa de armazenagem em depósito judicial, por dia, 1/10% do valor da avaliação. Inciso 9. Cálculos de liquidação realizados pelo contador do juízo sobre o valor liquidado, 5/10% até o limite de R$ 638,46. Artigo 789-B. Os emolumentos serão suportados pelo requerente nos valores fixados na seguinte tabela. Inciso 1. Autenticação de translado de peças mediante cópia repográfica apresentada pelas partes, por folha, 55 centavos de real. Inciso 2. Fotocópia de peças, por folha, 28 centavos de real. Inciso 3. Autenticação de peças, por folha, 55 centavos de real. Inciso 4. Cartas de sentença, de adjudicação, de remissão e de arrematação, por folha, 55 centavos de real. Inciso 5. Certidões, por folha, R$ 5,53. Artigo 790. Nas varas do trabalho, nos juízos de direito, nos tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. Parágrafo 1º. Tratando-se de empregado que não tenha obtido o benefício da justiça gratuita ou isenção de custas, o sindicato que houver intervindo no processo responderá solidariamente pelo pagamento das custas devidas. Parágrafo 2º. No caso de não pagamento das custas, far-se-á a execução da respectiva importância, segundo o procedimento estabelecido no capítulo 5 deste título. Parágrafo 3º. É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder a requerimento ou ofício o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a translados e instrumentos, aqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do regime geral
de Previdência Social. Parágrafo 4º. O benefício da justiça gratuita será concedido à parte que comprovar insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo. Artigo 790-A. São isentos do pagamento de custas, além dos beneficiários de justiça gratuita. Inciso 1. A União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios e respectivas autarquias, e fundações públicas federais, estaduais ou municipais que não explorem atividade econômica. Inciso 2. O Ministério Público do Trabalho. Parágrafo único. A isenção prevista neste artigo não alcança as entidades fiscalizadoras do exercício profissional, nem exime as pessoas jurídicas referidas no inciso 1 da obrigação de reembolsar as despesas judiciais realizadas pela parte vencedora. Artigo 790-B. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiária da justiça gratuita. Parágrafo 1º. Ao fixar o valor dos honorários periciais, o juízo deverá respeitar o limite máximo estabelecido pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Parágrafo 1º. Parágrafo 2º. O juízo poderá deferir parcelamento dos honorários periciais. Parágrafo 3º. O juízo não poderá exigir adiantamento de valores para a realização de perícias. Parágrafo 4º. Somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa referida no caput, ainda que em outro processo, a União responderá pelo encargo. Seção 4. Das partes e dos procuradores. Artigo 791. Os empregados e os empregadores poderão reclamar pessoalmente perante a Justiça do Trabalho e acompanhar as suas reclamações até o final. Parágrafo 1º. Nos dissídios individuais, os empregados e empregadores poderão fazer-se representar por intermédio do sindicato, advogado solicitador ou provisionado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo 2º. Nos dissídios coletivos, é facultada aos interessados a assistência por advogado. Parágrafo 3º. A constituição de procurador com poderes para o foro em geral poderá ser efetivada mediante simples registro em ata de audiência a requerimento verbal do advogado interessado, com anuência da parte representada. Artigo 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, fixados entre 5% ou no máximo 15%, sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou não sendo possível mensurá-lo sobre o valor atualizado da causa. Parágrafo 1º. Os honorários são devidos também nas ações contra a fazenda pública e nas ações em que a parte estiver assistida ou substituída pelo sindicato de sua categoria. Parágrafo 2º. Ao fixar os honorários, o juízo observará, inciso 1, o grau de zelo do profissional. Inciso 2, o lugar de prestação do serviço. Inciso 3, a natureza e a importância da causa. Inciso 4, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Parágrafo 3º. Na hipótese de procedência parcial, o juiz arbitrará honorários de sucumbência recíproca, vedada a compensação entre os honorários. Parágrafo 4º. Vencido o beneficiário da justiça gratuita,
desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se nos 2 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, traz obrigações do beneficiário. Parágrafo 5. São devidos honorários de sucumbência na reconvenção. Artigo 793. A reclamação trabalhista do menor de 18 anos será feita por seus representantes legais, e, na falta destes, pela Procuradoria da Justiça do Trabalho, pelo sindicato, pelo Ministério Público Estadual ou curador nomeado em juízo. Seção 4A. Da responsabilidade por dano processual. Artigo 793-A. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como reclamante, reclamado ou interveniente. Artigo 793-B. Considera-se litigante de má-fé aquele que, inciso 1, deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso. Inciso 2. Alterar a verdade dos fatos. Inciso 3. Usar do processo para conseguir objetivo ilegal. Inciso 4. Opuser resistência injustificada ao andamento do processo. Inciso 5. Proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo. Inciso 6. Provocar incidente manifestadamente infundado. Inciso 7. Interpuser recurso com intuito manifestadamente protelatório. Artigo 793-C. De ofício ou requerimento, o juízo condenará o litigante de má-fé a pagar multa que deverá ser superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. Parágrafo 1º. Quando forem 2 ou mais os litigantes de má-fé, o juízo condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa, ou solidariamente aqueles que se coligarem para lesar a parte contrária. Parágrafo 2º. Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 2 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. Parágrafo 3º. O valor da indenização será fixado pelo juízo, ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum nos próprios autos. Artigo 793-D. Aplica-se a multa prevista no artigo 793-C desta consolidação à testemunha que intencionalmente alterar a verdade dos fatos ou omitir fatos essenciais ao julgamento da causa. Parágrafo único. A execução da multa prevista neste artigo dar-se-á nos mesmos autos. Seção 5 das nulidades. Artigo 794. Nos processos sujeitos à apreciação da Justiça do Trabalho, só haverá nulidades quando resultar dos atos inquinados manifesto prejuízo às partes litigantes. Artigo 795. As nulidades não serão declaradas senão mediante provocação das partes, as quais deverão
arguí-las a primeira vez em que tiverem de falar em audiência ou nos autos. Parágrafo 1º. Deverá, entretanto, ser declarada ex officio a nulidade fundada em incompetência de foro. Neste caso, serão considerados nulos os atos decisórios. Parágrafo 2º. O juiz ou tribunal que se julgar incompetente determinará, na mesma ocasião, que se faça remessa do processo com urgência à autoridade competente, fundamentando sua decisão. Artigo 796. A nulidade não será pronunciada. Alínea A. Quando for possível suprir-se a falta ou repetir-se o ato. Alínea B. Quando arguida por quem lhe tiver dado causa. Artigo 797. O juiz ou tribunal que pronunciar a nulidade declarará os atos a que ela se estende. Artigo 798. A nulidade do ato não prejudicará senão os posteriores que dele dependam ou sejam consequência. Seção 6 das exceções. Artigo 799. Nas causas da jurisdição da Justiça do Trabalho, somente podem ser opostas com suspensão do feito as exceções de suspeição ou incompetência. Parágrafo 1º. As demais exceções serão alegadas como matéria de defesa. Parágrafo 2º. Das decisões sobre exceções de suspeição ou incompetência, salvo quanto a estas ser terminativas do feito, não caberá recurso, podendo, no entanto, as partes alegá-las novamente no recurso que couber da decisão final. Artigo 800. Apresentada exceção de incompetência territorial, no prazo de 5 dias a contar da notificação, antes da audiência e em peça que sinalize a existência dessa exceção, seguir-se-á o procedimento estabelecido neste artigo. Parágrafo 1º. Protocolada a petição, será suspenso o processo e não se realizará a audiência a que se refere o artigo 843 desta Consolidação, até que se decida a exceção. Parágrafo 2º. Os autos serão imediatamente conclusos ao juiz, que intimará o reclamante e, se existentes os litisconsortes, para manifestação no prazo comum de 5 dias. Parágrafo 3º. Se entender necessária a produção de prova oral, o juízo designará audiência, garantindo o direito de o excipiente e de suas testemunhas serem ouvidos por carta percatória, no juízo que este houver indicado como competente. Parágrafo 4º. Decidida a exceção de incompetência territorial, o processo retomará seu curso, com a designação de audiência, a apresentação de defesa e a instrução processual perante o juízo competente. Artigo 801. O juiz presidente ou vogal é obrigado a dar-se por suspeito e pode ser recusado por algum dos seguintes motivos. Em relação à pessoa dos litigantes. Alínea A. A inimizade pessoal. Alínea B. Amizade íntima. Alínea C. Parentesco por consanguinidade ou afinidade até terceiro grau civil. Alínea D. Interesse particular na causa. Parágrafo único. Se o recusante houver praticado algum ato pelo qual haja consentido na pessoa do juiz, não mais poderá alegar exceção de suspeição, salvo sobrevindo novo motivo. A suspeição não será também admitida se do processo constar que o recusante deixou de alegá-la anteriormente, quando já a conhecia, ou que, depois de conhecida,
aceitou o juiz recusado ou finalmente se procurou de propósito o motivo de que ela se originou. Artigo 802. Apresentada a exceção de suspeição, o juiz ou tribunal designará audiência dentro de 48 horas para a instrução e julgamento da exceção. Parágrafo 1º. Nas juntas de conciliação e julgamento e nos tribunais regionais, julgada procedente a exceção de suspeição, será logo convocado para a mesma audiência ou sessão ou para a seguinte o suplente do membro suspeito, o qual continuará a funcionar no feito até decisão final. Proceder-se-á da mesma maneira quando algum dos membros se declarar suspeito. Parágrafo 2º. Se tratar de suspeição de juiz de direito, será este substituído na forma da organização judiciária local. Seção 7 dos conflitos de jurisdição. Artigo 803. Os conflitos de jurisdição podem ocorrer entre, alínea A, juntas de conciliação e julgamento e juízes de direitos investidos na administração da Justiça do Trabalho. Alínea B, tribunais regionais do trabalho. Alínea C, juízos e tribunais do trabalho e órgãos da Justiça Ordinária. Alínea D, câmaras do Tribunal Superior do Trabalho. Artigo 804. Dar-se-á conflito de jurisdição. Alínea A, quando ambas as autoridades se considerarem competentes. Alínea B, quando ambas as autoridades se considerarem incompetentes. Artigo 805. Os conflitos de jurisdição podem ser suscitados, alínea A, pelos juízes e tribunais do trabalho. Alínea B, pelo Procurador-Geral e pelos Procuradores Regionais da Justiça do Trabalho. Alínea C, pela parte interessada ou o seu representante. Artigo 806. É vedado à parte interessada suscitar conflitos de jurisdição, quando já houver oposto na causa exceção de incompetência. Artigo 807. No ato de suscitar o conflito, deverá a parte interessada produzir a prova da existência dele. Artigo 808. Os conflitos de jurisdição de que trata o artigo 803 serão resolvidos, alínea A, pelos tribunais regionais, os suscitados entre juntas e entre juízos de direito, ou entre uma e outras, nas respectivas regiões. Alínea B, pela Câmara de Justiça do Trabalho, os suscitados entre tribunais regionais, ou entre juntas e juízos de direito sujeitos à jurisdição de tribunais regionais diferentes. Alínea C, pelo Conselho Pleno, os suscitados entre as câmaras de Justiça do Trabalho e de Previdência Social. Alínea D, pelo Supremo Tribunal Federal, os suscitados entre as autoridades da Justiça do Trabalho e as da Justiça Ordinária. Artigo 809. Nos conflitos de jurisdição entre as juntas e os juízos de direito, observar-se-á o seguinte: inciso 1. O juiz ou presidente mandará extrair dos autos as provas do conflito e, com sua informação, remeterá o processo assim formado no mais breve prazo possível ao presidente do Tribunal Regional competente. Inciso 2. O Tribunal Regional, logo que der entrada ao processo, o presidente determinará a distribuição do feito, podendo o relator ordenar imediatamente às juntas e aos juízos, nos casos de conflito positivo, que sobrestejam o andamento dos respectivos processos e solicitar ao mesmo tempo quaisquer informações que julgue convenientes. Seguidamente será ouvida a Procuradoria, após o que o relator submeterá
ou feito a julgamento na primeira sessão. Inciso 3. Proferida a decisão, será a mesma comunicada e imediatamente às autoridades em conflito, prosseguindo no foro julgado competente. Artigo 810. Os conflitos de jurisdição entre os tribunais regionais aplicar-se-ão as normas estabelecidas no artigo anterior. Artigo 811. Nos conflitos suscitados na Justiça do Trabalho entre as autoridades desta e os órgãos da Justiça Ordinária, o processo do conflito formado de acordo com o inciso 1 do artigo 809 será remetido diretamente ao presidente do Supremo Tribunal Federal. Artigo 812. A ordem processual dos conflitos de jurisdição entre as câmaras do Tribunal Superior do Trabalho será a estabelecida no seu regimento interno. Seção 8. Das audiências. Artigo 813. As audiências dos órgãos da Justiça do Trabalho serão públicas e realizar-se-ão na sede do juízo ou tribunal em dias úteis previamente fixados, entre 8 e 18 horas, não podendo ultrapassar 5 horas seguidas, salvo quando houver matéria urgente. Parágrafo 1º. Em casos especiais, poderá ser designado outro local para a realização das audiências, mediante edital afixado na sede do juízo ou tribunal, com a antecedência mínima de 24 horas. Parágrafo 2º. Sempre que for necessário, poderão ser convocadas audiências extraordinárias, observado o prazo do parágrafo anterior. Artigo 814. As audiências deverão estar presentes, comparecendo com a necessária antecedência os escrivães ou secretários. Artigo 815. À hora marcada, o juiz ou presidente declarará aberta a audiência, sendo feita pelo secretário ou escrivão a chamada das partes, testemunhas e demais pessoas que devam comparecer. Parágrafo único. Se até 15 minutos após a hora marcada o juiz ou presidente não houver comparecido, os presentes poderão retirar-se, devendo o ocorrido constar do livro de registro das audiências. Artigo 816. O juiz ou presidente manterá a ordem das audiências, podendo mandar retirar do recinto os assistentes que a perturbarem. Artigo 817. O registro das audiências será feito em livro próprio, constando de cada registro os processos apreciados e a respectiva solução, bem como as ocorrências eventuais. Parágrafo único. Do registro das audiências poderão ser fornecidas certidões às pessoas que o requererem. Seção 9 das provas. Artigo 818. O ônus da prova incumbe, inciso 1, ao reclamante, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Inciso 2, ao reclamado, quanto à existência de fato impeditivo ou modificativo ou extintivo do direito do reclamante. Parágrafo 1º. Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo, nos termos deste artigo, ou a maior facilidade de obtenção de prova do fato contrário, poderá o juízo atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Parágrafo 2º. A decisão referida no parágrafo 1º deste artigo deverá ser proferida antes da abertura da instrução e, a requerimento da parte, implicará o adiamento da audiência e possibilitará provar os fatos por qualquer meio em direito admitido. Parágrafo 3º. A decisão referida no parágrafo 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte
seja impossível ou excessivamente difícil. Artigo 819. O depoimento das partes e testemunhas que não souberem falar língua nacional será feito por meio de intérprete, nomeado pelo juiz ou presidente. Parágrafo 1º. Proceder-se-á da forma indicada neste artigo quando se tratar de surdo-mudo ou de mudo que não saiba escrever. Parágrafo 2º. As despesas decorrentes do disposto neste artigo correrão por conta da parte sucumbente, salvo se beneficiará de justiça gratuita. Artigo 820. As partes e testemunhas serão inquiridas pelo juiz ou presidente, podendo ser reinquiridas por seu intermédio, a requerimento dos vogais das partes, seus representantes ou advogados. Artigo 821. Cada uma das partes não poderá indicar mais de 3 testemunhas, salvo quando se tratar de inquérito, caso em que esse número poderá ser elevado a 6. Artigo 822. As testemunhas não poderão sofrer qualquer desconto pelas faltas ao serviço, ocasionadas pelo seu comparecimento para depor, quando devidamente arroladas ou convocadas. Artigo 823. Se a testemunha for funcionário civil ou militar e tiver de depor em hora de serviço, será requisitada ao chefe da repartição para comparecer à audiência marcada. Artigo 824. O juiz ou presidente providenciará para que o depoimento de uma testemunha não seja ouvido pelas demais, que tenham de depor no processo. Artigo 825. As testemunhas comparecerão à audiência, independentemente de notificação ou intimação. Parágrafo único. As que não comparecerem serão intimadas ex officio, ou a requerimento da parte, ficando sujeitas à condução coercitiva, além das penalidades do artigo 730, caso, sem motivo justificado, não atendam à intimação. Artigo 826. É facultado a cada uma das partes apresentar um perito ou técnico. Artigo 827. O juiz ou presidente poderá arguir os peritos compromissados ou os técnicos e rubricará para ser junto ao processo o laudo que os primeiros tiverem apresentado. Artigo 828. Toda testemunha, antes de prestar o compromisso legal, será qualificada indicando o nome, nacionalidade, profissão, idade, residência e, quando empregada, o tempo de serviço prestado ao empregador, ficando sujeita, em caso de falsidade, às leis penais. Parágrafo único. Os depoimentos das testemunhas serão resumidos, por ocasião da audiência, pelo secretário da Junta ou funcionário para este fim designado, devendo a súmula ser assinada pelo presidente do tribunal e pelos depoentes. Artigo 829. A testemunha que for parente até terceiro grau civil, amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes, não prestará compromisso, e seu depoimento valerá como simples informação. Artigo 830. O documento em cópia oferecido para a prova poderá ser declarado autêntico pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal. Parágrafo único. Impugnada a autenticidade da cópia, a parte que a produziu será intimada para apresentar cópias devidamente autenticadas ou original, cabendo ao serventuário competente proceder à conferência e certificar a conformidade entre esses documentos. Seção 10. Da decisão e sua eficácia. Artigo 831.
A decisão será proferida depois de rejeitada pelas partes a proposta de conciliação. Parágrafo único. No caso de conciliação, o termo que for lavrado valerá como decisão irrecorrível, salvo para Previdência Social, quanto às contribuições que lhe forem devidas. Artigo 832. Da decisão deverão constar o nome das partes, o resumo do pedido e da defesa, a apreciação das provas, os fundamentos da decisão e a respectiva conclusão. Parágrafo 1º. Quando a decisão concluir pela procedência do pedido, determinará o prazo e as condições para o seu cumprimento. Parágrafo 2º. A decisão mencionará sempre as custas que devam ser pagas pela parte vencida. Parágrafo 3º. As decisões cognitivas ou homologatórias deverão sempre indicar a natureza jurídica das parcelas constantes da condenação ou do acordo homologado, inclusive o limite de responsabilidade de cada parte pelo recolhimento da contribuição previdenciária, se for o caso. Parágrafo 3º-A. Para os fins do parágrafo 3º deste artigo, salvo na hipótese de o pedido da ação limitar-se expressamente ao reconhecimento de verbas de natureza exclusivamente indenizatória, a parcela referente às verbas de natureza remuneratória não poderá ter como base de cálculo valor inferior. Inciso 1. Ao salário mínimo, para as competências que integram o vínculo empregatício reconhecido na decisão cognitiva ou homologatória. Ou, inciso 2, a diferença entre a remuneração reconhecida como devida na decisão cognitiva ou homologatória e a efetivamente paga pelo empregador, cujo valor total referente a cada competência não será inferior ao salário mínimo. Parágrafo 3b. Caso haja piso salarial da categoria definido por acordo ou convenção coletiva de trabalho, o seu valor deverá ser utilizado como base de cálculo para os fins do parágrafo 3º-A deste artigo. Parágrafo 4º. A União será intimada das decisões homologatórias, de acordos que contenham parcela indenizatória na forma do artigo 20 da Lei 11.033, de 21 de dezembro de 2004, facultada a interposição de recurso relativo aos tributos que lhe forem devidos. Parágrafo 5º. Intimada da sentença, a União poderá interpor recurso relativo à discriminação de que trata o parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 6º. O acordo celebrado após o trânsito em julgado da sentença ou após a elaboração dos cálculos de liquidação de sentença não prejudicará os créditos da União. Parágrafo 7º. O ministro do Estado da Fazenda poderá, mediante ato fundamentado, dispensar a manifestação da União nas decisões homologatórias, de acordos em que o montante da parcela indenizatória envolvida ocasionar perda de escala decorrente da atuação do órgão jurídico. Artigo 833. Existindo na decisão evidentes erros ou enganos de escrita de datilografia ou de cálculo, poderão os mesmos, antes da execução, ser corrigidos ex officio ou a requerimento dos interessados ou da Procuradoria da Justiça do Trabalho. Artigo 834. Salvo nos casos previstos nesta consolidação, a publicação das decisões e sua notificação aos litigantes ou a seus patronos considerar-se realizadas nas próprias audiências em que forem as mesmas proferidas. Artigo 835. O cumprimento do acordo ou da decisão far-se-á no prazo e condições estabelecidas. Artigo 836. É vedado aos órgãos da Justiça do Trabalho conhecer de questões já decididas, excetuados os casos expressamente previstos neste título,
e ação rescisória que será admitida na forma do disposto no capítulo 4, título 9 da Lei 5.869, Código de Processo Civil, sujeita ao depósito prévio de 20% do valor da causa, salvo prova de miserabilidade jurídica do autor. Parágrafo único. A execução da decisão proferida em ação rescisória far-se-á nos próprios autos da ação que lhe deu origem e será instruída com o acórdão da rescisória e a respectiva certidão de trânsito em julgado. Capítulo 3 dos dissídios individuais. Seção 1 da forma de reclamação e da notificação. Artigo 837. Nas localidades em que houver apenas uma junta de conciliação e julgamento ou um escrivão do cível, a reclamação será apresentada diretamente à Secretaria da Junta ou ao cartório do juízo. Artigo 838. Nas localidades em que houver mais de uma junta ou mais de um juízo ou escrivão do cível, a reclamação será preliminarmente sujeita à distribuição, na forma do disposto no capítulo 2, seção 2 deste título. Artigo 839. A reclamação poderá ser apresentada, alínea A, pelos empregados e empregadores pessoalmente ou por seus representantes e pelos sindicatos de classe. A linha B, por intermédio das procuradorias regionais da Justiça do Trabalho. Artigo 840. A reclamação poderá ser escrita ou verbal. Parágrafo 1º. Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e assinatura do reclamante ou de seu representante. Parágrafo 2º. Se verbal, a reclamação será reduzida a termo em duas vias datadas e assinadas pelo escrivão ou secretário, observado no que couber o disposto no parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 3º. Os pedidos que não atendam ao disposto no parágrafo 1º deste artigo serão julgados extintos sem resolução do mérito. Artigo 841. Recebida e protocolada a reclamação, o escrivão ou secretário, dentro de 48 horas, remeterá a segunda via da petição ou do termo ao reclamado, notificando ao mesmo tempo para comparecer à audiência do julgamento, que será a primeira desimpedida depois de 5 dias. Parágrafo 1º. A notificação será feita em registro postal com franquia, se o reclamado criar embaraços ao seu recebimento ou não for encontrado, far-se-á a notificação por edital, incerto no Jornal Oficial, ou no que publicar o expediente forense, ou na falta afixado na sede da junta ou juízo. Parágrafo 2º. O reclamante será notificado no ato da apresentação da reclamação ou na forma do parágrafo anterior. Parágrafo 3º. Oferecida a contestação, ainda que eletronicamente, o reclamante não poderá, sem o consentimento do reclamado, desistir da ação. Artigo 842. Sendo várias as reclamações e havendo identidade de matéria, poderão ser acumuladas num só processo se tratar de empregados da mesma empresa ou estabelecimento. Seção 2. Da audiência de julgamento. Artigo 843. Na audiência de julgamento deverão estar presentes o reclamante e o reclamado, independentemente do comparecimento de seus representantes,
salvo nos casos de reclamatórias plurimas ou ações de cumprimento, quando os empregados puderem fazer-se representar pelo sindicato de sua categoria. Parágrafo 1º. É facultado ao empregador fazer-se substituir pelo gerente ou qualquer outro preposto que tenha conhecimento do fato e cujas declarações obrigarão o proponente. Parágrafo 2º. Se por doença ou por qualquer outro motivo poderoso, devidamente comprovado, não for possível ao empregado comparecer pessoalmente, poderá fazer-se representar por outro empregado que pertença à mesma profissão ou pelo seu sindicato. Parágrafo 3º. O preposto a que se refere o parágrafo 1º deste artigo não precisa ser empregado da parte reclamada. Artigo 844. O não comparecimento do reclamante à audiência importa o arquivamento da reclamação, e o não comparecimento do reclamado importa revelia, além de confissão quanto à matéria de fato. Parágrafo 1º. Ocorrendo motivo relevante, poderá o juiz suspender o julgamento, designando nova audiência. Parágrafo 2º. Na hipótese de ausência do reclamante, este será condenado ao pagamento das custas calculadas na forma do artigo 789 desta Consolidação, ainda que beneficiário da justiça gratuita, salvo se comprovar, no prazo de 15 dias, que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável. Parágrafo 3º. O pagamento das custas a que se refere o parágrafo 2º é condição para a propositura de nova demanda. Parágrafo 4º. A revelia não produz o efeito mencionado no caput deste artigo. Se, inciso 1, havendo pluralidade de reclamados, algum deles contestar a ação. Inciso 2. O litígio versar sobre direitos indisponíveis. Inciso 3. A petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato. Inciso 4. As alegações de fato formuladas pelo reclamante forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos. Parágrafo 5º. Ainda que ausente o reclamado, presente o advogado na audiência, serão aceitos a contestação e os documentos eventualmente apresentados. Artigo 845. O reclamante e o reclamado comparecerão à audiência acompanhados das suas testemunhas, apresentando, nesta ocasião, as demais provas. Artigo 846. Aberta a audiência, o juiz ou presidente proporá a conciliação. Parágrafo 1º. Se houver acordo, lavrar-se-á termo assinado pelo presidente e pelos litigantes, consignando-se o prazo e demais condições para o seu cumprimento. Parágrafo 2º. Entre as condições a que se refere o parágrafo anterior, poderá ser estabelecidas a de ficar a parte que não cumprir o acordo obrigada a satisfazer integralmente o pedido ou pagar uma indenização convencionada, sem prejuízo do cumprimento do acordo. Artigo 847. Não havendo acordo, o reclamado terá 20 minutos para aduzir sua defesa, após a leitura da reclamação, quando esta não for dispensada por ambas as partes. Parágrafo único. A parte poderá apresentar defesa escrita pelo sistema de processo judicial eletrônico até a audiência. Artigo 848. Terminada a defesa, seguir-se-á a instrução do processo, podendo o presidente ex officio ou a requerimento de qualquer juiz temporário interrogar os litigantes.
Parágrafo 1º. Findo o interrogatório, poderá qualquer dos litigantes retirar-se prosseguindo a instrução com seu representante. Parágrafo 2º. Serão a seguir ouvidas as testemunhas, os peritos e os técnicos se houver. Artigo 849. A audiência de julgamento será contínua, mas se não for possível por motivo de força maior concluí-la no mesmo dia, o juiz ou presidente marcará a sua continuação para a primeira desimpedida, independentemente de nova notificação. Artigo 850. Terminada a instrução, poderão as partes aduzir razões finais em prazo não excedente de 10 minutos para cada uma. Em seguida, o juiz presidente renovará a proposta de conciliação e, não se realizando esta, será proferida a decisão. Parágrafo único. O presidente da Junta, após propor a solução do dissídio, tomará os votos dos vogais e, havendo divergência entre estes, poderá desempatar ou proferir decisão que melhor atenda ao cumprimento da lei e ao justo equilíbrio entre os votos divergentes e ao interesse social. Artigo 851. Os trâmites de instrução e julgamento da reclamação serão resumidos em ata de que constará na íntegra a decisão. Parágrafo 1º. Nos processos de exclusiva alçada das juntas, será dispensável a juízo do presidente o resumo dos depoimentos, devendo constar da ata a conclusão do tribunal quanto à matéria de fato. Parágrafo 2º. A ata será, pela presidente ou juiz, junta ao processo devidamente assinada, no prazo improrrogável de 48 horas, contado da audiência de julgamento, e assinada pelos juízes classistas presentes à mesma audiência. Artigo 852. Da decisão serão os litigantes notificados pessoalmente ou por seu representante, na própria audiência. No caso de revelia, a notificação far-se-á pela forma estabelecida no parágrafo 1º do artigo 841. Seção 2A. Do procedimento sumaríssimo. Artigo 852-A. Os dissídios individuais cujo valor não exceda a 40 vezes o salário mínimo vigente na data do ajuizamento da reclamação ficam submetidos ao procedimento sumaríssimo. Parágrafo único. Estão excluídas do procedimento sumaríssimo as demandas em que é parte a administração pública, direta, autárquica e fundacional. Artigo 852-B. Nas reclamações enquadradas no procedimento sumaríssimo, inciso 1, o pedido deverá ser certo ou determinado e indicará o valor correspondente. Inciso 2, não se fará citação por edital, incumbindo ao autor a correta indicação do nome e endereço do reclamado. Inciso 3, a apreciação da reclamação deverá ocorrer no prazo máximo de 15 dias do seu ajuizamento, podendo constar de pauta especial, se necessário, de acordo com o movimento judiciário da Junta de Conciliação e Julgamento. Parágrafo 1º. O não atendimento pelo reclamante do disposto nos incisos 1 e 2 deste artigo importará no arquivamento da reclamação e condenação ao pagamento de custas sobre o valor da causa. Parágrafo 2º. As partes e advogados comunicarão ao juízo as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência de comunicação. Artigo 852-C. As demandas sujeitas a rito sumaríssimo serão instruídas e julgadas em audiência única, sob a direção de juiz presidente
ou substituto, que poderá ser convocado para atuar simultaneamente com o titular. Artigo 852-D. O juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, considerado o ônus probatório de cada litigante, podendo limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias, bem como para apreciá-las e dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica. Artigo 852-E. Aberta a sessão, o juiz esclarecerá às partes presentes sobre as vantagens da conciliação e usará os meios adequados de persuasão para a solução conciliatória do litígio, em qualquer fase da audiência. Artigo 852-F. Na ata de audiência serão registrados resumidamente os atos essenciais, as afirmações fundamentais das partes e as informações úteis à solução da causa trazidas pela prova testemunhal. Artigo 852-G. Serão decididos de plano todos os incidentes e exceções que possam interferir no prosseguimento da audiência e do processo. As demais questões serão decididas na sentença. Artigo 852-H. Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente. Parágrafo 1º. Sobre os documentos apresentados por uma das partes, manifestar-se-á imediatamente a parte contrária, sem interrupção da audiência, salvo absoluta impossibilidade a critério do juiz. Parágrafo 2º. As testemunhas, até o máximo de 2, para cada parte comparecerão à audiência de instrução e julgamento, independentemente de intimação. Parágrafo 3º. Só será deferida intimação de testemunha que comprovadamente convidada deixar de comparecer. Não comparecendo a testemunha intimada, o juiz poderá determinar sua imediata condução coercitiva. Parágrafo 4º. Somente quando a prova do fato o exigir ou for legalmente imposta, será deferida prova técnica, incumbindo ao juiz, desde logo, fixar o prazo, o objeto da perícia e nomear perito. Parágrafo 6º. As partes serão intimadas a manifestar-se sobre o laudo no prazo comum de 5 dias. Parágrafo 7º. Interrompida a audiência, o seu prosseguimento e a solução do processo dar-se-ão no prazo máximo de 30 dias, salvo motivo relevante e justificado nos autos pelo juiz da causa. Artigo 852-I. A sentença mencionará os elementos de convicção do juízo, com o resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o relatório. Parágrafo 1º. O juízo adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Parágrafo 3º. As partes serão intimadas da sentença na própria audiência em que prolatada. Seção 3. Do inquérito para apuração de falta grave. Artigo 853. Para instauração do inquérito para apuração de falta grave contra empregado garantido com estabilidade, o empregador apresentará reclamação por escrito à Junta ou Juízo de Direito, dentro de 30 dias contados da data da suspensão do empregado. Artigo 854. O processo do inquérito perante a Junta ou Juízo
obedecerá às normas estabelecidas no presente capítulo, observada as disposições dessa seção. Artigo 855. Se tiver havido prévio reconhecimento da estabilidade do empregado, o julgamento do inquérito pela junta ou juízo não prejudicará a execução, para pagamento dos salários devidos ao empregado até a data da instauração do mesmo inquérito. Seção 4. Do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Artigo 855-A. Aplica-se ao processo do trabalho o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto nos artigos 133 a 137 da Lei nº 13.105, Código de Processo Civil. Parágrafo 1º. Da decisão interlocutória que acolher ou rejeitar o incidente. Inciso 1. Na fase de cognição, não cabe recurso de imediato, na forma do parágrafo 1º do artigo 893 desta consolidação. Inciso 2. Na fase de execução, cabe agravo de petição independentemente de garantia do juízo. Inciso 3. Cabe agravo interno, ser proferida pelo relator em incidente instaurado originariamente no tribunal. Parágrafo 2º. A instauração do incidente suspenderá o processo, sem prejuízo de concessão da tutela de urgência, de natureza cautelar, de que trata o artigo 301 da Lei nº 13.105, Código de Processo Civil. Capítulo 3A. Do processo de jurisdição voluntária, para homologação de acordo extrajudicial. Artigo 855-B. O processo de homologação de acordo extrajudicial terá início por petição conjunta, sendo obrigatória a representação das partes por advogado. Parágrafo 1º. As partes não poderão ser representadas por advogado comum. Parágrafo 2º. Faculta-se ao trabalhador ser assistido pelo advogado do sindicato de sua categoria. Artigo 855-C. O disposto neste capítulo não prejudica o prazo estabelecido no parágrafo 6º do artigo 477 desta consolidação e não afasta a aplicação da multa prevista no parágrafo 8º, artigo 477 desta consolidação. Artigo 855-D. No prazo de 15 dias a contar da distribuição da petição, o juiz analisará o acordo, designará audiência, se entender necessário, e proferirá sentença. Artigo 855-E. A petição de homologação de acordo extrajudicial suspende o prazo prescricional da ação quanto aos direitos nela especificados. Parágrafo único. O prazo prescricional voltará a fluir no dia útil seguinte ao do trânsito em julgado da decisão que negar a homologação do acordo. Capítulo 4. Dos dissídios coletivos. Seção 1. Da instauração da instância. Artigo 856. A instância será instaurada mediante representação escrita ao presidente do tribunal. Poderá ser também instaurada por iniciativa do presidente ou ainda a requerimento da Procuradoria da Justiça do Trabalho, sempre que ocorrer suspensão do trabalho. Artigo 857. A representação para instaurar a instância em dissídio coletivo constitui prerrogativa das associações sindicais, excluídas as hipóteses aludidas no artigo 856,
quando ocorrer suspensão do trabalho. Parágrafo único. Quando não houver sindicato representativo da categoria econômica ou profissional, poderá a representação ser instaurada pelas federações correspondentes e, na falta destas, pelas confederações respectivas, no âmbito de sua representação. Artigo 858. A representação será apresentada em tantas vias quantos forem os reclamados e deverá conter: alínea A, designação e qualificação dos reclamantes e dos reclamados e a natureza do estabelecimento ou do serviço; alínea B, os motivos do dissídio e as bases da conciliação. Artigo 859. A representação dos sindicatos para a instauração da instância fica subordinada à aprovação de assembleia da qual participem os associados, interessados na solução do dissídio coletivo, em primeira convocação, por maioria de 2/3 dos mesmos, ou em segunda convocação, por 2/3 dos presentes. Seção 2. Da conciliação e do julgamento. Artigo 860. Recebida e protocolada a representação e estando na devida forma, o presidente do tribunal designará a audiência de conciliação dentro do prazo de 10 dias, determinando a notificação dos dissidentes com observância do disposto no artigo 841. Parágrafo único. Quando a instância for instaurada ex officio, a audiência deverá ser realizada dentro do prazo mais breve possível, após o reconhecimento do dissídio. Artigo 861. É facultado ao empregador fazer-se representar na audiência pelo gerente ou por qualquer outro preposto que tenha conhecimento do dissídio e por cujas declarações será sempre responsável. Artigo 862. Na audiência designada, comparecendo ambas as partes ou seus representantes, o presidente do tribunal as convidará para se pronunciarem sobre as bases da consolidação. Caso não sejam aceitas as bases propostas, o presidente submeterá aos interessados a solução que lhe pareça capaz de resolver o dissídio. Artigo 863. Havendo acordo, o presidente o submeterá à homologação do tribunal na primeira sessão. Artigo 864. Não havendo acordo ou não comparecendo ambas as partes, ou uma delas, o presidente submeterá o processo a julgamento, depois de realizada as diligências que entender necessárias e ouvida a Procuradoria. Artigo 864. Artigo 865. Sempre que, no decorrer do dissídio, houver ameaça de perturbação da ordem, o presidente requisitará à autoridade competente as providências que se tornarem necessárias. Artigo 866. Quando o dissídio ocorrer fora da sede do tribunal, poderá o presidente, se julgar conveniente, delegar à autoridade local as atribuições de que tratam os artigos 860 e 862. Nesse caso, não havendo conciliação, a autoridade delegada encaminhará o processo ao tribunal, fazendo exposição circunstanciada dos fatos, indicando a solução que lhe parecer conveniente. Artigo 867. Da decisão do tribunal serão notificadas às partes os seus representantes em registrado postal com franquia, fazendo-se outro sim a sua publicação no Jornal Oficial, para ciência dos demais interessados. Parágrafo único. A sentença normativa vigorará. Alínea A.
a partir da data de sua publicação, quando ajuizado o dissídio após o prazo do artigo 616, parágrafo 3º, ou quando não existir acordo, convenção ou sentença normativa em vigor da data do ajuizamento. A linha B, a partir do dia imediato ao termo final de vigência do acordo, convenção ou sentença normativa, quando ajuizado o dissídio no prazo do artigo 616, parágrafo 3º. Seção 3 da extensão das decisões. Artigo 868. Em caso de dissídio coletivo que tenha por motivo novas condições de trabalho e no qual figure como parte apenas uma fração de empregados de uma empresa, poderá o tribunal competente, na própria decisão, estender tais condições de trabalho, se julgar justo e conveniente aos demais empregados da empresa que forem da mesma profissão dos dissidentes. Parágrafo único. O tribunal fixará a data em que a decisão deve entrar em execução, bem como o prazo de sua vigência, o qual não poderá ser superior a 4 anos. Artigo 869. A decisão sobre novas condições de trabalho poderá também ser estendida a todos os empregados da mesma categoria profissional compreendida na jurisdição do tribunal. A linha A, por solicitação de um ou mais empregadores ou de qualquer sindicato destes. A linha B, por solicitação de um ou mais sindicatos de empregados. A linha C, ex officio, pelo tribunal que houver proferido a decisão. A linha D, por solicitação da Procuradoria da Justiça do Trabalho. Artigo 870. Para que a decisão possa ser estendida na forma do artigo anterior, torna-se preciso que 3/4 dos empregadores e 3/4 dos empregados ou os respectivos sindicatos concordem com a extensão da decisão. Parágrafo 1º. O tribunal competente marcará prazo não inferior a 30 nem superior a 60 dias, a fim de que se manifestem os interessados. Parágrafo 2º. Ouvidos os interessados e a Procuradoria da Justiça do Trabalho, será o processo submetido ao julgamento do tribunal. Artigo 871. Sempre que o tribunal estender a decisão, marcará a data em que a extensão deva entrar em vigor. Seção 4 do cumprimento das decisões. Artigo 872. Celebrado o acordo ou transitada em julgado a decisão, seguir-se-á o seu cumprimento, sob as penas estabelecidas neste título. Parágrafo único. Quando os empregadores deixarem de satisfazer o pagamento de salários, na conformidade da decisão proferida, poderão os empregados ou seus sindicatos, independentes de outorga de poderes de seus associados, juntando certidão de tal decisão, apresentar reclamação à junta ou juízo competente, observado o processo previsto no capítulo 2 deste título, sendo vedado, porém, questionar sobre a matéria de fato e de direito já apreciada na decisão. Seção 5 da revisão. Artigo 873. Decorrido mais de um ano de sua vigência, caberá a revisão das decisões que fixarem condições de trabalho quando se tiverem modificado as circunstâncias que as ditaram, de modo que tais condições se hajam tornado injustas ou inaplicáveis. Artigo 874. A revisão poderá ser promovida por iniciativa do Tribunal Prolator, da Procuradoria da Justiça do Trabalho, das associações sindicais ou de empregador ou empregadores,
interessados no cumprimento da decisão. Parágrafo único. Quando a revisão for promovida por iniciativa do Tribunal Prolator ou da Procuradoria, as associações sindicais e o empregador ou empregadores interessados serão ouvidos no prazo de 30 dias quando promovida por uma das partes interessadas. Serão as outras ouvidas também por igual prazo. Artigo 875. A revisão será julgada pelo tribunal que tiver proferido a decisão depois de ouvida a Procuradoria da Justiça do Trabalho. Capítulo 5 da Execução. Seção 1. Disposições preliminares. Artigo 876. As decisões passadas em julgado ou das quais não tenha havido recurso com efeito suspensivo, os acordos, quando não cumpridos, os termos de ajuste de conduta firmados perante o Ministério Público do Trabalho e os termos de conciliação firmados perante as comissões de conciliação prévia serão executadas pela forma estabelecida neste capítulo. Parágrafo único. A Justiça do Trabalho executará de ofício as contribuições sociais previstas na linha A do inciso 1 e no inciso 2 do caput do artigo 195 da Constituição Federal e seus acréscimos legais, relativos ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir e dos acordos que homologar. Artigo 877. É competente para execução das decisões o juiz ou o presidente do tribunal que tiver conciliado ou julgado originariamente o dissídio. Artigo 877-A. É competente para execução de título executivo extrajudicial o juiz que teria competência para o processo de conhecimento relativo à matéria. Artigo 878. A execução será promovida pelas partes, permitida a execução de ofício pelo juiz ou pelo presidente do tribunal, apenas nos casos em que as partes não estiverem representadas por advogado. Artigo 878-A. Faculta-se ao devedor o pagamento imediato da parte que entender devida à Previdência Social, sem prejuízo da cobrança de eventuais diferenças encontradas na execução ex officio. Artigo 879. Sendo ilíquida a sentença exequenda, ordenar-se-á previamente a sua liquidação, que poderá ser feita por cálculo, por arbitramento ou por artigos. Parágrafo 1º. Na liquidação, não se poderá modificar ou inovar a sentença liquidanda, nem discutir matéria pertinente à causa principal. Parágrafo 1º-A. A liquidação abrangerá também o cálculo das contribuições previdenciárias devidas. Parágrafo 1b. As partes deverão ser previamente intimadas para a apresentação do cálculo de liquidação, inclusive da contribuição previdenciária incidente. Parágrafo 2º. Elaborada a conta e tornada líquida, o juízo deverá abrir às partes prazo comum de 8 dias para impugnação, fundamentada com a indicação dos itens e valores objeto da discordância, sob pena de preclusão. Parágrafo 3º. Elaborada a conta pela parte ou pelos órgãos auxiliares da Justiça do Trabalho, o juiz procederá à intimação da União para a manifestação no prazo de 10 dias, sob pena de preclusão. Parágrafo 4º. A atualização do crédito devido à Previdência Social observará os critérios estabelecidos na legislação previdenciária. Parágrafo 5º. O ministro de Estado da Fazenda poderá, mediante ato fundamentado, dispensar a manifestação da União,
quando o valor total das verbas que integram o salário de contribuição, na forma do artigo 28 da Lei 8.212, ocasionar perda de escala decorrente da atuação do órgão jurídico. Parágrafo 6º. Tratando-se de cálculos de liquidação complexos, o juiz poderá nomear perito para a elaboração e fixará, depois da conclusão do trabalho, o valor dos respectivos honorários, com observância, entre outros, dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Parágrafo 7º. A atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial será feita pela variação do IPCA ou por índice que venha substituí-lo, calculado pelo IBGE, que deverá ser aplicado de forma uniforme por todo o prazo decorrido entre a condenação e o cumprimento da sentença. Seção 2 do mandado e da penhora. Artigo 880. Requerida a execução, o juiz ou presidente do tribunal mandará expedir mandado de citação do executado, a fim de que cumpra a decisão ou o acordo no prazo, pelo modo e sob as combinações estabelecidas ou quando se tratar de pagamento em dinheiro, inclusive de contribuições sociais devidas à União, para que o faça em 48 horas, ou garanta a execução sob pena de penhora. Parágrafo 1º. O mandado de citação deverá conter a decisão exequenda ou o termo de acordo não cumprido. Parágrafo 2º. A citação será feita pelos oficiais de diligência. Parágrafo 3º. Se o executado procurado por 2 vezes no espaço de 48 horas não for encontrado, far-se-á citação por edital, publicado no Jornal Oficial ou, na falta deste, afixado na sede da Junta ou Juízo durante 5 dias. Artigo 881. No caso de pagamento da importância reclamada, será este feito perante o escrivão ou secretário, lavrando-se termo de quitação em 2 vias, assinadas pelo exequente, pelo executado e pelo mesmo escrivão ou secretário, entregando-se a segunda via ao executado e juntando-se a outra ao processo. Parágrafo único. Não estando presente o exequente, será depositada a importância mediante guia em estabelecimento oficial de crédito ou, em falta deste, em estabelecimento bancário idôneo. Artigo 882. O executado que não pagar a importância reclamada poderá garantir a execução mediante depósito de quantia correspondente atualizada e acrescida das despesas processuais, apresentação de seguro-garantia judicial ou nomeação de bens à penhora, observada a ordem preferencial estabelecida no artigo 835, Código de Processo Civil. Artigo 883. Não pagando o executado, nem garantindo a execução, seguir-se-á penhora dos bens, tantos quantos bastem ao pagamento da importância da condenação, acrescida de custas e juros de mora, equivalentes aos aplicados à caderneta de poupança, sendo este, em qualquer caso, devido somente a partir da data em que for ajuizada a reclamação inicial. Artigo 883-A. A decisão judicial transitada em julgado somente poderá ser levada a protesto, gerar inscrição do nome do executado em órgãos de proteção ao crédito ou no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo de 45 dias a contar da citação do executado, se não houver garantia do juízo. Seção 3.
dos embargos à execução e da sua impugnação. Artigo 884. Garantida a execução ou penhorados os bens, terá o executado 5 dias para apresentar embargos, cabendo igual prazo ao exequente para impugnação. Parágrafo 1º. A matéria de defesa será restrita às alegações de cumprimento da decisão ou do acordo, quitação ou prescrição da dívida. Parágrafo 2º. Se na defesa tiverem sido arroladas testemunhas, poderá o juiz ou o presidente do tribunal, caso julgue necessários, seus depoimentos marcar audiência para a produção de provas, a qual deverá realizar-se dentro de 5 dias. Parágrafo 3º. Somente nos embargos a penhora poderá o executado impugnar a sentença de liquidação, cabendo ao exequente igual direito e no mesmo prazo. Parágrafo 4º. Julgar-se-ão na mesma sentença os embargos e as impugnações, a liquidação apresentadas pelos credores trabalhistas e previdenciário. Parágrafo 5º. Considera-se inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, ou em aplicação ou interpretação tidas como por incompatíveis com a Constituição Federal. Parágrafo 6º. A exigência da garantia ou penhora não se aplica às entidades filantrópicas ou àqueles que compõem ou compuseram a diretoria dessas instituições. Seção 4. Do julgamento e dos trâmites finais da execução. Artigo 885. Não tendo sido arroladas testemunhas na defesa, o juiz ou presidente, conclusos os autos, proferirá sua decisão dentro de 5 dias, julgando subsistente ou insubsistente a penhora. Artigo 886. Se tiver sido arroladas testemunhas, finda a sua inquirição em audiência, o escrivão ou secretário fará, dentro de 48 horas conclusos os autos ao juiz ou presidente, que proferirá sua decisão na forma prevista no artigo anterior. Parágrafo 1º. Proferida a decisão, serão da mesma notificadas as partes interessadas, em registrado postal com franquia. Parágrafo 2º. Julgada subsistente a penhora, o juiz ou presidente mandará proceder logo à avaliação dos bens penhorados. Artigo 887. A avaliação dos bens penhorados, em virtude da execução de decisão condenatória, será feita por avaliador escolhido de comum acordo pelas partes, que perceberá as custas arbitradas pelo juiz ou presidente do Tribunal Trabalhista, de conformidade com a tabela a ser expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho. Parágrafo 1º. Não acordando as partes quanto à designação de avaliador, dentro de 5 dias após o despacho que o determinou a avaliação, será o avaliador designado livremente pelo juiz ou presidente do tribunal. Parágrafo 2º. Os servidores da Justiça do Trabalho não poderão ser escolhidos ou designados para servir de avaliador. Artigo 888. Concluída a avaliação, dentro de 10 dias, contados da data da nomeação do avaliador, seguir-se-á a arrematação, que será anunciada por edital, afixado na sede do juízo ou tribunal, publicado no jornal local, se houver com antecedência de 20 dias. Parágrafo 1º. A arrematação far-se-á em dia, hora e lugar anunciados, e os bens serão vendidos pelo maior lance, tendo o exequente preferência para a adjudicação. Parágrafo 2º. O arrematante
deverá garantir o lance com o sinal correspondente a 20% do seu valor. Parágrafo 3º. Não havendo licitante e não requerendo o exequente a adjudicação dos bens penhorados, poderão os mesmos ser vendidos por leiloeiro, nomeado pelo presidente, pelo juiz ou presidente. Parágrafo 4º. Se o arrematante ou seu fiador não pagar dentro de 24 horas o preço da arrematação, perderá, em benefício da execução, o sinal de que trata o parágrafo 2º deste artigo, voltando à praça os bens executados. Artigo 889. Os trâmites e incidentes do processo da execução são aplicáveis naquilo em que não contravierem ao presente título os preceitos que regem o processo dos executivos fiscais para cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública Federal. Artigo 889-A. Os recolhimentos das importâncias devidas referentes às contribuições sociais serão efetuados nas agências locais da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil S.A., por intermédio de documento de arrecadação da Previdência Social, dele se fazendo constar o número do processo. Parágrafo 1º. Concedido parcelamento pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, o devedor juntará aos autos a comprovação do ajuste, ficando a execução da contribuição social correspondente suspensa até a quitação de todas as parcelas. Parágrafo 2º. As varas do trabalho encaminharão mensalmente à Secretaria da Receita Federal do Brasil informações sobre os recolhimentos efetivados nos autos, salvo se outro prazo for estabelecido em regulamento. Seção 5 da execução por prestações sucessivas. Artigo 890. A execução para pagamento de prestações sucessivas far-se-á com observância das normas constantes desta seção, sem prejuízo das demais estabelecidas neste capítulo. Artigo 891. Nas prestações sucessivas por tempo determinado, a execução pelo não pagamento de uma prestação compreenderá as que lhe sucederem. Artigo 892. Tratando-se de prestações sucessivas por tempo indeterminado, a execução compreenderá, inicialmente, as prestações devidas até a data do ingresso na execução. Capítulo 6 dos recursos. Artigo 893. Das decisões são admissíveis os seguintes recursos. Inciso 1. Embargos. Inciso 2. Recurso ordinário. Inciso 3. Recurso de revista. Inciso 4. Agravo. Parágrafo 1º. Os incidentes do processo são resolvidos pelo próprio juízo ou tribunal, admitindo-se a apreciação do merecimento das decisões interlocutórias somente em recurso de decisão definitiva. Parágrafo 2º. A interposição do recurso para o Supremo Tribunal Federal não prejudicará a execução do julgado. Artigo 894. No Tribunal Superior do Trabalho, cabe embargos no prazo de 8 dias. Inciso 1. De decisão não unânime de julgamento que, alínea A, conciliar, julgar ou homologar conciliação em dissídios coletivos que excedam a competência territorial dos tribunais regionais do trabalho e estender ou rever as sentenças normativas do Tribunal Superior do Trabalho e nos casos previstos em lei. Inciso 2. Das decisões das turmas que divergirem entre si ou das decisões proferidas pela seção de dissídios individuais ou contrárias à súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho ou súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 2º. A divergência apta a ensejar os embargos deve ser atual, não se considerando
tal a ultrapassada por súmula do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal, ou superada por iterativa e notória jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Parágrafo 3º. O ministro relator denegará seguimento aos embargos, inciso 1, se a decisão recorrida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal, ou com iterativa, notória e atual jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, cumprindo-lhe indicá-la. Inciso 2. Nas hipóteses de intempestividade, deserção, irregularidade de representação ou de ausência de qualquer outro pressuposto extrínseco de admissibilidade. Parágrafo 4º. Da decisão denegatória dos embargos, caberá agravo no prazo de 8 dias. Artigo 895. Cabe recurso ordinário para a instância superior, inciso 1, das decisões definitivas ou terminativas das varas e juízos, no prazo de 8 dias. Inciso 2, das decisões definitivas ou terminativas dos tribunais regionais, em processos de sua competência originária, no prazo de 8 dias, quer nos dissídios individuais, quer nos dissídios coletivos. Parágrafo 1º. Nas reclamações sujeitas ao procedimento sumaríssimo, o recurso ordinário. Inciso 2. Será imediatamente distribuído, uma vez recebido no tribunal, devendo o relator liberá-lo no prazo máximo de 10 dias, e a secretaria do tribunal ou turma colocá-lo imediatamente em pauta para julgamento, sem revisor. Inciso 3. Terá parecer oral do representante do Ministério Público presente à sessão de julgamento, se este entender necessário ou parecer com registro na certidão. Inciso 4. Terá acórdão consistente unicamente na certidão de julgamento com a indicação suficiente do processo e parte dispositiva e das razões de decidir do voto prevalente, se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a certidão de julgamento, registrando tal circunstância, servirá de acórdão. Parágrafo 2º. Os tribunais regionais, divididos em turmas, poderão designar turma para julgamento dos recursos ordinários, interpostos das sentenças prolatadas nas demandas sujeitas ao procedimento sumaríssimo. Artigo 896. Cabe recurso de revista para a turma do Tribunal Superior do Trabalho das decisões proferidas em grau de recurso ordinário, em dissídio individual, pelos tribunais regionais do trabalho, quando: a linha A. derem ao mesmo dispositivo de lei federal interpretação diversa da que lhe houver dado outro tribunal regional do trabalho no seu pleno ou turma, ou a secção de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho, ou contrariarem súmula de jurisprudência uniforme dessa Corte, ou súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. A linha B. derem ao mesmo dispositivo de lei estadual, convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo, sentença normativa ou regulamento empresarial de observância obrigatória em área territorial, que exceda a jurisdição do Tribunal Regional, prolator da decisão recorrida, interpretação divergente na forma da linha A. A linha C. Proferidas com violação literal de disposição de lei federal, ou afronta direta e literal à Constituição Federal. Parágrafo 1º. O recurso de revista, dotado de efeito apenas devolutivo, será interposto perante o presidente do Tribunal Regional do Trabalho,
que, por decisão fundamentada, poderá recebê-lo ou denegá-lo. Parágrafo 1º-A. Sob pena de não conhecimento, é ônus da parte, inciso 1, indicar o trecho da decisão recorrida, que consubstancia o pré-questionamento da controvérsia objeto do recurso de revista. Inciso 2. Indicar de forma explícita e fundamentada contrariedade a dispositivo de lei, súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho que conflite com decisão regional. Inciso 3. Expor as razões do pedido de reforma, impugnando todos os fundamentos jurídicos da decisão recorrida, inclusive mediante demonstração analítica de cada dispositivo de lei, da Constituição Federal, de súmula ou orientação jurisprudencial, cuja contrariedade aponte. Inciso 4. Transcrever na peça recursal, no caso de suscitar preliminar de nulidade de julgado por negativa de prestação jurisdicional, o trecho dos embargos declaratórios em que foi pedido o pronunciamento do tribunal sobre questão veiculada no recurso ordinário e o trecho da decisão regional que rejeitou os embargos quanto ao pedido para cotejo e verificação de plano na ocorrência da omissão. Parágrafo 2º. Das decisões proferidas pelos Tribunais Regionais do Trabalho ou por suas turmas em execução de sentença, inclusive em processo incidente de embargos de terceiro, não caberá recurso de revista, salvo na hipótese de ofensa direta e literal de norma da Constituição Federal. Parágrafo 7º. A divergência apta a ensejar o recurso de revista deve ser atual, não se considerando como tal a ultrapassada por súmula do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal, ou superada por iterativa e notória jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Parágrafo 8º. Quando o recurso fundar-se em dissenso de julgados, incumbe ao recorrente o ônus de produzir prova da divergência jurisprudencial mediante certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet com indicação da respectiva fonte, mencionando em qualquer caso as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Parágrafo 9. Nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, somente será admitido recurso de revista por contrariedade à súmula de jurisprudência uniforme do Tribunal Superior do Trabalho ou à súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal e por violação direta da Constituição Federal. Parágrafo 10. Cabe recurso de revista por violação à lei federal, por divergência jurisprudencial e por ofensa à Constituição Federal nas execuções fiscais e nas controvérsias da fase de execução que envolvam a certidão negativa dos débitos trabalhistas, criada pela Lei 2.440. Parágrafo 11. Quando o recurso tempestivo contiver defeito formal que não se repute grave, o Tribunal Superior do Trabalho poderá desconsiderar o vício ou mandar saná-lo, julgando o mérito. Parágrafo 12. Da decisão denegatória caberá agravo, no prazo de 8 dias. Parágrafo 13. Dada a relevância da matéria, por iniciativa de um dos membros da seção especializada em dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho, aprovada pela maioria dos integrantes da seção, o julgamento a que se refere o parágrafo 3º poderá ser afeto ao Tribunal Pleno. Parágrafo 14.
O relator do recurso de revista poderá denegar-lhe seguimento em decisão monocrática nas hipóteses de intempestividade, deserção, irregularidade de representação ou de ausência de qualquer outro pressuposto extrínseco ou intrínseco de admissibilidade. Artigo 896-A. O Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, examinará previamente se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica. Parágrafo 1º. São indicadores de transcendência, entre outros: inciso 1, econômica, o elevado valor da causa. Inciso 2, política, o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal. Inciso 3, social, a postulação por reclamante recorrente de direito social constitucionalmente assegurado. Inciso 4, jurídica, a existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista. Parágrafo 2º. Poderá o relator monocraticamente denegar seguimento ao recurso de revista, que não demonstrar transcendência, cabendo agravo desta decisão para o colegiado. Parágrafo 3º. Em relação ao recurso que o relator considerou não ter transcendência, o recorrente poderá realizar sustentação oral sobre a questão da transcendência durante 5 minutos em sessão. Parágrafo 4º. Mantido o voto do relator quanto à não transcendência do recurso, será lavrado acórdão com a fundamentação sucinta, que constituirá decisão irrecorrível no âmbito do tribunal. Parágrafo 5º. É irrecorrível a decisão monocrática do relator, que, em agravo de instrumento, em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria. Parágrafo 6º. O juízo de admissibilidade do recurso de revista, exercido pela presidência dos tribunais regionais do trabalho, limita-se à análise dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos do apelo, não abrangendo o critério da transcendência das questões nele veiculadas. Artigo 896-B. Aplicam-se ao recurso de revista, no que couber, as normas da Lei 5.869, Código de Processo Civil, relativas ao julgamento dos recursos extraordinários e especial, respectivos. Artigo 896-C. Quando houver multiplicidade de recursos de revista fundados em idêntica questão de direito, a questão poderá ser afetada à seção especializada em dissídios individuais ou ao Tribunal Pleno, por decisão da maioria simples de seus membros, mediante requerimento de um dos ministros que compõem a seção especializada, considerando a relevância da matéria ou a existência de entendimentos divergentes entre os ministros dessa seção ou das turmas do tribunal. Parágrafo 1º. O presidente da turma ou da seção especializada, por indicação dos relatores, afetará um ou mais recursos representativos da controvérsia para julgamento pela seção especializada em dissídios individuais ou pelo Tribunal Pleno, sobre o rito dos recursos repetitivos. Parágrafo 2º. O presidente da turma ou da seção especializada que afetar processo para julgamento sobre o rito dos recursos repetitivos deverá expedir comunicação aos demais presidentes da turma ou de seção especializada, que poderão afetar outros processos sobre a questão para julgamento conjunto, a fim de conferir ao órgão julgador visão global da questão. Parágrafo 3º. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho oficiará os presidentes dos tribunais regionais do trabalho
para que suspendam os recursos interpostos em casos idênticos aos afetados, como recursos repetitivos, até o pronunciamento definitivo do Tribunal Superior do Trabalho. Parágrafo 4º. Caberá ao presidente do tribunal de origem admitir um ou mais recursos representativos da controvérsia, os quais serão encaminhados ao Tribunal Superior do Trabalho, ficando suspensos os demais recursos de revista até o pronunciamento definitivo do Tribunal Superior do Trabalho. Parágrafo 5º. O relator do Tribunal Superior do Trabalho poderá determinar a suspensão dos recursos de revista ou de embargos que tenham como objeto controvérsia idêntica à do recurso afetado como repetitivo. Parágrafo 6. O recurso repetitivo será distribuído a um dos ministros membros da seção especializada ou do Tribunal Pleno e a um ministro revisor. Parágrafo 7. O relator poderá solicitar aos tribunais regionais do trabalho informações a respeito da controvérsia, a serem prestadas no prazo de 15 dias. Parágrafo 8º. O relator poderá admitir manifestação de pessoa, órgão ou entidade com interesse na controvérsia, inclusive como assistente simples, na forma da Lei 5.869, Código de Processo Civil. Parágrafo 9. Recebida as informações e, se for o caso, após cumprido o disposto no parágrafo 7º deste artigo, terá vista o Ministério Público, pelo prazo de 15 dias. Parágrafo 10. Transcorrido o prazo para o Ministério Público e remetida a cópia do relatório aos demais ministros, o processo será incluído em pauta na sessão especializada ou no Tribunal Pleno, devendo ser julgado com preferência sobre os demais feitos. Parágrafo 11. Publicado o acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, os recursos de revista sobrestados na origem. Inciso 1. Terão seguimento denegado na hipótese de o acórdão recorrido coincidir com a orientação a respeito da matéria do Tribunal Superior do Trabalho. Ou, inciso 2, serão novamente examinados pelo Tribunal de origem na hipótese de o acórdão recorrido divergir da orientação do Tribunal Superior do Trabalho a respeito da matéria. Parágrafo 12. Na hipótese prevista no inciso 2 do parágrafo 11 deste artigo, mantida a decisão divergente pelo Tribunal de origem, far-se-á o exame de admissibilidade do recurso de revista. Parágrafo 13. Caso a questão afetada e julgada sob o rito dos recursos repetitivos também contenha questão constitucional, a decisão proferida pelo Tribunal Pleno não obstará o conhecimento de eventuais recursos extraordinários sobre a questão constitucional. Parágrafo 14. Os recursos extraordinários interpostos perante o Tribunal Superior do Trabalho será aplicado o procedimento previsto no artigo 543-B da Lei 5.869, Código de Processo Civil, cabendo ao presidente do Tribunal Superior do Trabalho selecionar um ou mais recursos representativos da controvérsia e encaminhá-los ao Supremo Tribunal Federal, sobrestando os demais até o pronunciamento definitivo da Corte, na forma do parágrafo 1º do artigo 543-B da Lei 5.869, Código de Processo Civil. Parágrafo 15. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho poderá oficiar os tribunais regionais do trabalho e os presidentes das turmas e da seção especializada do tribunal para que suspendam os processos idênticos aos selecionados como recursos representativos da controvérsia e encaminhados ao Supremo Tribunal Federal, até o seu pronunciamento definitivo. Parágrafo 10. A decisão firmada em recurso repetitivo
não será aplicada aos casos em que se demonstrar que a situação de fato ou de direito é distinta das presentes no processo julgado sobre o rito dos recursos repetitivos. Parágrafo 17. Caberá revisão da decisão firmada em julgamento de recursos repetitivos quando se alterar a situação econômica, social ou jurídica, caso em que será respeitada a segurança jurídica das relações firmadas sob a égide da decisão anterior, podendo o Tribunal Superior do Trabalho modular os efeitos da decisão que a tenha alterado. Artigo 897. Cabe agravo no prazo de 8 dias. Alínea A. De petição das decisões do juiz ou presidente nas execuções. Alínea B. De instrumento dos despachos que denegarem a interposição de recursos. Parágrafo 1º. O agravo de petição só será recebido quando o agravante delimitar justificadamente as matérias e os valores impugnados, permitida a execução imediata da parte remanescente até o final, nos próprios autos ou por carta de sentença. Parágrafo 2º. O agravo de instrumento interposto contra o despacho que não receber agravo de petição não suspende a execução da sentença. Parágrafo 3º. Na hipótese da alínea A deste artigo, o agravo será julgado pelo próprio tribunal, presidido pela autoridade recorrida, salvo se tratar de decisão de juiz do trabalho de primeira instância ou de juiz de direito, quando o julgamento competirá a uma das turmas do Tribunal Regional a que se estiver subordinado. O prolator da sentença, observado o disposto no artigo 679, a quem este remeterá as peças necessárias para o exame da matéria controvertida, em autos apartados, ou nos próprios autos, se tiver sido determinada a extração de carta de sentença. Parágrafo 4º. Na hipótese de alínea B deste artigo, o agravo será julgado pelo tribunal, que seria competente para conhecer o recurso cuja interposição foi denegada. Parágrafo 5º. Sob pena de não conhecimento, as partes promoverão a formação do instrumento do agravo de modo a possibilitar, caso provido, o imediato julgamento do recurso denegado, instruindo a petição de interposição. Inciso 1. Obrigatoriamente com cópias da decisão agravada, da certidão da respectiva intimação, das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado, da petição inicial da contestação, da decisão originária, do depósito recursal, referente ao recurso que se pretende destrancar, da comprovação do recolhimento das custas e do depósito recursal, a que se refere o parágrafo 7º do artigo 899 desta Consolidação. Inciso 2º. Facultativamente com outras peças que o agravante reputar úteis ao deslinde da matéria de mérito controvertida. Parágrafo 6º. O agravo será intimado para oferecer resposta ao agravo e ao recurso principal, instruindo-a com as peças que considerar necessárias ao julgamento de ambos os recursos. Parágrafo 7º. Provido o agravo, a turma deliberará sobre o julgamento do recurso principal, observando-se, se for o caso, daí em diante o procedimento relativo a esse recurso. Parágrafo 8º. Quando o agravo de petição versar apenas sobre as contribuições sociais, o juiz da execução determinará a extração de cópias das peças necessárias, que será autuadas em apartado, conforme dispõe o parágrafo 3º, parte final, e remetidas à instância superior para apreciação após contra-minuta. Artigo 897-A.
Caberão embargos de declaração da sentença ao acórdão no prazo de 5 dias, devendo seu julgamento ocorrer na primeira audiência ou sessão subsequente à sua apresentação, registrado na certidão, admitido efeito modificativo da decisão, nos casos de omissão e contradição no julgado e manifesto equívoco no exame de pressupostos extrínsecos do recurso. Parágrafo 1º. Os erros materiais poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento de qualquer das partes. Parágrafo 2º. Eventual efeito modificativo dos embargos de declaração somente poderá ocorrer em virtude da correção de vício na decisão embargada e desde que ouvida a parte contrária no prazo de 5 dias. Parágrafo 3º. Os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de outros recursos, por qualquer das partes, salvo quando intempestivos, irregular a representação da parte ou ausente a sua assinatura. Artigo 898. Das decisões proferidas em dissídio coletivo que afete empresa de serviço público, ou em qualquer caso das proferidas em revisão, poderão recorrer, além dos interessados, o presidente do tribunal e a Procuradoria da Justiça do Trabalho. Artigo 899. Os recursos serão interpostos por simples petição e terão efeito meramente devolutivo, salvo as exceções previstas neste título, permitida a execução provisória até a penhora. Parágrafo 1º. Sendo a condenação de valor até 10 vezes o salário mínimo regional, nos dissídios individuais, só será admitido o recurso, inclusive o extraordinário, mediante prévio depósito da respectiva importância, transitada em julgado a decisão recorrida. Ordenar-se-á o levantamento imediato da importância de depósito, em favor da parte vencedora, por simples despacho do juiz. Parágrafo 2º. Tratando-se de condenação de valor indeterminado, o depósito corresponderá ao que for arbitrado para efeito de custas pela junta ou juízo de direito, até o limite de 10 vezes o salário mínimo da região. Parágrafo 4º. O depósito recursal será feito em conta vinculada ao juízo e corrigido com os mesmos índices da poupança. Parágrafo 6º. Quando o valor da condenação ou o arbitrado para fins de custas exceder o limite de 10 vezes o salário mínimo da região, o depósito para fins de recurso será limitado a este valor. Parágrafo 7º. No ato de interposição do agravo de instrumento, o depósito recursal corresponderá a 50% do valor do depósito do recurso ao qual se pretende destrancar. Parágrafo 8º. Quando o agravo de instrumento tem a finalidade de destrancar recurso de revista que se insurge contra a decisão que contraria a jurisprudência uniforme do Tribunal Superior do Trabalho, consubstanciada nas suas súmulas ou em orientação jurisprudencial, não haverá obrigatoriedade de se efetuar o depósito referido no parágrafo 7º desse artigo. Parágrafo 9. O valor do depósito recursal será reduzido pela metade para entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. Parágrafo 10. São isentos do depósito recursal os beneficiários da justiça gratuita, as entidades filantrópicas e as empresas em recuperação judicial. Parágrafo 11. O depósito recursal poderá ser substituído por fiança bancária ou seguro garantia judicial. Artigo 900.
Interposto o recurso, será notificado o recorrido para oferecer as suas razões, em prazo igual ao que tiver tido o recorrente. Artigo 901. Sem prejuízo dos prazos previstos neste capítulo, terão as partes vistas dos autos em cartório ou na secretaria. Parágrafo único. Salvo quando estiver correndo prazo comum, aos procuradores das partes será permitido ter vista dos autos fora do cartório ou secretaria. Capítulo 7. Da aplicação das penalidades. Artigo 903. As penalidades estabelecidas no título anterior serão aplicadas pelo juiz ou tribunal que tiver de conhecer da desobediência, violação, recusa, falta ou coação, ex officio ou mediante representação de qualquer interessado ou da Procuradoria da Justiça do Trabalho. Artigo 904. As sanções em que incorrerem as autoridades da Justiça do Trabalho serão aplicadas pela autoridade ou tribunal imediatamente superior, conforme o caso, ex officio ou mediante representação de qualquer interessado ou da Procuradoria. Parágrafo único. Tratando de membro do Tribunal Superior do Trabalho, será competente para a imposição de execuções o Conselho Federal. Artigo 905. Tomando conhecimento do fato imputado, o juiz ou tribunal competente mandará notificar o acusado para apresentar, no prazo de 15 dias, defesa por escrito. Parágrafo 1º. É facultado ao acusado, dentro do prazo estabelecido neste artigo, requerer a produção de testemunhas, até ao máximo de 5. Nesse caso, será marcada a audiência para inquirição. Parágrafo 2º. Findo o prazo de defesa, o processo será imediatamente concluído para julgamento, que deverá ser proferido no prazo de 10 dias. Artigo 906. Da imposição das penalidades a que se refere neste capítulo, caberá recurso ordinário para o Tribunal Superior, no prazo de 10 dias, salvo se a imposição resultar de dissídio coletivo, caso em que o prazo será de 20 dias. Artigo 907. Sempre que o infrator incorrer em pena criminal, far-se-á remessa das peças necessárias à autoridade competente. Artigo 908. A cobrança das multas estabelecidas neste título será feita mediante executivo fiscal, perante o juiz competente para a cobrança de dívida ativa da Fazenda Pública Federal. Parágrafo único. A cobrança das multas será promovida no Distrito Federal e nos estados em que funcionarem os tribunais regionais, pela Procuradoria da Justiça do Trabalho e nos demais estados, de acordo com o disposto no Decreto-Lei 960. Capítulo 8. Disposições finais. Artigo 909. A ordem dos processos no Tribunal Superior do Trabalho será regulada em seu regimento interno. Artigo 910. Para os efeitos deste título, equiparam-se aos serviços públicos os de utilidade pública, bem como os que forem prestados em armazéns de gêneros alimentícios, açougues, padarias, leiterias, farmácias, hospitais, minas, empresas de transporte e comunicações, bancos e estabelecimentos que interessem à segurança nacional. Título 11. Disposições finais e transitórias. Artigo 911. Esta consolidação entra em vigor em 10 de novembro de 1943. Artigo 912. Os dispositivos de caráter imperativo terão aplicação imediata às relações iniciais, mas não consumadas antes da vigência desta consolidação. Artigo 913. O Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio expedirá instruções, quadros, tabelas e modelos que se tornarem necessários à execução dessa consolidação.
Parágrafo único. O Tribunal Superior do Trabalho adaptará o seu regimento interno e o dos Tribunais Regionais do Trabalho às normas contidas nessa consolidação. Artigo 914. Continuarão em vigor os quadros, tabelas e modelos aprovados em virtude de dispositivos não alterados pela presente consolidação. Artigo 915. Não serão prejudicados os recursos interpostos com apoio em dispositivos alterados, ou cujo prazo para interposição esteja em curso à data da vigência dessa consolidação. Artigo 916. Os prazos de prescrição fixados pela presente consolidação começarão a correr da data da vigência desta, quando menores do que os previstos na legislação anterior. Artigo 917. O Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio marcará prazo para a adaptação dos atuais estabelecimentos às exigências contidas no capítulo de Higiene e Segurança do Trabalho. Compete ainda àquela autoridade fixar os prazos dentre os dos quais em cada estado entrará em vigor a obrigatoriedade do uso da carteira profissional para os atuais empregados. Parágrafo único. O Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio fixará para cada estado e, quando julgar conveniente, o início da vigência de parte ou de todos os dispositivos contidos no capítulo da Segurança e da Medicina do Trabalho. Artigo 918. Enquanto não for expedida a Lei Orgânica da Previdência Social, competirá ao presidente do Tribunal Superior do Trabalho julgar os recursos interpostos, com apoio do artigo 1º, alínea C, do Decreto-Lei 3.710, cabendo o recurso de suas decisões nos termos do disposto no artigo 734, alínea B, desta consolidação. Parágrafo único. Ao diretor do Departamento de Previdência Social incumbirá presidir as eleições para a constituição dos conselhos fiscais, dos institutos e caixas de aposentadoria e pensões, e julgar com recurso para a instância superior os recursos sobre matéria técnico-administrativa dessas instituições. Artigo 919. Ao empregado bancário admitido até a data da vigência da presente lei, fica assegurado o direito à aquisição da estabilidade nos termos do artigo 15 do Decreto 24.615. Artigo 920. Enquanto não forem constituídas as confederações, ou na falta dessas, a representação de classes econômica ou profissionais que derivar da indicação desses órgãos ou dos respectivos presidentes será suprida por equivalente designação ou eleição realizada pelas correspondentes federações. Artigo 921. As empresas que não estiverem incluídas no enquadramento sindical em que trata o artigo 577 poderão firmar contratos coletivos de trabalho com os sindicatos representativos, na respectiva categoria profissional. Artigo 922. O disposto no artigo 301 regerá somente as relações entre empregados iniciadas depois da vigência desta consolidação.